Já estou no ar. Ô Gilberto Sufi, bom dia, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região do velho e bom AM 1170, que eu adoro o AM, do tempo do AM 1170, mas estamos em FM, faixa estendida 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto. Estamos no YouTube, nos operando nesse momento Lucas Pessoa pela ponta esquerda, torcedor do Parmeira, rapaz, e mete a boca no Parmeira, mas corneteiro que eu vou falar pra você, rapaz, tá vendo? Em vez de comprar avião, por que não compra jogador? Ô, diga de 3-1, sossegou, o bico sossegou. Mesa de som incrível, Gilberto Sufi. Parece o programa do Radinho. Vamos lá, Gabriel Ribeiro conosco também, e Gilberto Sufi, né? Giba Sufi. O Ratinho, eu vou falar pra você, Ratinho também é brincadeira, hein? E pior que minha mãe adora, rapaz, não dorme sem o Ratinho. De segunda-feira é bom, Ó, pra falar em segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, aqui é o seguinte, olha, de segunda a sexta, 11h30, o CH apresenta Nossa Área. Será que eu falei errado? Gabriel Ribeiro. Acertei? Bom dia ao senhor, viu? Nosso grande amigo aqui. O que eu já errei o nome do cara é brincadeira, velho. O que eu errei o nome do cara... Giba, um cafezinho pra mim, por favor. Eu cheguei cedo e o senhor Milton Neves, ele terminou cedo. A sorte que eu tava aqui, entendeu? Aí, deixa eu abrir o programa, senão a cornetagem prega fogo. Pronto! Tem que chegar cedo no serviço, seu Edu. Então, de segunda a sexta aqui tem o quê? Tem o Nossa Área, aqui na Rádio Bandeirantes, das 11h30, meio-dia. Aí termina o programa, o CH desce, né? Pega a escada aqui, vai que nem o Rojão, vai pro estúdio, porque meio-dia na TV Bandeirantes tem os donos da bola. O amigo Batista, comandando os nossos comentaristas, Orzinho, Tigrão, CH, eles se revezam. O dia certo de cada um, não sei, mas é esses três aí. Bom, e às 5 da tarde tem o Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes, ok? O Lucas, tá faltando quanto? 7? 6? Gente, tá faltando 6. Faltam 6 pra gente chegar em 20 mil no YouTube. Se inscreva, por favor, pelo amor de Deus. Fala pro vizinho, a sua esposa, o filho. Se inscreva. Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube. Faltam 6. Atenção, Brasil, quem dá mais? Tô que nem aquela moça da 13 de maio, hein? 13 de maio com o senador Saraiva. Tem uma mocinha bonitinha, eu passo lá só pra ver a locução dela. É loja de sapato, né? Atenção, olha a promoção, sapatinho, R$29,90, R$29,90. Pega. Eu tô nessa também com ela, hein? Faltam 6. Pega. Por favor. Muito obrigado. Bom, 11 horas no Brinco tem Guarani e Atlético Goianiense. Já o Boris comigo, Catarino, se não chegou, não quero saber, eu vou chamar. Tem que chegar. Horário. Está escrito na Escola de Cadetes. Na Escola de Cadetes está escrito assim: a hora não é nem antes e nem depois. A hora é na hora. Então, assim, vocês já viram que eu tô meio atacado hoje, né? O que acontece é o seguinte, já foi amplamente divulgado, a Ponte sexta-feira perdeu lá em Maceió, CRB 1.0, e ontem, em nota oficial, a Ponte comunica que Felipe Moreira não é mais o técnico. Então, buchicho tremendo, entre segunda e terça, um novo treineiro deve ser apresentado. E tem um detalhe, o presidente Eberlin já falou isso aqui, ele fica louco da vida, a imprensa não pode matar. Quando o Eberlin contrata o treineiro, ele já avisa, se vazar, você tá fora. Fechei com você, ok? Tá fechado, seu novo treineiro. Mas se a imprensa descobrir, eu distrato. Tá bom. Outra informação também, ontem à tarde, obrigado Gibinha pelo café, Deus te pague, viu? Grande Giba. Ontem, pela Copa Paulista no Majestoso, mais um fiasco. Ponte 0, Primavera 1, mais uma derrota. A Ponte não venceu, só empatou em Bragança, o resto perdeu. São 4 jogos. Olha o público no Majestoso, 273. Mais um prejuízo pra Macaca, tá? Essas e outras eu vou informando aqui, porque enquanto eu tomo um belíssimo cafezinho, um moço de Piracicaba vai falar. Ele chegou, as primeiras impressões, porque o amigo Batista, na sexta-feira, o Batista falou no ar aqui,
A Bandeirantes, ela sorteou 10 ingressos e o Batista foi no brinco. Teve uma dificuldade para acionar, porque uns guindastes enormes estavam no brinco, entendeu? Porque tá fazendo o serviço da nova iluminação. Então, trocar as lâmpadas, né? Trocar as lâmpadas do brinco. Sério que vai ser uma beleza. Você ser vizinho do brinco vai ser uma boa. Dia de jogo no brinco, pode apagar a luz. Você aproveita a iluminação do brinco, só deixa a TV ligada e tranquilo. Vamos à cabine Bandeirantes no Brinco de Ouro. Meu amigo Boris, eu vou falar uma coisa pra você. Bom dia, Boris. Bom dia, Boris. Bom dia, Leandro Boris. Porque coisa chata é pronunciar esse time de Goiás. Com todo o respeito, você de Goiânia, não tem nada, mas Atlético Goianiense. Você sai do O, Atlético, e vai pro G, Go. Atlético Go, e tem um tritongo na sequência. Atlético Goianiense. Isso mata. E você devagar, você fala, mas no giro do placar eu tenho uma dificuldade de rapidamente falar Atlético Goianiense. Atlético de Goiás. A turma fica brava lá em Goiânia, viu? Com razão, os nossos respeitos. Mas essa pronúncia é terrível. É ou não é, meu amigo Boris? Bom dia! Claro que é, filho do Zé. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Quando eu falo meu retorno não tá legal, mas a gente vai ajustar com a nossa equipe técnica. Mas não é fácil realmente. Atlético Goianiense, como você disse, agora melhorou. Agora tá um pouquinho de delay, mas tá melhorando. Sim. Pera um pouquinho, Boris. Um momentinho, só por favor, por gentileza. Só um pequeno ajuste. Você entrou completamente rajado. Opa. Foi melhor. Eu tô sentindo firmeza. Prossiga, por gentileza, Boris. Bom dia. Bom dia, Edu. Um abraço para você, um abraço mais uma vez pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, um tapete, né? Um tapete, não é um gramado, é um tapete. O gramado tá muito bem cuidado, aquela grama de inverno. E muita gente acaba se perguntando, mas por que 2 vezes se troca a grama de um estádio de futebol? De alto nível, no caso, e é o caso aqui do Guarani do Brinco. O gramado foi trocado, né, antes do início do inverno e realmente, mesmo com esse tempo seco, o gramado tá verdinho, com as listras, né, aquela listra mais clara, a outra mais escura. O gramado tá em perfeitas condições, não dá pro cara reclamar. Até o cabeça de bagre começa a jogar tranquilo aqui no gramado. Agora sim, sem delay, evidentemente o cara consegue jogar tranquilamente aqui. E o Guarani tem esta grande oportunidade, né, Edu? Nesta situação de Série B, nesta constante troca de líderes. E eu sempre costumo dizer que a Série B você não precisa estar na liderança. Você precisa estar entre os 4 primeiros, porque são 4 campeões. Claro que tem aquele campeão, aquele time que ganha o troféu, tem a vaga já na terceira fase da Copa do Brasil, mas evidentemente você na quarta colocação sobe. Foi assim com o Guarani em algumas ocasiões. E é isso que o Bugre tem que fazer, sempre se manter aí entre os líderes da competição. A campanha em relação ao ano anterior é totalmente favorável, né? O Guarani, o ano passado, terminou o primeiro turno com apenas 18 pontos, já tem 29, pode chegar a 32, estar a 2 do time que é o 4º colocado, se bem que ainda vamos ter algumas partidas, mas de qualquer forma terminará muito bem esse primeiro turno na competição. Pega esse Atlético Goianiense, Edu, já são 7 jogos sem perder. É claro que foram muitos empates, tanto é que na última rodada acabou empatando diante do Mirassol, mas jogando em casa, no Brinco, com o apoio da torcida. Chegávamos aqui à cabine da Rádio Bandeirantes, muita gente do lado de fora do estádio Brinco de Ouro da Princesa, muita gente nos parando, né, dizendo, vou estar ligado, vou estar acompanhando a transmissão, e é sempre muito legal, bacana realmente esta interação do ouvinte do torcedor bugrino para com o nosso trabalho. Já estamos por aqui no tapete verde do Brinco, 11 da manhã, a bola rola do Zaçô. Gostei, brilhante, gostei do entrê de Boris. Edu, cadê meu bom dia? Bom dia, Marisa, minha querida Marisa, sempre comigo, sempre conosco, sempre na Band. Um beijo, viu, Mar? Vai fazendo almoço aí, Mar. Almoço são 2 e jantar são 3. Grande Marisa. Bom dia, esse dragão goiano é uma pedra no sapato do Bugre, são 19 jogos. Olha, o Laco é um grande amigo que me ajuda aqui nas estatísticas. E ele tem razão, tá aqui 5 vitórias do Guarani, 4 empates e 10 vitórias do Atlético Goianiense. Eu me lembro de 2008, cara, 2008, brasileiro da Série C. O Guarani subiu, aquele jogo contra o Águia de Marabá.
E quem foi o campeão foi o Atlético Goianiense. O Guarani foi vice. E teve um jogo, cara, aqui em Campinas, tinha um tal de Marcão, você quer ver? Deixa eu ver aqui no site do Mariolani. 2008, olha aqui, Guarani 0, Atlético 3, 25 de outubro de 2008, aí, Série C. Quem que era o treineiro? Luciano Dias, o técnico da Voz Bonita. O técnico Luciano Dias. Guarani subiu, tava Xandão, Maranhão, lateral direito, deixa eu ver quem mais aqui, Nunes, volante. Acho que não é a época do Humberto Loser, é um pouquinho mais para trás, 2005, né? 2005. Vamos lá, informações do Guarani, agora 10 horas e 2 minutos. Cadê o meu repórter, hein? Bom dia, Vladimir Catarino. Fala, Edu, bom dia, tudo bem? Melhor agora, rapaz. Bom dia. Você sabe como é que foi, né, Catarino? Manhã de domingo, passou na padoca. E só hoje cedo que eu contei em casa que tinha errado, entendeu? Verdade. Muita psicologia, hein? Tem. Você é cara sábio, você sabe resolver situações como essas, Edu. Mas de novo! Não, mas sabe o que é? Volto já. Sumi. Tem que ser. Você volta depois e explica o que foi fazer de manhã, né, Edu? Olha, Edu, estamos aqui já no gramado do Brinco, como disse o Boris no seu primeiro destaque, é coisa linda esse gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, é um tapete, realmente só não joga quem não sabe jogar. A expectativa fica pela presença de um bom público, o Guarani, depois de muita insistência do torcedor, ele fez promoção de ingressos na Cabeceira Sul ao preço de R$20, né, o ingresso inteiro, R$10 a meia entrada, e chegando aqui ao Brinco já deu para ver uma grande movimentação, deveremos ter um grande público realmente nesta manhã de domingo para acompanhar o Bugre. Guarani que vem de vitória, bateu o ABC na última rodada, quer se aproximar ainda mais desse G4 do Campeonato Brasileiro e terá 3 alterações forçadas no time, né? 3 mudanças por cartão amarelo. O Valber recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso. Também não teremos a presença do Matheus Barbosa e também o Bruno José. Os 3 jogadores estão aí suspensos. O Alan Santos deve voltar à zaga, né, no lugar exatamente do Valber, depois de um bom tempo machucado, está recuperado, volta a formar a dupla de zaga com o Lucão. Lucas Araújo vai substituir o Matheus Barbosa no meio-campo e também o Isaac volta ao time titular no lugar do Bruno José. Regis voltou a ser relacionado, vai para o banco. O Robinho, atacante que chegou também, já foi relacionado, vai para o banco. É o Guarani bastante confiante nesta partida contra o Atlético daqui a pouquinho aqui no Brinco, Edu. E os guindastes que o Batista viu aí na sexta-feira, eles estão no Brinco ainda, ô Catarino? Não, eles deram uma recuada, na verdade. Estão bem guardadinhos ali, porque algumas torres já estão sem nada de lâmpada, né? Como nós falamos lá no interior. Então já está seguindo esse processo de troca do sistema de iluminação aqui do Brinco. Algumas torres estão sem lâmpada nenhuma e o trabalho deverá continuar aí a partir de segunda-feira nesse processo de troca do sistema, todo o sistema de iluminação. Não é algo simples, viu? É um trabalho muito bem complexo, complicado, mas como você disse, vai ficar muito boa a iluminação do Brinco de Ouro, Edu. Qual é o nome do atacante que vai pro banco, recém-chegado? É o Robinho. Robinho lá de Minas, né? Isso, estava na URT, na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Deixa eu colocar aqui o Robinho no banco. Veio da URT, o Regis, você falou que retorna, tá no banco. Isso. Escalação não saiu ainda, não, né? Só temos a confirmação dessas alterações. No mais, deve ser aquela mesma... Opa, acabou de sair. Acabou de sair, Edu. Você pediu, está na pedra a escalação. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você olhando na escalação, o Guarani tem divulgado, não na ordem, deixa eu ver aqui. Ordem numérica. É ordem numérica. Oh, meu Deus do céu. Já complica pro seu Edu, entendeu? O Edu tá com 67 anos, mudou, complicou. Você sabe como é que é, né? Não, mas eu estou aqui para ajudar, Edu, a você e ao torcedor bugrino. Sensacional. Espera um pouquinho que chegou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Mandei a escalação aí. Sensacional. Então vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se o maestro Gilberto Sufi está atento. Como é que tá o... Atenção, maestro Gilberto Sufi, Bugre... Aê, tá vendo? Tá ligado. Tá ligado, já pegou o cafezinho pra mim. Giba tá aqui, tá hoje, hein? O goleiro é o Douglas Borges, o Pegorari, Pegorari tá fora também, né? Não é isso? O Pegorari deve voltar apenas contra o Ceará, lá no mês de agosto, no começo de agosto. Então vai, pelo menos 2 jogos aí, o Douglas Borges ainda segue como titular. Mas não é possível, aquela dor que ele sentiu lá no jogo foi fora.
Mas como é que pode o goleiro ter problema de contusão, né? Vamos muscular, lá, né, Edu? Normalmente é muscular, foi o que aconteceu com o Pegoraro, por isso ele tá fora. Beleza, vamos desculpa. Lá? Vamos lá, meu querido, tô te atrapalhando. Manda Imagina, você nunca atrapalha, você sempre adenda. Douglas Borges é o goleiro 31, o lateral direito é o Diogo Matheus, né, capitão do time 13. Hoje a dupla de zaga tem Lucão 3, Alan Santos 12 e o Mike vem na meia dúzia. Meio campo com o Lucas Araújo 21, Matheus Bueno 18, Isaac 29, Bruninho tem a 27, João Victor 19, Derek 11. Esse é o time do Guarani, portanto, escalado pelo técnico Humberto Lousa. Douglas Borges 31. O sistema defensivo conta com o Diogo Matheus com a 13, o Lucão 3, o Alan Santos 12, o Mike meia dúzia. No meio campo temos hoje o Lucas Araújo com a 21, o Matheus Bueno 18, Isaac 29, Bruninho 27, Derek 11, João Vitor 19. É o Guarani que está pronto para pegar o Atlético Goianiense. Pera um pouquinho banco só. estarão a Oi, não, pois não. Não, assim, só dar uma engolidinha aí, tá seco, eu sei que tá, esse tempo é seco, é terrível. É o seguinte, então, os volantes, quem que é o primeiro volante aqui? É o Lucas Araújo, né? Isso, que joga no lugar do Matheus Barbosa. Isso, e ao lado dele, Matheus Bueno. E quem fica, teoricamente, para armar é o Isaac. Deixa eu ver, é o Isaac. O ataque tem... Deixa eu ver Bruninho. Aqui. Bruninho, Derek... E João Vitor. Isso. Bruninho, Derek e João Vitor. Vamos pro banco, então? Levando em conta a formatação das partidas anteriores, né? Ficaria Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. O Lucas Araújo, o Matheus Bueno e o Isaac, Bruninho, João Victor e Derek. No banco, Edu, estarão o goleiro Álvaro, hoje com a 22. Pela primeira vez é relacionado o Robinho, tá com a 8 no banco de reservas, Edu. Robinho. Bruno Mendes tem a 9. O Alvarinho, voltando, né, depois de cumprir suspensão, com a 14. Eliel com a 15, né, o Alvarinho já havia voltado na partida anterior. Eliel com a 15. Titi, 16. Lucas Silva, 20. Wenderson, 23. Bernardo, 28. Ian, 30. Kaique, lateral, né, recém-chegado também, 36. E o Regis, 78, Edu. Então, Regis voltando, mas no banco de recém-chegado tem esse goleiro Álvaro, que já estreou, tá no banco. O Kaique... mas já estava desde o ano... O Álvaro já chegou há algum tempo, né? Não é tão recém-chegado assim. O Kaique, que é novidade, né? Que é o lateral esquerdo contratado recentemente. E o Robinho, né? São os dois jogadores mais recentes desse elenco que hoje estão no banco de reservas. O Kaique entrou um pouquinho, né? No último jogo. Entrou sim. Natal, entrou no né? jogo contra o ABC. Entrou exatamente no lugar do Mike no segundo tempo. Por precaução, o Mike sentiu um pouquinho, cansou e o Kaique entrou no lugar dele. O Ian também é da base, jogou aquele dia lá no lugar do Diogo Matheus. Deixa eu ver quem mais. O Titi volta da base, zagueiro, né? Tá no banco, deu uma sumidinha. Eliel é o lateral esquerdo, né? Da base. Lateral esquerdo. O Ivan Alvarinho, ele tá com o contrato, parece que para terminar, tá negociando, né, a renovação, né, Catarina? Exato, o empréstimo dele, o contrato termina no próximo dia 30, né, mas já há uma conversa muito avançada entre o Guarani, o staff do Alvarinho, também o pessoal do Boca Juniors, que é o clube que detém os direitos do jogador. Todos querem que ele fique, né, ele quer ficar, o Guarani quer ficar, o Boca quer que ele continue aqui, então uma tendência é que não tenhamos problema nessa renovação do empréstimo do Alvarinho. Que tem no contrato, tá na hora de comprar alguma parte, né? Então, eles vão prorrogar isso, tentar um empréstimo sem ter que comprar nada, né? Exato, manter o empréstimo, né? Sem ter a necessidade da compra, até porque ultimamente ninguém tá comprando muito não, né, Edu? E o Atlético já tá na pedra também quando quiser. Opa, atenção, nosso maestro Gilberto Sufi, o Atlético Goianiense. Meu estandarte, modéstia, minha força quente. Ainda comandado de forma interina pelo Anderson Gomes, o Atlético está escalado com Ronaldo, é o goleiro 1, Bruno Tubarão tem a 2, Gasal 3, Alex com I e X no final, Alex 4, Heron meia dúzia. Matheus Salles tem a 5, Raudinei 8, Kelvin 7, o Shailon tem a 10, Silas 11 e Gustavo Coutinho
com a camisa 9. Esse time do Atlético Goianiense, vou repetir aqui para o pessoal que está ligado conosco, o time do Atlético com Ronaldo 1, Bruno Tubarão 2, Gasal 3, Alex 4, Heron meia dúzia, Matheus Salles 5, Raudinei 8, Kelvin 7, Shailon 10, Silas 11, Gustavo Coutinho 9. No banco, o Anderson Gomes vai ter à sua disposição o 12, Diego Loureiro, o 13, Emerson Santos, o 14, João Maestro, que Boles gosta, né, e conhece muito bem, Renato 15, Serrato 16, David Braga 17, Ayrton 18, Léo Pereira 19 e Daniel com a 20. Esse é o Atlético de Goiás. Ah, foi bem, Atlético de Goiás, é mais fácil. Deixa eu ver aqui, alguém que passou por Campinas, não tô vendo aqui. Esse Shailon é aquele que era do Botafogo do Rio, será que é Shailon? Shailon, Silas, Gustavo Coutinho, deixa eu ver no banco aqui, Diego Loureiro, Emerson Santos, Renan, Serrato, não me é estranho, Serrato, David Braga, Ayrton, Léo Pereira, Daniel... esse Serrato que tem que dar uma olhadinha nele, esse é um que jogou no Atlético Paraná, jogou na Ponte também, teve algo parecido. Vamos lá, quem que apita aí, Catarino? Hoje a arbitragem do jogo a cargo do Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Árbitro experiente comanda o jogo do Guarani hoje. Vai ser auxiliado pelo Thiago Augusto Capes Diel, pelo Michael Stanislau e no VAR estará Felipe Jorge Bennett, Edu. Olha, o árbitro Leandro Pedro Voaden, conhecidíssimo, gaúchão, 48 anos. Ele é agente de esportes na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. O que faz o agente de esportes, eles colocam de uma maneira que é para não saber muito da vida do árbitro, entendeu? O bandeira 1, Thiago Diel, vamos resumir, Thiago Diel, 37 anos, é professor de educação física, tá dentro do padrão. Se não for professor de educação física, é... funcionário público ou autônomo, é um dos três. Mas tá aqui o Thiago. Bandeira 2. É Michael que fala? Stanislau? Michael Stanislau. Ele tem 34 anos, é personal training. Na cidade de Montenegro, Rio Grande. Parabéns. É isso aí. 11 horas então, Guarani e Atlético Goianiense faturando, hein? Na sequência, voltamos do Concentração com Boris, com Catarino. Quem comenta hoje? CH e Tigrão. Tigrão e CH daqui a pouco pintando na área. 11 horas, hein? Eu também acho que vai ser a última, porque o Guarani tem jogado 11, para não jogar à noite, porque tá reformando a iluminação. Mas depois, olha, o Guarani vai parar com esse negócio de 11 horas, hein? Para com esse negócio de 11 horas, pelo amor de Deus. No tradicional aqui, horários exóticos no Brasileiro da Série B. Olha, voltamos em 1 minuto e meio, 10h14. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Concentração. Deixa eu ver aqui, o último jogo do Guarani no Brinco foi contra o Londrina, né? No dia 8 de julho, Guarani 2, Londrina 1. Tô aqui com o boletim financeiro. Público 4.582. Quanto é que foi a renda?
120 mil. Deixa eu ver se deu lucro ou prejuízo. Opa, deu... Nossa, deu... deu lucro de 40 mil. Bom, hein? Deixa eu marcar aqui, peraí. Eu tenho controle aqui, 40 mil de lucro. Lucro, 40 mil. Deixa eu ver qual foi o melhor público na Série B. Porque teve promoção de ingresso, não teve, Catarino? A Cabeceira Sul, mas... Hoje sim. Primeiro jogo com essa promoção de ingressos, Edu. R$20 o ingresso inteiro, R$10 a meia entrada para a Cabeceira Sul. Nos demais setores, ou aquele valor já vinha sendo cobrado durante todo o campeonato, R$60 o ingresso inteiro e R$30 a meia entrada. Olha, o melhor público foi Guarani 2, Sampaio Correia 0, foi no dia 13 de maio, deu 5.400 e deu um lucro de 65 mil. Vamos ver se hoje, melhor público no Brinco, Guarani era sexto colocado, mas o Mirassol ganhou ontem, nesse momento é sétimo, mas pode retomar. 5.430, o melhor público no Brinco até agora, no Brasileiro da Série B. Bem, Guarani acho que bate, hein, Edu? Oi? Eu acho que bate esse público hoje, hein? Tá animadão aí, tá chegando aí? O pessoal tá chegando em bastante número, acho que dá pra bater esse número. Claro que a renda diminui um pouquinho, né? Porque a promoção de ingressos, mas o público deve bater nessa casa hoje sim. Opa, vamos lá, vamos dar uma comentada aqui então, o Guarani já escalado, deixa eu ver aqui, vamos lá, seu CH, o goleiro é o Douglas Borges, tá fora da ordem aqui. Tá fora da ordem aqui e para colocar na ordem aqui... Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, Bruninho, João Victor e Derek. Lembrando que Alan Santos no lugar do Valber, o Lucas Araújo no lugar do Matheus Barbosa e o Isaac no lugar do Bruno José. Pois não, bom dia CH, Guarani escalado. Tudo bem, Edu? Bom dia a todos. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sempre a expectativa de vitória, mas sabendo que o Atlético Goianiense vem aí num momento diferente. O Anderson Gomes, que ainda é interino, 2 partidas importantes, ganhou em casa do Sport 3-1 e empatou a última partida contra o Mirassol. É um time que está aparentemente no momento de organização e no momento positivo. Está ali com 27 pontos, Guarani com 29. É um jogo que tecnicamente se parece muito, mas o Guarani vem de vitória fora de casa e o trabalho do Louser começa a aparecer. Um trabalho bem alicerçado, um trabalho muito organizado nesse início, né? O trabalho dele está apenas no início, um pouco mais de 30 dias de trabalho. E ele apresenta para esse jogo algumas mudanças já esperadas, outras nem tanto. Eu tinha a convicção que o Lucas Araújo seria utilizado no lugar do Matheus suspenso. O Matheus Bueno vai ser o primeiro volante, porque ele faz esse trabalho. No lugar do Barbosa logo joga o Lucas Araújo. Isso teórico, tá? Na prática pode inverter os 2 volantes. Mas na teoria quem sai mais é o Lucas Araújo. Mas pode inverter. E a novidade, ele acrescentar aí com a suspensão do Bruno José, o Isaac. E como é que o Isaac vai funcionar? Aberto do lado esquerdo, trabalhando numa faixa de campo atrás, logo na frente do Mike, ou ele inverte de novo, põe o Isaac por dentro e o Bruninho por fora? A gente vai ver só na prática. Mas o Guarani tem também uma modificação na zaga, volta o ex-titular Alan Santos, não é? E vamos ver se ele vai fazer no lugar do Valber, uma boa dupla com o Lucão. É uma grande incógnita, vamos ver como é que ele está recuperado. Ele é um jogador interessante, espero que o Guarani não tenha problema nisso. No restante está tudo mais ou menos igual, mas eu assim, não preocupado, porque o time me parece muito confiante, muito na mão do técnico Humberto Louser, mas você perder o Barbosa e o Bruno José no mesmo jogo, na minha opinião, faz falta, não é? O Lucas Araújo, como segundo volante, não tem entrado bem. Ele tem, no máximo, tendo aí um comportamento de não comprometimento, mas acrescentar, como o Barbosa acrescenta, chegando na frente, fazendo aquele corredor do lado direito, aparecendo dentro da área. Eu não sei se o Lucas Araújo, tomara que hoje consiga, mas até agora eu não assisti. E o Isaac é um jogador muito irregular.
Ele demonstra bons momentos que ele fica completamente apagado, divorciado do jogo. E eu espero, Edu, que ele entre ligado. Mas não vai ser fácil. Eu repito, vem um Atlético Goianiense que joga num estilo muito parecido com o do Guarani, mas vive um momento também de recuperação e de afirmação no campeonato, Edu. Perfeito. Edu. Grande CH pela ponta esquerda. Oi, Catarina, o chamado? Você acertou, viu? Esse Serrato é aquele mesmo que passou pela Ponte Preta. Jogou na Ponte entre 2015 e 2016. Ele é do Paraná, né? Ele tem 29 anos de idade, nasceu em Curitiba, do Paraná. Ele veio para Ponte Preta e da Ponte Preta ele foi para o Tupi. Então é aquele Serrato mesmo, hoje está no banco de reservas do Atlético. Não é Marcos Serrato, se não me engano? Marcos Serrato, isso. Então, na Ponte teve um jogo, rapaz, entre Ponte e Paraná, Copa do Brasil, ele deitou atrás da barreira. Deitou na barreira, ele jogava no Paraná. Isso, ele veio do Paraná para Ponte. Isso. E aí, nas cobranças de pênalti, ele perdeu um pênalti. A Ponte ganhou aquele dia. Me lembro dele, loirinho e tal, tá aí na fita. Exato, aí. ele mesmo. Surgiu um buchicho essa semana de um provável consulta de preço para Derek. Isso foi noticiado aqui durante a semana. Eu não sei quem que... A Arábia está comprando tudo, eu não sei se foi a Arábia. Teve um buchicho do Derek essa semana, não teve, Catarina? Os dois jogadores foram sondados, viu, Edu? Não somente o Derek, mas também o Bruninho. Bruninho também recebeu sondagem. O próprio técnico Humberto Louser disse que é natural que isso aconteça, né? O time está se destacando, os jogadores estão se destacando, então é natural que existam sondagens, mas proposta oficial, aquela no papel timbrado, não chegou nenhuma ao Guarani por nenhum jogador por enquanto, Edu. E a janela já está se fechando aí na semana que vem, no dia 2, né? Dia 2, hein? Dia 2, fecha a janela. Ninguém entra, ninguém sai. Até dia 2. Hoje é 23. Tem mais uma semana, um pouquinho mais de uma semana aí. E tudo bem. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Sempre chegando mensagem aqui. Deixa eu ver o que mais. Perfeitamente. Eu tava aqui numa boa, de repente, eis que pela ponta esquerda surge Tigrão. Quanta honra! Grande Tigrão, bom dia, seja bem-vindo, Tigrão. Bom dia, Edu, bom dia aos amigos da Bandeirantes. Um grande abraço aos amigos do Concentração. Domingão de manhã, um domingo lindo em Campinas e em toda a região. Provavelmente teremos um grande jogo de futebol. Guarani vem crescendo na competição, os resultados aí, Edu, acabaram ajudando quem está atrás e quer chegar no G4, né? Todo mundo patinando. O Criciúma, por exemplo, brigava pela liderança, perdeu em casa para o Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino disparou, é verdade. O Novo Horizontino disparou. Isso é uma realidade. Agora, no caso de uma vitória do Criciúma, seria pior para o Guarani, porque o Criciúma estava na frente. Né? Aí a gente vai para Goiânia e o Vila Nova também brigando pela liderança, também com 34 pontos, derrapa e apenas empata com o Lanterna ABC. Então parece que os astros estão se alinhando e de alguma maneira podemos entender aqui com muita clareza que o Guarani entra com uma motivação especial e o jogo é extremamente importante também por isso. É a chamada virada do turno, né? E é muito bom virar bem posicionado. Nós sempre fizemos essa conta aqui, junto com um amigo ouvinte da Bandeirantes, que todo mundo que virar na casa dos 30, ou além dos 30, com mais de 30, estará na briga diretamente pelo acesso. Então, Novo Horizontino 36, Vila Nova 35, Vitória 34, Criciúma 34. Todo mundo já jogou 19 vezes. Só o Vitória. Vitória ainda tem um jogo por realizar. O Sport também. Mas o Sport ainda joga hoje, né? Joga hoje. E o Vitória... Você imagina o público amanhã, Tigrão, no Barradão, hein? Vitória e Chapecoense. Se o Vitória ganhar... termina... Vitória e Sport, o Sport pode chegar a 35 e o Vitória pode chegar a 37, seria o líder. É realmente um público esperado lá, gigantesco. Mas o Guarani pode virar, em caso de vitória, com 32. Portanto, encostadinho, coladinho. E esse é um cenário extremamente positivo para o Guarani, mas ele precisa fazer a lição de casa bem feita. O Atlético Goianiense é um time de altos e baixos, mas também quer chegar com 30. Tem 27, né? Só que é aquela história que a gente sempre diz aqui. Todo mundo quer chegar.
Aliás, esse Atlético Goianiense também vai fazer o seu 19º jogo, vira hoje. Quem tem um jogo a menos para valer mesmo são aquelas equipes que não jogaram no meio de semana passado por conta do furacão lá, dos problemas climáticos no sul do país, quando o Avaí e também a Chapecoense não puderam viajar. Então a gente tem aí o Botafogo, a própria Chapecoense, enfim. Mas o que realmente interessa é que o Guarani faça uma partida coesa, uma partida sólida, uma partida de organização, que ele, chegando a 32 pontos, vira o turno com imensas possibilidades de atingir o número mágico de 64. Teria feito 50% no primeiro turno. 30, se empatar, não é de todo ruim, mas já dá uma distância para aqueles que estão na frente, a dificuldade já é maior. Acho que a vitória é fundamental, é imprescindível para que o Guarani continue, meu caro Edu Pinheiro, alimentando o sonho de retornar à Série A do Brasileirão no ano que vem. Olha, e o Derek é vice-artilheiro da Série B com 7, hein? 7, Wagner Love tem 9. Wagner Love do Sport. O Sport contratou o Diego Souza. Diego Souza. É isso aí, Boris? Diego Souza. Contratou Diego Souza, ele retorna, né, ao Sport depois de um período no Grêmio. E é um cara que, evidentemente, está na descendência, né, Edu? Mas é um cara que decisivo no Campeonato Brasileiro da Série B, é um cara decisivo. Olha, ontem tivemos Mirassol 2, Tombense 0, Vila Nova e ABC, quem diria? Disse o Tigrão aí. E não é que o ABC faz 1-0 a 35 segundo tempo, o Atlético empatou a 50. E fizeram festa lá no Oba, em 10 mil pagantes, é o máximo que cabe no Oba. Quando o Guarani jogou lá, também foi 10 mil. Lá eles arredondam, eles colocam tudo à venda, faz promoção e fecha. Qual é o público? É 10 mil. É o máximo. 249 mil de renda. Mesma coisa contra o Guarani, foi 0-0 lá, Guarani. Criciúma 0, Novo Horizontino 1. Disse o Tigrão bem, Novo Horizontino dormiu na liderança. O Criciúma, para aprontar em casa, de vez em quando dá uma pisada na bola em casa. Ituano 0, Avaí 1, quem diria, hein? Avaí lá embaixo, vence e deixa o ABC na última. Gol de Denilson. Pode reparar, o que tem de gol no final dessa Série B é uma enormidade. Público em Itu, 1.240. Público em Itu não tem mais de jeito nenhum. Teremos Juventude Ceará 15h30, Sampaio Sport 18 horas, ficando para amanhã, 19 horas, Vitória e Chapecoense. E também memorário Londrina e o Botafogo de Ribeirão. Disse o Tigrão, repito, Botafogo, CRB, Chapecoense e Avaí terminam com jogo a menos. Esse primeiro turno, devido aos jogos não realizados, muita chuva em Santa Catarina, Chapecoense e Avaí não tiveram como se deslocar. Não tiveram. Agora, no Brasileirão, gente, eu vou falar para você, a cada público, Flamengo e América Mineiro 1-1, sabe quanto de público? 65.400, 3 milhões e 900, quase 4 milhões de renda. Palmeiras 3-1 no Fortaleza, 39.600, com 2 milhões e 700 de renda. Bahia e Corinthians 0-0, 43.700. Renda 1 milhão e 700. Cuiabá 2-1 no São Paulo, 34 mil na Arena Pantanal, 2 milhões de renda. E o Filipão não ganhou ainda, hein? O Filipão não ganhou ainda. Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, 37 mil de público, 2 milhões e 600 de renda. Hoje tem Santos e Botafogo, 16 horas, Bragantino e Inter às 16, Cruzeiro e Goiás, 16 no Independência, 18h30 Vasco e Atlético Paranaense, e amanhã fecha com Curitiba e Fluminense. Oi, Edu. Sim? Não, só rapidamente, né? A gente falou sobre a questão aí da iluminação que está sendo trocada. As duas torres aqui a rua de entrada do Brinco é a Imperatriz, né? Imperatriz Leopoldina. Aqui não tem absolutamente nada de lâmpada, né? Não sei se é um trabalho rápido agora, talvez seja só a colocação, mas não tem nada, né, em relação a isso. E o próximo jogo do Guarani em casa é no dia 2, já no dia 2, é uma quarta-feira, 9h30, contra o Ceará. Vladimir Catarino já ficou de verificar se haverá possibilidade, né? Talvez seja só uma colocação, mas nesse momento, torcedor que chega aqui ao estádio, quem vem para trabalhar, não tem nada, absolutamente nada. Apenas a torre, ela está aqui, né? A torre, evidentemente, mas não tem as lâmpadas. Não sei se haverá tempo hábil, tem um pouco mais aí de 10 dias
Eu acho até que dá, mas existe essa possibilidade, por exemplo, da iluminação, né, ser prejudicada nesse jogo que o Guarani realiza aqui no dia 2 contra o Ceará. É que segundo o engenheiro Gilberto Suff, é o seguinte, tem chama grid, ô Suff? Grid é onde prende os holofotes. Então eles tiraram o grid, o serviço é feito em terra, entendeu? Pega o grid, gruda as lâmpadas, depois sobe o guindaste e prega na torre. Então tá mais moderno hoje, viu, Boris? É feito em terra. Sensacional. Olha, é o seguinte, tá faltando um pouquinho. Como é que estamos aí, meu querido amigo Lucas Pessoa, operador do YouTube, nesse momento, pela ponta esquerda, analisando, finalizando. Faça a sua inscrição, por favor. Tá faltando um pouquinho, hein? Faltam 3? Faltam 3 para 20 mil! Mas o Boris, com o pulmão dele cheio, renovado, sensacional, de Piracicaba, acordou cedinho. Vai pedir, pelo amor de Deus, a galera vai atender. Vamos chegar a 20 mil, se Deus quiser. E olha, tem a promoção da Uesco, hein? Tem a promoção da Uesco. Quando terminar o jogo, já vou dar a dica para você, de novo, uma furadeira da Uesco. Como é que eu faço, Chico Edu? Assim que terminar o jogo, no YouTube, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá vai estar o número do WhatsApp e vai estar uma senha. E para esse WhatsApp, você vai mandar o nome completo, o CPF e essa senha. Nome completo, o seu CPF e a senha. Manda para esse WhatsApp, você vai estar concorrendo. Mas é uma participação por CPF. Não adianta colocar 10, 20 vezes o seu CPF que o sistema não aceita. É um só. Então coloque o seu, da esposa, do filho, do vizinho, do amigo. Passa um WhatsApp para um amigo aí para participar, tá bom? E a gente fala o nome ainda dentro do nosso apito final. Agora é apito final, o nome do vencedor. E a produção entra em contato para retirada da furadeira. Outra coisa também, o sorteio é realizado pelo site Sorteador. Não é ninguém, não sou eu, não é o Batista, não é o Tigrão que vai lá e escolhe, não. É feito pelo Sorteador, site Sorteador, uma furadeira da Uesco. Agora 10h33, final do Concentração. Vem aí, chegou? Vamos lá, Giba! Os tambores rufando, muito obrigado, sensacional! O que é isso? Eu vou entregar pro Boris com 20 mil inscritos! Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Final do Concentração com 20 mil inscritos no YouTube. Vem aí o Manso de Piracicaba para Guarani e Atlético Goianiense. Até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Concentração. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jornada Bandeirantes. de bola, B de Bandeirantes. Nós estamos aqui de novo. Um grande e forte abraço a você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes neste domingão ensolarado em Campinas. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já já a bola rola pela última rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugrão embalado, vem de um grande resultado fora de casa quando derrotou o ABC. Encara o Atlético Goianiense
Guarani que já tem superada a sua campanha em relação ao ano passado. Quando somou apenas 18 pontos, já tem 29 e pode chegar a 32. E, consequentemente, não perde de vista os 4 primeiros colocados nesta competição. Do outro lado, o adversário complicado, o Dragão não perde há 7 jogos. Tem 27 pontos e, evidentemente, vai querer complicar a vida do Guarani. 11 da manhã, a bola rola e você vem junto comigo no futebol da Rádio Bandeirantes, porque a partir de agora, o show de bola vai começar. Agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas e 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E com imagens no YouTube, para você que está me vendo aqui na cabine do Brinco, um grande abraço para você, muito bom dia. Chegamos a 20 mil inscritos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos continuar crescendo, agora a meta já sobe. Quem sabe 21 mil, daqui a pouquinho 25 e logo 30 mil inscritos no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está nos acompanhando, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, espalhe para geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã de sol em Campinas, vamos juntos para Guarani Atlético Goianiense. Jogo do Bugre que fecha esta primeira fase, primeiro turno no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui na Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira mais no site bshow.com.br. E para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol da Bam Bam Bam. 10h44 no horário oficial de Brasília e a partir de agora girando o timaço de Carlos Batista, espalhando o som forte e pesado de credibilidade tradicional do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com as primeiras informações do programa antes da bola começar a rolar. Alô, Vladimir Catarino, seu destaque. Bom dia, Vlad. Bom dia, Bolis. Um forte abraço para você. Um bom dia também para o ouvinte ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Bugre quer manter o embalo, 100% de aproveitamento em casa, com o comando do técnico Humberto Louser. Time que tem, pelo menos tinha até o início da rodada, a melhor campanha após a data FIFA entre todos os participantes da Série B. A equipe tem desfalques hoje, não conta com o zagueiro Valber, suspenso, 3 cartões amarelos, suspensão também para Matheus Barbosa e Bruno José. Mesmo assim, com mudanças, com modificações, Regis voltando ao banco de reservas, a confiança é a palavra de ordem no Guarani para encarar o Atlético. No quinto sinal são 10 da manhã, mais 45 minutos. Daqui a 15 minutos a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O torcedor vem chegando, a expectativa de um bom público. E o Dragão, quais são as últimas do Atlético Goianiense, Vladimir Catarino? O time que vem de 7 jogos sem derrota no campeonato, mas foram 5 empates, apenas 2 vitórias. Comandado de forma interina pelo técnico Anderson Gomes, não terá hoje o lateral direito Rodrigo Soares, que está machucado. Jefferson, lateral esquerdo, foi embora para o Vasco. E o atacante Luiz Fernando recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso. Aí, portanto, Vladimir Catarino atualizando tudo de Guarani Atlético Goianiense. Para comentar este jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Rádio Bandeirantes escala sua dupla de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado, seu destaque. Bom dia, CH. Bom dia, Bolis. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A expectativa é sempre de vitória, mas o Guarani tem 2 mudanças, uma no meio de campo, outra no ataque, que pode ser também uma variação de jogadores de meio campo. O Lucas entra no time, o Isaac também, e o desempenho a gente tem dúvida.
O Guarani vive um ótimo momento, joga em casa, o time está organizado e esperamos, com confiança e com muita determinação, que o Guarani consiga 3 pontos importantíssimos dessa virada de turno. O adversário é perigoso, é um time, como você já destacou, não perde há 7 jogos, vem numa sequência legal, portanto, certeza de um grande jogo de futebol. Leandro Boles. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião e o seu destaque. Bom dia, Tigrão. Bom dia, Boles, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Expectativa, sim, de um grande jogo, um clima muito legal para a prática do futebol, não tá frio, não tá muito calor. Claro que meio-dia, com o sol a pino aí, o desgaste físico é maior. Acho que esse aspecto pode definir a partida pelo horário impróprio do jogo, mas é necessário se fazer nesse horário, até por um pedido do Guarani também, que está sem sistema de iluminação no momento, está fazendo lá uma ampla reforma, vai melhorar muito. Eu acho que os desfalques são importantes. O Bruno José vive um bom momento, né? O meio de campo aí com o Matheus Barbosa parece que tem mais consistência de marcação, mas eu gosto do Lucas Araújo que entra, é um cara que marca bem, que chega à frente como surpresa e que arrisca bater em gol. Pode prestar atenção durante a partida, ele deve dar 5, 6, 7 chutes a gol por partida, é um cara que acredita nesse fundamento do chute de fora da área, acho que não vai ter problema. E na zaga, não é? O Valber deu um encaixe legal aí com o Lucão, tá com o 3º cartão amarelo, vem o Alan Santos, que também já jogou muitas partidas ao lado do Lucão, não vejo maiores problemas e entendo que apesar desse retrospecto recente, com técnico interino e tudo, do Atlético Goianiense, que empatou demais e vem aí, lógico, para jogar reativamente, não acredito que ele saia para cima do Guarani numa luta franca, aberta, que vá para agredir, vai jogar, mas vai puxar as linhas um pouco e cabe ao Guarani ter a agressividade, a autoridade de quem joga em casa, partir para cima e fazer prevalecer o seu melhor momento no campeonato, num jogo equilibrado com pequeno viés de favoritismo para a equipe de Campinas, meu queridíssimo Leandro Boles. Este é o Tigrão, o fera da opinião, ao lado do CH, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Já a bola rola aqui no Brinco. Vamos ao destaque da Macaca, Ponte que perdeu na última sexta-feira e não tem mais treinador. Felipe Moreira foi demitido, Vladimir. Exato, meu caro Boles. O Felipe Moreira não resistiu aos maus resultados, principalmente depois da derrota na última rodada. A diretoria já trabalha com alguns nomes, não quer adiantar. Adilson Batista seria um desses nomes. O anúncio deve acontecer até a próxima terça-feira. A Ponte volta a campo no domingo da semana que vem contra o Vitória. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, um grande abraço mais uma vez. Bom dia, Edu Sasso Pinheiro. Sim, outro grande abraço a você, grande Boris, a todos daqui. Especial aos amigos da Bandeirantes. Olha a última rodada da Série B, então na sexta Série B 1.0, ontem Mirassol 2, Tombense 0, Vila Nova 1, ABC também 1, Criciúma 0, Novo Horizontino 1. Teremos 15h30 Juventude Ceará, 18 horas Sampaio Correia e Sport. Lembrando que ontem tivemos também Ituano 0, Avaí 1, mas a rodada só termina na segunda, ambos às 19h, Vitória e Chapecoense, Londrina e o Botafogo de Ribeirão. Por enquanto, o Novo Horizontino líder com 36, o Vila Nova em segundo 35, em terceiro Vitória 34 vai jogar, em quarto Criciúma 34, em quinto Vitória 32 vai jogar e o Guarani é o sétimo com 29. É que o Mirassol ganhou ontem, por enquanto ultrapassou. Olha Brasileirão, Flamengo 1, América Mineiro 1, Palmeiras 3, Fortaleza 1, Bahia 0, Corinthians 0, Cuiabá 2, São Paulo 1 e Grêmio 1, Atlético Mineiro do Filipão 0. Destaque para 16 horas, Santos e Bragantino na Vila. E em Bragança, Bragantino e Internacional. Santos e Botafogo, Bragantino e Inter. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes com Gil Kleber, com Gabriel Ribeiro e o incrível Gilberto Sulfi, nosso cineasta no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes.
Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Estamos de volta aqui ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já já a bola rola e sem perder tempo, direto e reto na voz de Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A bandeira do verde e branco tremulando ainda mais forte nesta Série B do Campeonato Brasileiro em busca de mais uma vitória. Time escalado pelo técnico Humberto Louser, com Douglas Borges é o goleiro 31. Diogo Matheus, lateral, capitão do time 13. Lucão 3, Alan Santos 12, Mike meia dúzia. Matheus Bueno 18, Lucas Araújo 21, Isaac 29. Bruninho 27, João Vitor 19, Derek 11. 31 Douglas Borges, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 12 Alan Santos, meia dúzia Mike, 18 Matheus Bueno, 21 Lucas Araújo, 29 Isaac, 27 Bruninho, 19 João Victor, 11 Derek. No banco, Álvaro 22, Robinho, estreante 8, Bruno Mendes 9, Alvarinho 14, Eliel 15, Titi 16, Lucas Silva 20, Wenderson 23, Bernardo 28, Ian 30, Kaique 36 e ele tá de volta, Regis com a 78. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria. O Dragão, que vem de 7 jogos sem derrota. A última derrota foi para o Ceará no dia 6 de junho. Está escalado por Anderson Gomes com o Ronaldo ao goleiro 1. Hoje na lateral direita, Bruno Tubarão 2. Gasal 3. Alex 4. Heron meia dúzia. Matheus Salles 5. Raudinei 8. Shailon 10. Kelvin 7. Silas 11. Gustavo Coutinho 9. 1 para Ronaldo. 2 é para o Bruno Tubarão. 3 Gasal. 4 Alex. 6 Heron. 5 Matheus Salles. 8 Raudinei. 10 Shailon. 7 Kelvin, 11 Silas, 9 Gustavo Coutinho. No banco, Diego Loureiro é o 12, Emerson Santos 13, João Maestro 14, Renato 15, Serrato 16, David Braga 17, Ayrton 18, Léo Pereira 19 e Daniel é o 20. Arbitragem do jogo. O gaúcho Leandro Pedro Voaden apita, assistente 1. Tiago Augusto Diel, também do Rio Grande do Sul. O assistente 2 é o Michael Stanislau, também gaúcho. E no VAR estará o carioca Felipe George Bennett. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes,
Bom, meus amigos da Bandeirantes, jogaço, hein? Jogo interessantíssimo. O público tá chegando, é normal, chega de última hora. Acredito que teremos uma moldura interessante aí pro Guarani. Vamos ver como é que se adapta essa nova dupla de volantes aí com o Lucas Araújo e Matheus Bueno. Volta o Isaac ao time, o Regis hoje no banco, né? Depois daquele incidente, da contusão, aquela dividida horrorosa lá com o Salomão, e tá no banco. Pode ser uma boa arma aí pro segundo tempo. E a dianteira do Guarani, João Vitor numa beirada, Bruninho na outra, o Derek vivendo um grande momento centralizado. Vamos ver como é que essa bola chega, se o Bruninho volta um pouco para auxiliar aí na transição meio campo-ataque. O Isaac, que é bom jogador, mas que não vive uma fase das mais positivas. Eu acho que é um jogo de equilíbrio, muito equilíbrio. Esse é o tom do jogo, mas se nós tivermos aí que estender um viés de favoritismo para alguém, claro que esse favoritismo é do Guarani, que joga em casa, com o seu torcedor apoiando e vivendo um melhor momento dentro da competição. Essa é a minha expectativa. E a sua, CH, um grande abraço. Outro, Tigrão, um grande abraço para você, mais uma vez um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Guarani vem nesse momento do Humberto Louser apresentando algumas características muito positivas. Além da organização, da escolha das peças de maneira coerente, é a saída de bola com tranquilidade, com a bola no chão, com bons toques de bola. E tudo isso motivado muito pelo entrosamento, pela parte técnica, pela categoria do Bueno e do Barbosa. Hoje o Barbosa não joga, joga o Lucas Araújo, que é um jogador diferente. Nem pior, nem melhor, é diferente. Então, o grande questionamento desse jogo é essa principal característica, que é a transição, a saída de bola do Guarani. Terá a mesma qualidade com o Araújo ao lado do Bueno? Eu não tenho essa resposta. Outra resposta que não tenho, a fluência do Isaac em mau momento vai poder suprir esse bom momento do Bruno José, que hoje não joga? É outro questionamento que não temos resposta. Eu acho que de todas as novidades para o jogo, Tigrão e ouvintes da Bandeirantes, a que menos preocupa é na zaga. Alan Santos é um jogador que era titular, saiu por contusão, o Valber substituiu até razoavelmente bem, e a expectativa é que aquele entrosamento antigo dos tempos de Pivete volte e o Guarani não tenha problemas no setor. O jogo é difícil, complicado, o Atlético Goianiense é um time que vive um bom momento, tem 2 pontos a menos que o Guarani, mas o Guarani em casa é muito forte. E eu espero que esses problemas teóricos de escalação que o Humberto tem possam serem supridos aí por jogadores que entrem com disposição e que ouçam o Humberto Louser para que a execução do plano de jogo seja muito próxima do ideal. A expectativa é de vitória, mas eu tenho certeza, Leandro Boles, pelo time do Atlético Goianiense, pelo equilíbrio do campeonato, que a partida vai ser extremamente complicada. Boles. É isso, CH ao lado do Tigrão, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, seus jogadores reunidos, o Guarani nesse primeiro tempo vai atacar pro gol do portão de entrada do seu estádio. Aliás, eu posso afirmar categoricamente, Vladimir Catarino, que pelo menos na cabeceira sul, onde estão as torcidas organizadas, o Guarani fez uma promoção de ingressos. Temos um público bem superior em relação às últimas partidas. Como é que tá o tobogã e abaixo também do tobogã, Vlad? Olha, o público tá chegando, viu? Tem mais gente, claro, na sombra, né? Nos setores onde o sol bate ou não bate, tem mais gente. Mas a informação é que do lado de fora, muita gente ainda para entrar, viu, Boles? E o Guarani, aliás, nas suas redes sociais ontem, né? Acabou postando que era para o torcedor tentar ao máximo evitar as filas. Mas a gente sabe que é difícil, é domingão. O cara aproveita para dormir um pouquinho mais, o jogo 11 horas da manhã. E consequentemente chega em cima do laço. E aí gera realmente esse transtorno. Vai rolar a bola aqui no Brinco, o Guarani com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. O Atlético de vermelho com detalhes da camisa em preto, o calção preto e meia preta. Vai autorizar o experiente Leandro Pedro Voaden. Está com a camisa marca-texto. Saída com o time do Atlético Goianiense. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para a última rodada no primeiro turno da Série B. Com PT Bola, PT Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Sempre com muita alegria, descontração, mais acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol na rádio, tem alegria no povo. É o Bugrão em campo, então avante! Avante, Bugrão! Bola rolando no brinco, última rodada, primeiro turno, Guarani com 29 pontos. Busca chegar aos 32 para não se distanciar dos primeiros colocados. Levanta a bola para o campo de ataque, o time do Guarani adianta a marcação, o time do Atlético Goianiense. Corta lá atrás, Alan Santos retornando ao time bugrino. A bola volta aqui atrás, Gasal levanta para o campo de ataque, rebate Lucão. A bola passa pelo meio de um lado para o outro, sobra ainda para o time do Atlético Erum. Tocou na bola, tentou lá na ponta para o camisa 7, Kelvin, que não domina, a bola saiu. Lateral para o time do Guarani bater. Um domingo ensolarado em Campinas, temperatura legal, bacana para quem está na sombra, mas para quem está no sol, evidentemente, a temperatura vai aumentando, evidentemente que a gente vai se aproximando das 12 horas do meio-dia. Bola para o time do Atlético com Kelvin, chega a defesa para cortar, volta para Diogo Matheus, toca na fogueira por Alan Santos, ele perde a bola, Gustavo Coutinho recupera, escapou para a esquerda, cruzou para a boca do gol, tira Mike! Bem colocado para cortar, Diogo Matheus levanta a bola no comando para o Derek, sobe Alexis e faz a falta. Esse Alex aí tem 1,95. É grandalhão. E lembra aquele Robson Bambu. Lembra do Bambu? Foi revelado pelo Santos, Vladimir. Lembro sim. Parece muito com ele, realmente, né? Chegou forte ali pra cima do Derek, que também não é tão baixinho assim, mas ele é mais alto, claro. O Guarani já bateu a falta. E é Alix, né? Alix. Bola recuada para o goleiro Douglas Borges. Adianta a marcação, o time do Atlético Goianiense. Lucão tentou o passe, a bola bateu no Silas, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Comecinho do jogo para você ligado na Rádio Bandeirantes pelo YouTube. Chegamos a 20 mil inscritos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai para o jogo, Alan Santos acaba errando o passe. O Atlético povoou o campo defensivo do Guarani. Obriga o Guarani a sair com a bola e, consequentemente, com esta forçação na marcação, o Guarani erra. Lateral para o Atlético bater com Heron. Levanta a bola no comando para Gustavo Coutinho. Tira a defesa, a sobra da bola ficaria para o Bruninho. Tira a defesa, Derek briga. Do bate-rebate, ela volta para o time do Atlético com Silas. Tocou na bola, acabou atropelado o jogador do Guarani. O árbitro mandou seguir, a bola volta ainda para o time do Atlético lá pela esquerda com Kelvin. Recolheu, dominou, partiu para cima, escapou a marcação, sofreu a falta cometida pelo João Vitor. Falta. Não levou vantagem, a falta está marcada. O jogo parado, Vladimir. Teve um pequeno delay na marcação porque o árbitro esperou exatamente se aconteceria a vantagem. Ela não ocorreu, ele marcou. É outra falta para o Dragão cobrar. O Kelvin está lá por perto para a cobrança, também está lá o Shailon. Quem vem para o campo de ataque é o Atlético Goianiense. O torcedor vê que o momento não é bom e incentiva o Guarani nesse comecinho do jogo. Tem falta o Atlético para bater. Vamos chegar a 4 minutos deste primeiro tempo. 0-0 aqui no Brinco, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partiu Shailon, levantou para a boca do gol, tira lá dentro a defesa. Toca na bola Matheus Bueno, escanteio para o Dragão, Vladimir. É o lançamento perigoso feito pelo Shailon. Matheus Bueno não quis saber, meteu a cabeça na bola, colocou pela linha de fundo. É o Kevin quem vai para a batida. É Kevin ou Kelvin? Kelvin, tá certo. Kelvin, camisa 7. Partiu para a cobrança do escanteio, levantou para a boca do gol, tira a defesa, olha a sobra ainda para o time do Atlético. Bruno Tubarão fez o passe atrás para o Shailon. Sai na marcação, Bruninho, volta ainda para Kelvin. Fez a finta, boa finta para cima do jogo, Matheus, pé direito, levantou para a boca do gol, nas mãos do goleiro Douglas Borges. Que tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. Ô Boris, eu confundo com o Kevin porque eu me lembro do filme Esqueceram de Mim. Do Kevin McAllister. É recente, né, o filme? E ele, por várias vezes, ficou na sua casa enquanto a sua família viajava. Exatamente. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Mike com a canhota, levanta para o de ataque. Para Derek brigar, chegou o primeiro zagueiro, acabou escorregando. Derek briga, ganhou, soltou no comando. Para Bruninho, chega na hora H, Tubarão. Para fazer o corte para o time do Atlético na primeira chegada ofensiva do Bugrão.
Insiste pelo meio, Matheus Bueno, briga pelo rebote, João Vitor toca na bola, a bola sai. Foi Lucas Araújo, último a tocar na bola, é lateral por time do Atlético. E foi o suficiente para levantar a galera, bom público aqui no Brinco. Você ligado no futebol da Bandeirantes, alô, nação do Grima. Curtindo o futebol com o timaço de Carlos Batista. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Atlético com o Gasal, tentou o comando para Gustavo Coutinho, empurrou na ponta, escapado do Kelvin, ele chega, evita a saída da bola, aí se enrolou. Evitou, mas se enrolou, o pé esquerdo foi na frente do direito, e a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta por Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 6 minutos gravados, primeiro tempo. Aqui no Brinco, Série B, 19ª rodada, última do primeiro turno. O placar Bandeirantes aponta, Guarani Atlético Goianiense 0-0, Edu. Ontem, Criciúma 0, Novo Horizontino 1. Novo Horizontino pône enquanto líder da Série B com 36 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui o Guarani tenta o ataque, bola no comando para Isaac, afasta, tira a defesa, a sobra da bola, subiu, tocou de cabeça, Raudinei. Ela fica por time do Atlético Goianiense com o Shailon. É o cara que organiza o Dragão. Meteu na esquerda para o Kelvin, partiu para cima, gastando o Diogo Matheus no último terço do campo. Recolheu, dominou, balançou, sai da ponta, vem para meia, gira, bateu, pega Douglas Borges. Jogada individual do Kelvin, ele bateu pro gol, Douglas Borges, bem colocado, faz a defesa, Vladimir. A defesa do Guarani se preocupou em marcar o Gustavo Coutinho pensando no cruzamento, o Kelvin surpreendeu, bateu forte, firme, mas bem colocado, fez a defesa o Douglas Borges. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Tigrão, comecinho do jogo, uma postura surpreendente do Atlético, vai pra cima do Guarani, encurrala o Bugrão no seu campo defensivo. É, surpreendente. Eu até aguardava um Atlético, imaginava e projetava um Atlético jogando mais atrás, com as linhas mais baixas. Mas veio saindo pra cima, agora tem cartão amarelo aí pro Derek, parece que deixou o braço ali. Edu, anota aí, Derek. É um movimento normal, um movimento absolutamente normal ali, para tentar proteger o corpo. Mas o Atlético começa em cima, sim. Guarani com alguma dificuldade para se organizar de trás para frente. É surpreendente, é uma postura diferente, mais ou menos como a que vimos ontem do Novo Horizontino, o jogo que transmitimos na TV Bandeirantes. O Novo Horizontino fez isso também, jogando fora de casa contra o Criciúma, complicou as coisas para o Criciúma e acabou ganhando o jogo. Guarani tem que subir essa marcação. Tem que sair, não pode se submeter a essa pressão inicial, mas é muito cedo ainda, apenas 8 minutos do primeiro tempo, Bolis. Bola para o time do Atlético Goianiense, trabalhando no campo ofensivo com o Raudinei, meteu aqui na ponta para Bruno Tubarão, agora sim ficou legal, bacana. Esse Gilberto Sufi com toda a nossa equipe técnica comandada por Gil Kleber. Deixa para Shailon para Gasal, Gasal recolhe, domina, soltou curtinho para Raudinei, de novo o Atlético, trabalhando bola no campo ofensivo, bola solta lá do outro lado para o Alix. Aqui em Campinas temos a Lix da Cunha, uma das vias mais importantes da cidade. É só você colocar o A na frente e fica Alix. Ele trabalha agora com o Matheus Salles. Gostou da explicação, Vladimir? Perfeita, Boris. Eu tô pensando desde o começo do jogo como explicar esse nome e você matou a pau. Parabéns. Bruno Tubarão, ele solta na ponta Brasília. Esse é o time do Atlético Goianiense que dá uma esfriada no jogo, no ímpeto da galera. Guarani marca aqui atrás, 0-0, Alex. Abriu na ponta para Iron, domina mal. João Vitor dá o bote, recupera, tentou escapar da falta, escapou, pedalou, limpou, rolou por dentro. Lucas Araújo para Matheus Bueno. Ele dominou, limpou, volta rapidamente o time do Atlético. E o Matheus Bueno dá uma cadenciada e acaba voltando o jogo para Mike. Eu pensei também numa junção de Asterix e Obelix, vira Alix. Com certeza, futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Domina Kelvin pelo meio para Shailon. Tá livre, entrada na grande área, cruzou para a boca do gol, tirou o Lucão. Mike tocou na bola, a bola voltou para Coutinho. Falta. Ele tentou de bicicleta, acabou atingindo o Lucas Araújo. Jogou parado e a galera pede cartão para o jogador do Atlético, Vlad. Não sei se seria o caso não. O próprio Coutinho foi lá pedir desculpas ao jogador do Guarani. Tentou um lance acrobático, né? Acabou errando e cometendo a falta.
É falta no campo de defesa para o Guarani. 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Alô, meu amigo e irmão Edivaldo Tietz, esse ícone do rádio da televisão do interior do Brasil, tá sempre ligado, assim como o João Paulo Formaggio. Alô, JP Formaggio da Garamaggio, também sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Está caído Douglas Borges. Vladimir. Foi fora do lance, né? Até porque ele tá reclamando de algumas dores, mas tá tudo ok. Já tá se levantando o Douglas Borges, tá ok o goleiro do Guarani. Lembrando que o Pegorari segue fora pelo menos até o jogo contra o Ceará. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, vida em primeiro lugar. 11 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco. Sobe a linha o time do Guarani, mas o Atlético consegue escapar. Aldinei domina aqui pro meio. Tem o Matheus Salles como opção, se apresenta para o jogo. Shailon no círculo central, bola solta para Shailon. Recolheu, dominou, ajeitou para o time do Atlético Goianiense. Ele para, prende, segura, volta todo o time do Guarani atrás da linha da bola. O Bugrão nesse momento. Tentou Meron pela canhota. João Vitor toca na bola, a bola sai. Lateral para o time do Atlético Goianiense bater. Humberto Louser, que aliás, neste campeonato, já enfrentou o Atlético quando comandava o CRB no comecinho da competição. O jogo foi lá em Goiás. E o Atlético naquela ocasião venceu o CRB por 2-1. Aqui tira Alan Santos, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Atlético bater. Então ele ganhou ou perdeu pro Atlético? Não, ele perdeu, né? Ele estava no CRB, entendi. Gustavo Coutinho tentou a finta entre quarta defesa com Alan Santos, deixou para Derek, não domina. Recupera o time do Atlético, briga, Derek recupera, vem embora o artilheiro Bugrino, botou na frente, tentou se livrar da marcação do zagueiro, insiste no lance, chega Matheus Salles, briga Bruninho, melhor por time do Atlético. Matheus Salles domina, João Vitor apertou, ainda Raudinei, Bruninho ainda tenta recuperar, mas não consegue. Fez o passe lá na ponta para Iron. Iron ajeita, domina para o time do Atlético no campo ofensivo, ele bota na frente, chega por baixo a defesa para cortar. Lucas Araújo no carrinho, coloca a bola para fora, servindo o lateral para o Dragão bater. Tem um quero pertinho de você aí, ô Vladimir. Toma cuidado, hein? Não, a gente é amigo, a gente já fez amizade aqui. Eu não invado o espaço dele, ele não invade o meu, sem problemas. Kelvin domina para o time do Atlético Goianiense, ele tentou a finta, caiu, não houve nada. O Voaden mandou seguir apenas lateral para o time do Guarani bater. Ficou caindo o Kelvin, mas fora do campo e, consequentemente, o jogo não precisa ser paralisado. Jogo Matheus, trabalha a bola no campo defensivo com o Matheus Bueno. Guarani que não tem o Matheus Barbosa, não tem também o Bruno José. São desfalques na equipe do técnico Humberto Louser. Douglas Borges sai jogando curtinho para Lucão, ele arranca, tenta trazer o time do Guarani para o campo ofensivo. Para, prende, olha, pensa, observa, se apresenta para o jogo Isaac. Isaac dá um tapa na bola, volta para Lucão. Lucão com o pé direito, recomeça com Alan Santos. Chegamos a 13 minutos, primeiro tempo. Você ligado na M1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e através do YouTube com imagens da nossa equipe aqui na cabine do Brinco, dos nossos comentaristas, do Vladimir Catarino, do Edu Pinheiro, de Márcio de Carlos Batista na Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E fique atento, hein, no apito final, assim que a bola parar de rolar, tem prêmio para você. Lucão trabalha a bola no corredor com Isaac. Guarani esbarra na forte marcação do Atlético. Raudinei recupera, deixou para Silas. Num 2 com Shailon, de primeira para Gustavo Coutinho. Chega bem a zaga, tira. A sobra da bola fica para Shailon. Shailon para Silas, sentou no comando. Lucão aparece na hora H, esticou com passe e coloca a bola para fora. Quase a bola chega no Gustavo Coutinho. Ele sairia na cara do gol. Tem mais Atlético Goianiense, tem 27 pontos, não perde as 7 rodadas o Dragão. Silas aqui na ponta, Mike tira, a bola voltou para Silas, recomeça com Gasal. Gasal tem a posse de bola dominada pelo time do Atlético. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. É de 1º a 4 de agosto, está chegando das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira mais no site bshow.com.br. Shailon tentou no comando, chega a zaga para cortar, Lucas Araújo para Matheus Bueno, deixou para João Vitor. João Vitor recolhe, domina, só tem jogador de vermelho e preto. Ele volta a bola para Diogo Matheus no campo defensivo, no primeiro terço do campo. Dominou, limpou, fintou, deixou para Matheus Bueno. Passa o Mike aqui para a canhota, a galera pede, mas Matheus Bueno prefere passe curto. Solta o jogo para Lucão, Lucão vem embora para o campo de ataque, passa Mike. Isaac agora sim para Mike, ele tentou botar na frente, chega Bruno Tubarão para cortar. Lateral para o Guarani bater. Tem lateral Bugrão no campo ofensivo com Mike. Mike para Isaac. Isaac recolheu, dominou. Carrega em direção ao gol. Foi desarmado. Tira aqui atrás de qualquer maneira a zaga do Dragão. Carlos Henrique, o parte pesado, eu quero ouvi-lo. Os primeiros 15 minutos de jogo, 0-0 CH.
O Guarani não tem transição ofensiva, tem muita dificuldade e é muito lento, muito por conta também dessa marcação eficiente do Atlético Goianiense, que não vai aguentar o jogo todo ficar marcando em cima o Guarani, ninguém suporta marcar nessa pressão. Agora o Guarani precisa ser mais rápido, precisa girar, a circulação de bola precisa ser mais ligeira. Jogo absolutamente equilibrado. Matheus Bueno trabalha a bola com o Isaac. Isaac recolhe, domina, tentou escapar a falta. Raudinei do bate, escapou, mas levou vantagem. Bola solta para Alan Santos. Meteu bola para João Vitor. Vem para o Bugrão. Avante, avante, avante o Bugrão. Lucas Araújo se apresenta para o jogo. Matheus prepara o cruzamento. Levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Apenas acompanha Ronaldo. A bola vai embora em tiro de meta. Vladimir. Era buscando o Bruninho no segundo pau, né? Mas não alcançaria. A bola foi muito fechada. Linha de fundo. O Ronaldo bate o tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 16 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bala 10, você eu confirmo, última rodada do primeiro turno, Série B aqui no Brinco. Bom público, Guarani 0, Atlético Goianiense também 0, Edu Pinheiro. Ontem, Palmeiras 3, Fortaleza 1, Bahia 0, Corinthians 0, Cuiabá 2, São Paulo 1. Com Verde Bola, Verde Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Rádio Bandeirantes de Campinas. Segue a gente lá no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. E também, se você quiser dar aquela moralzinha pro narrador, no @Leandro Boles, 2 L's e S. Você manda a sua mensagem, eu registro aqui no ar, tá bom? Mike trabalha a bola no meio campo com Isaac. Vem bola Bugrão, do comando para Bruninho. Bruninho deixou passar para Isaac. Boa bola! Aqui na ponta para Mike. Derek fechou na área. Mike dominou, botou na frente, escanteio. A bola desviou no Gasal, foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Corte providencial do Gasal, né, Boris? Porque o Mike ia sobrar livre aqui para fazer o cruzamento. Tocou no zagueiro, ela sai pela linha de fundo. O próprio Mike está indo lá para a batida do escanteio. O Diogo Matheus está também chegando por lá. Excelente oportunidade para o Bugre. Vem junto a galera bugrina, sente que é um bom momento, capricha aqui, dá escanteio, cobrado curto. Bruninho, pé canhoto, aliás, pé direito na bola, carimba o Tubarão. Era volta para o Matheus Bueno, devolve para Bruninho, de novo Bruninho, pode cruzar. Ajeitou, dominou pela meia esquerda, levantou na segunda trave, muito forte, a bola passa, vai embora pela linha de fundo, Vladimir. É, o cruzamento muito forte, né? Os dois laterais estavam aqui para o cruzamento. O Bruninho se responsabilizou por ele, mas cruzou muito mal o tiro de meta. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Série B que dá uma parada, não teremos rodada nesse meio de semana, exatamente por conta da primeira rodada do retorno. O Guarani jogará fora de casa contra o Avaí sábado que vem. Bola pro time do Atlético Goianiense com Irum para Matheus Salles. Tem uma passagem pelo Palmeiras, aliás, foi revelado pelo Palmeiras o Matheus Salles. Ajeitou, recolheu o domínio do círculo central, fez o passe curtinho para Gasal. Gasal abre para Bruno Tubarão, ainda no campo vencido. Pela meia para Raudinei. Aperta o Matheus Bueno. E com isso a bola recuada para o goleiro Ronaldo. Ronaldo trabalha a bola na quarta zaga para Alix. Alix ajeita, domina, tem 1,95 m. Grande um zagueiro do time do Atlético Goianiense. Dá o bote ali o João Vitor, com isso ele recua para Ronaldo, trabalha a bola no campo defensivo, o time do Atlético. Futebol da Rádio Bandeirantes para a Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Heron fez o passe para Kelvin em posição legal. Alan Santos pediu impedimento, Bandeira mandou seguir. Dominou, balançou a entrada da grande área. Puxou para o pé direito, clareou, vem o chute. Nossa, Matheus Salles. Finalização para a linha lateral. Ô, Matheus Salles, 10 letrinhas para você, ó. Conta comigo. É lamentável. Que coisa horrorosa, hein, Vladimir? Num gramado como esse, a bola limpinha como ele recebeu. Olha o chute que deu o Matheus Salles. A bola saiu do outro lado pela lateral. É posse de bola Guarani. Ele tava de frente pro gol, hein, Tigrão? Bola rolada para ele com todo carinho e cuidado e o cara meteu na lateral, hein, Tiger? Ah, Boli, já não aconteceu com você de você ver aquele negoção aberto e você vai e erra o buraco? É normal, normal. Não. Como diria Jair Pisselli, normal. Você que é um cara bom de buraco, você vê, erra às vezes. Você é bom de bola. Aconteceu, pegou no tornozelo. Chute horroroso, hein? Chute horroroso, candidatíssimo ao pior chute da Série B até agora.
Matheus Bueno trabalha bem a bola, protege o bolão. Lá na direita propõe o jogo. Matheus vem embora o Bugrão. Recolheu, dominou, levanta a cabeça, prepara o cruzamento, partiu pra finta, escapou, limpou, fintou, migrou a grande área, cruzou pra boca do gol, subiu pra fazer o corte, afasta de qualquer maneira a zaga do Dragão. Boa jogada do Diogo Matheus. Ele ganha inclusive lateral, já cobrou. Fez uma segurtinha para Lucas Araújo. Recolhe, domina, devolve para Diogo Matheus no fundo. Preparou, cruzou, levantou pra boca do gol. A bola foi desviada. Alix tocou na bola, voltou pra Bruninho, caiu, pediu pênalti. O Adem mandou seguir. O Adem mandou seguir, a galera pediu pênalti pra cima do Bruninho. Na disputa com o Alix. E aí, Vladimir? Olha, Boris, pra mim houve o toque, mas nem todo toque é faltoso, né? Pra mim não capaz de derrubar o Diogo Matheus, aliás, o Bruninho. Deu uma forçada, na minha opinião, não foi pênalti, não. Já eu quero a opinião dos comentaristas. Desce de novo o time do Guarani com o Matheus Bueno. Acabou errando. Passe muito forte, a bola saiu. E o árbitro pediu para esperar que, evidentemente, o lance vai ser revisado. CH, pra você, houve o pênalti, CH. Eu tenho dúvida. Eu também fiquei com a impressão, em primeiro lugar, não é? Eu acho que o atleta foi na bola, mas não é um lance claro, não. Mas para responder a sua pergunta, lance normal. Ainda sendo revisado, e para você, Tigrão, houve o pênalti para cima do Bruninho. Ele não deu o pênalti, mas houve, Tigrão. Não. O jogador do Atlético acertou na bola, houve um contato entre os dois jogadores. O Bruninho tá dentro da área. Se fosse o zagueiro que estivesse lá dentro da área do Guarani, ele teria pulado no chão também. Lance normal. Então acerta o Leandro Pedro Voaden em não marcar o pênalti a favor do time do Guarani. Tentava o Atlético, bola colocada para fora, é tiro de meta para Douglas Borges bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Trabalha a bola o Alan Santos pro time do Guarani, voltou para Diogo Matheus, ele recua para Douglas Borges. Tem a posteira bola dominada, olha o desenho do jogo, nesse momento o Atlético tem 6 jogadores no campo defensivo do Guarani. Dificulta a saída de bola bugrina. Gustavo Coutinho aperta aqui o Matheus Bueno, ele gira para cima do marcador perigosamente, mas girou bem. Com o pé direito, levanta a bola, brigando de ataque pro Derek, falta! Chega por trás, Alix, comete a falta, meio esquerda, falta pro Guarani. E a galera pede cartão, tá econômico Voaden para jogadores do Atlético, né, Vladimir? Por enquanto nenhum cartão, né? O Alex acabou chegando ali, tocando nas costas do Derek, ficou caído, o atacante do Guarani já está em pé. É oportunidade, é falta pelo setor direito, aliás, esquerdo do ataque do Guarani. Chegamos à metade do primeiro tempo, tá 0-0. Você aqui nas cercanias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, ouvindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho pela Rádio Bandeirantes. Timaço de Carlos Batista levando a emoção do futebol. É o Bugrão em campo, o Edu já falou, no Maurício não ganhou, foi para 36. Veja só, se o Guarani ganhar, ele vai para 32. Realmente termina bem demais esse primeiro turno. Ano passado o Guarani somou apenas 18 no primeiro turno. Tem falta na bola parada, o Bugrão busca o gol. Diogo Matheus, meio esquerdo autorizado. Preparado, pé direito, levantou pra boca do gol, tocou de cabeça o Derek, a bola ficou viva. Insiste Alan Santos, caiu, reclama de pênalti de novo e o Voaden mandou seguir. Fica reclamando o zagueiro bugrino. Segue o jogo, bola pro time do Atlético, falta do Bruninho por trás. Cometida pra cima do Silas e ele vai mostrar cartão, Vladimir. Agora a falta do Bruninho, né? Ele cortou um contra-ataque, né? Cortou o contra-ataque, falta pra cima do Silas. Cartão amarelo para o Bruninho, é o terceiro dele. O Bruninho não pega o Avaí no próximo sábado. Prejuízo para o Guarani na sequência. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Tem sempre uma Uesco perto de você. Acesse Uesco Ferramentas, WESCO, Ferramentas.com.br. Algo a ressaltar sobre o lance onde o Alan Santos pediu pênalti, Vladimir? Foi pertinho de você aí. Foi aquele encontrão, né? O árbitro acabou de revisar, não deu nada. Pra mim também, lance normal de jogo. Gasal cobra falta, fez o passe pra Raudinei, a quebra direita, meteu pra Bruno Tubarão, devolve pra Raudinei, pra Matheus Salles. Troca passes do time do Atlético Goianiense na zona central do campo, é Gasal quem domina, Gasal pra Alix. Alix fez o passe curtinho pra Matheus Bueno, recolheu, aliás, pra Matheus Salles. Matheus Bueno é o do Guarani, que saiu na marcação.
Soltou aqui na ponta para Bruno Tubarão, deixou para Raudinei. Vem bola o Atlético, é o Dragão em campo aqui em Campinas, diante do Guarani. Bola para Silas, botou na frente, chega bem na cobertura. Mike recupera na disputa ali com o Silas. Ainda Mike dominou, trabalhou atrás, chegou na marcação. Guarani fica preso, encurralado. A bola incrivelmente não saiu. Na sequência o Mike tocou na bola, agora ela saiu. Apertou na marcação, o Atlético é lateral para o time do Dragão bater, que ataca neste primeiro tempo por gol do placar. Bruno Tubarão cobra o lateral, fez o passe para Raudinei. A Matheus Salles dominou, entrada na grande área, desarmado na bola, recupera o time do Guarani, tenta a saída rápido do Bugrão. Derek é quem domina, botou na frente, foi desarmado, a sobra da bola para Bruninho. Bruninho já meteu para Derek, aqui para Canhota, vem bola, o artilheiro Bugrino, foi para a área, João Vitor, tentou meia-lua, linda jogada, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tira a defesa. Isaac com a sobra, bateu, pega mal na bola, tira a zaga. Ela volta para Bruninho. Bruninho na meia esquerda, recolheu, dominou, balançou, girou para Derek, que não foi para a bola. Achou que estivesse impedido, não foi para a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Ronaldo Vladimir. Agora é a parada hidráulica, né? O pessoal vai beber água, muito calor, e no lance anterior, muito bonito, o lance do Derek, né? Depois, na sequência, o Bruninho acabou errando o passe. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Jogo parado, parada técnica, reidratação dos atletas, é tempo de opinião, Tigrão e CH, CH e Tigrão. Eu começo com você, Tigrão, e o jogo 0-0, Tiger. O jogo já mudou, né? Tava difícil pro Guarani, tava correndo alguns riscos, até por volta de 15 minutos. Agora para aí pra hidratação, como você disse. O Guarani já subiu as linhas, já tem mais verticalidade, tá usando muito o lado esquerdo. O Derek fez uma jogada sensacional agora há pouco aí. E aí no rebote, no cruzamento, a zaga tirou, pegou muito mal o Isaac. Mas o lado esquerdo forte, Bruninho, cai por ali o Derek, cai por ali o Isaac e vem apoiando toda essa gente o Mike. É o lado forte, você observa que o Guarani teve uma grande jogada com o Diogo Matheus há pouco, mas predominantemente joga do lado esquerdo e já tomou as rédeas da partida. Já manda no jogo, já empurra o Atlético para o seu campo e já prepara o primeiro gol porque subiu, equilibrou, entrou no jogo, tirou aquela quentura, né, botou água naquela fervura inicial do Atlético Goianiense e agora, nesse momento, já comanda a partida, já chega com muita velocidade e, volto a dizer, pelo menos pelo panorama de até agora, dos últimos 10 minutos principalmente, já prepara aí o gol de abertura. O Guarani é melhor nesse momento na partida, Bolis. E para você, CH, os primeiros 25 minutos de jogo, 0-0, CH. Eu continuo incomodado com a falta de transição. A bola não passa pelo meio campo do Guarani. Pela marcação e porque o Isaac é uma figura decorativa até agora, não participa do jogo. E jogar contra um time como o Atlético Goianiense, que está arrumadinho, tem muita proximidade entre os jogadores de meio campo, triangulação, tabela toda hora. Se todo mundo não participar, com e sem a bola, fica muito complicado. Ele tá completamente divorciado do jogo. O Guarani faz um jogo equilibrado, é um jogo agradável de assistir, uma verdadeira partida de xadrez, mas por enquanto eu vejo muito equilíbrio no jogo, Boris. Jogo reiniciado aqui no Brinco, segue 0-0 após a parada para reidratação. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, é do Guarani recuperando. Bruninho dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pega Ronaldo! Na saída errada do Atlético, o Bruninho recuperou. Fez a finta no zagueiro, aí o goleirão cresceu na frente dele, ele bateu fraquinho. Ronaldo salva o Atlético, Vladimir. Quase tudo certo fez o Bruninho, um drible lindo pra cima do zagueiro, surgiu livre. Mas aí o Ronaldo cresceu à frente dele, fez o corte, também estava no lance o zagueiro Alex. Perdeu o gol, Bruninho, grande chance teve o Guarani. Foi a melhor do Guarani no jogo, Bugrão desperdiça. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lançamento para Bruninho, o goleirão saiu no limite da grande área para fazer a defesa. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Brinco. Um grande público acompanhando o jogo do Guarani. Daqui a pouquinho você devolve, beleza, tá bom, nosso parceiro vai assistir aqui. Tranquilo, pode assistir, fica à vontade.
Beleza. Levanta a bola pro campo de ataque, nosso companheiro passou na Kibra Camini. Levanta a bola pro campo de ataque, o time do Guarani afasta a zaga, a bola voltou pra Raudinei, tentou passar por dentro. Isaac recuperou, Derek fugiu no comando. Um bolão pra ele, lançamento pra Ronaldo, sair do gol. Acho que o Bandeira daria impedimento. Como não tocou na bola, o lance seguiu, lateral pro time do Guarani bater. Tá pedindo para esperar o Voaden. Agora sim ele autoriza a cobrança. Mike cobra para Matheus Bueno. Ele volta a bola para Alan Santos. 0-0, 30 minutos, primeiro tempo. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. João Vitor pela direita. Tentou Lucas Araújo. Perde a bola. Desarma o Atlético. Vem embora pro campo de ataque. O Gustavo Coutinho dá um bote. Limpo na bola Alan Santos. Recupera pro time do Guarani. Recuou para Lucão. Lucão para Gustavo Borges. Não, para Douglas Borges. É que tem Gustavo Coutinho e Douglas Borges. Aí é dar uma confundida, né, Vladimir? Juntou os dois e virou um grande nadador brasileiro, né? Aqui tenta o time do Guarani, Lucas Araújo vai brigar, Alix toca na bola, voltou pelo meio para Bruninho, voltou, a bola volta para Lucas Araújo, brigou pelo meio campo para Matheus Bueno, Isaac de qualquer para Mike, tá pedindo livre o João Vitor lá pela direita, tá com os braços abertos, mas ninguém tocou para ele. Lucão, curtinho para Isaac, na margem no campo. Isaac dá um tapa na bola, volta para o Lucão na faixa central do campo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 31 no tempo corrido, primeiro tempo. Aqui no Brinco, Série B, 19ª rodada, Guarani Atlético Goianiense 0-0, vem Bugrão, boa inversão do Matheus Bueno, lá na ponta para João Vitor, passou pedindo, Lucas Araújo tira a defesa, briga pelo rebote, recupera João Vitor, na meia para Matheus Bueno, dominou, vai marcar, ou vai chutar, foi desarmado, a bola voltou para jogo, Matheus, Derek na área, Bruninho, Isaac também, empurrou na ponta, João Vitor partiu para a finta, escapou no primeiro tempo, escapou no segundo, faz a finta, escanteio. Chega na marcação, toca na boleirão, escanteio seguindo Edu Pinheiro. Olha, Mundial Feminino, 2 jogos encerrados, Suécia 2, África do Sul 1 e Países Baixos 1, Portugal 0. Escanteio pro Guarani bater, vem Mike pra bola, atravessa todo o campo, vai levantar para a boca do gol. Soltou curtinho para Diogo Matheus, puxa pro pé direito, vem cruzamento, atenção para a boca do gol de cabeça, o toque é gol! É do artilheiro! É do artilheiro de novo! Gol! Do Bugre! Derek tem a 11 estampada na camisa. Na cobrança curta de escanteio, o Mike para Diogo Matheus. Levou pro fundo e cruzou na medida. Com o pé direito para ele. Pra ele de novo, de cabeça, meter pro fundo no gol. Derek, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Artilheiro máximo do Bugrão na Série B, coloca lá dentro. Com requintes de crueldade, ela beija a trave, vai pro fundo do gol com o goleirão parado, torcendo pra bola, deve entrar, mas ela entra. Explode a galera bugrina. Avante, 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 Bugrão. Derek é o 8º dele na Série B, vice-artilheiro consolidado da competição. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Na marca de 32 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação bugrina, para seguir subindo na classificação, para de vez brigar pelo acesso, ficar próximo do G4. Tá registrado o gol é de Derek. Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Ronaldo não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O detalhe para a participação efetiva dos dois laterais do Guarani na origem da jogada, na cobrança do escanteio. O Mike rolou para o Diogo Matheus, que trouxe para a linha de fundo, fez o cruzamento perfeito. Entre dois zagueiros, subiu o Derek, tocou de cabeça. Ela foi no ângulo, no alto, bem no canto, né? Não deu para o goleiro defender. Aliás, ficou apenas observando o Ronaldo a entrada da bola.
Derek, 8º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro. Alô, Wagner Love, o Derek tá chegando. Bugre tá na frente, 1-0. Chicken Supreme 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Valdemir Gomes, da palavra fácil, tá lá no placar do Brinco. Guarani 1, Atlético 0, Tigrão. Na parada para hidratação a gente dizia, o Guarani está preparando o seu gol. Já tinha mudado o jogo, já tinha botado água na fervura, já estava vertical como sempre, retomando a posse de bola e tendo muita velocidade, usando os dois lados, mais o lado esquerdo. Escanteio saiu e batido, mas foi do lado direito, curto, e o Diogo Matheus colocou. A zaga ficou olhando, mas é matador o Derek, se antecipou, atacou a bola e cabeceou forte. Só que o goleiro fez golpe de vista. Ele achou que a bola ia fora. Ele ficou torcendo. Quem torce é torcedor. Goleiro tem que ir para a bola. Ficou torcendo e depois todo desenchavido foi buscá-la no fundo da rede. É justo o marcador, o Guarani começou titubeante, começou instável, começou tendo que rever a leitura do jogo e surpreso até com a agressividade nos primeiros minutos do Atlético. Olha o Guarani, João Vitor, lançado da área, bate a bola, passe, vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Não, o ataque puxado na velocidade do Bruninho, rolou pro João Vitor, que surgiu cara a cara com o Ronaldo. Se ele tentasse rasteiro, talvez teria mais chances. Optou pelo chute alto, ela saiu linha de fundo, tiro de meta Guarani. Aliás, Atlético. Tomou conta, né? Tomou conta do jogo. O Atlético agora é um time lento e não consegue acompanhar, sobretudo, os três jogadores de ataque do Guarani muito velozes. Bruninho, grande partida. Derek já foi na rede e João Vitor barbarizando. O Guarani comanda o jogo e se o Atlético não se coçar, não se reorganizar, toma o segundo ainda no primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 37, primeiro tempo, 1-0 para o Guarani. CH, Derek, uma fase espetacular do atacante, meteu lá dentro, o Guarani vence o jogo, CH. Ele tá numa fase excepcional, né, cara? Quando ele sobe de cabeça, prensado com o zagueiro, a bola entra. Mas ele vive um momento extraordinário pela importância da bola parada, né? Apesar do escanteio ser curto, mais uma assistência do Diogo Matheus, né? Uma perfeição de cruzamento. O Guarani é merecedor do resultado. Joga mais nesse momento que o Atlético e a parada técnica foi muito importante para o Guarani. O Guarani está mais rápido, mais esperto e o Humberto Louser reposicionou o Lucas Araújo. E estava jogando na mesma linha que o Bueno. Ele adiantou um pouquinho, adiantou também o Diogo Matheus um pouco mais do lado direito. Enfim, de qualquer maneira, o Atlético Goianiense sente o gol do Guarani e o momento do Guarani é melhor e mais arrumado no jogo. Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos, confira no site bshow.com.br. Guarani rouba a bola, parte com ela dominada Bruninho. Boa bola metida, esticada na ponta para João Vitor. Derek foi para a área, recolheu, dominou, pediu bola o artilheiro, bola solta para Diogo Matheus. Prepara o cruzamento, a bola foi desviada no Shailon. Se perdeu pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani, Vladimir. O cruzamento do Diogo Matheus já estava buscando o Derek novamente lá dentro da área. Corte do Shailon, escanteio. O próprio Diogo Matheus bate lá na direita. É mais uma oportunidade para o Bugrão, a bola parada. Foi desta forma que o Guarani abriu o placar. Diogo Matheus vem para a bola, 38 e 40. Capricha, capricha, capricha que dá. O artilheiro tá por ali. Derek na altura da marca penal. Lucão na área. Alan Santos também. Gol do portão de Prado no Brinco. 1-0 para o Guarani. Reta final do primeiro tempo. Capricha que dá. Diogo Matheus e Mike. Mike autorizado. Diogo Matheus saiu da bola, deixou para Mike. Partiu para a cobrança. Fechadinha para a boca do gol. Ronaldo dá um soco na bola. A bola passa. Sai em lateral para o Guarani bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Tem lateral, o time do Guarani para bater. O Mike está atravessando todo o campo. Ele foi lá do outro lado para cobrar o escanteio, mas quem cobrou foi o Isaac. Isaac para Derek, devolveu para Isaac. Boa bola para Bruninho, tá na área, pé canhoto, cruzou para a boca do gol. A bola foi desviada, Ronaldo subiu para pegar. Sai do gol e faz a defesa do goleiro do Atlético. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ligado no futebol da Bandeirantes no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão. E também através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Bola solta para Silas, vem Atlético, cruzou fechado, a bola passa pertinho do gol e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos no tempo corrido, primeiro tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, 19ª rodada, última deste primeiro turno, Série B. Guarani 1, gol de Derek. Atlético 0, olha a saída errada do Guarani, conserta Alan Santos na bola. Recupera, sai jogando para o time bugrino. Seguindo, tá 1-0, gol do Derek, do Pinheiro. Sim, Boris, olha, 15h30 ainda Série B em Caxias, Juventude Ceará, 18 horas, Castelão, Sampaio, Correia Esporte. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Hoje é domingão, dia nobre do futebol. Você ligado na Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Aqui no Brinco, 1 pro Guarani, 0 pro Atlético. Domina Matheus Bueno, recolheu, dominou, já fugiu Bruninho no corredor, tocou mal. Bruno Tubarão chega para fazer o corte, deixou de graça para Raudinei, domina livre, leve e solto no círculo central. Parou, prendeu, ele pensou, acompanhado pelo Derek. Abertura para canhoto, só o castiga nesse momento, tanto é que já houve a parada técnica. E deve piorar no segundo tempo. Vem para Kelvin, na ponta para Eiron. Levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça. Silas, a bola passa à direita, sai lentamente, linha de fundo. Tiro de meta, Vladimir. Se lamenta o Silas porque não conseguiu dar direção à bola, né? Até tocou de cabeça, mas não foi na direção que ele queria. Tiro de meta para o Douglas Borges. E assim que o futebol acabar aqui na Rádio Bandeirantes, vai começar o apito final. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o apito final. Fique ligado, tem prêmios para você. Oferecimento Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Henrique, o bate pesado, 42, quase 43. Guarani segue vencendo no Brinco por 1-0 e o jogo, CH. O jogo está controlado, o Guarani bem postado. Você veja que outra modificação que o técnico Humberto fez na parada, ele encostou o Isaac lá do lado esquerdo, porque o Bruninho solto, ele funciona mais, né? Já criou mais 2 oportunidades. O Guarani marca bem, consegue sair legal com a saída de bola, com o toque com o Matheus Bueno, tem influência no meio campo. O Guarani manda na partida, 1-0, um resultado absolutamente correto para quem está jogando melhor futebol agora. Aqui desce o time do Dragão, o Atlético Goianiense com Kelvin, sai da ponta, vem para o meio, para Jair, um bolão, vai marcar, entrou, tocou na trave! Ela toca na trave, praticamente caminha em cima da linha e não entra. Incrível a chance do Atlético com Shailon, Vladimir. Tem que ter sorte também, né? O Kevin fez o passe pro Shailon, que sozinho tocou de forma consciente no canto oposto de onde estava o Pegorari. A bola explodiu no pé da trave esquerda e depois passou rente à linha. Não entrou para a sorte do Guarani, quase o gol de empate. Leva um susto a galera bugrina. Vem do Atlético. O Kelvin jogou pra área nas mãos do Douglas Borges. Segura firme o goleiro. Tigrão, que susto, hein, Tiger?
É uma bobeira ali, né? Um buraco deixado do lado direito da defesa. Ali é Lucão e especialmente o Diogo Matheus. Deram espaço, o Kelvin meteu muito bem a bola e o Charles escolheu o canto, né? Tirou do goleiro, deu sorte o Guarani. Deu sorte o Guarani que joga bem, mas futebol é cheio de surpresas. Estava muito mais próximo o Guarani de espetar o segundo, quase toma um empate, num erro de posicionamento, numa desatenção de marcação. Chegou bem pelo lado esquerdo de ataque o Dragão de Goiânia. E vem de novo o time do Atlético, tentou o Heron, a finta, ele invade a área na proteção do Alan Santos, a bola vai embora pela linha de fundo. Mais 4, 45, portanto a informação do Vladimir Catarino. Vamos até 49 nesse primeiro tempo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo rápido e prático para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Tiagão! Tiagão, no food truck da patroa, tem um lanche sensacional. Qualquer dia eu vou levar você pra comer lá, viu, Vladimir Catarino? Olha, você já falou isso em 3 jogos, né? Tô aguardando esse convite oficial, Boles. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, assim como o Pecal, Bolacha e o Perigo. Esse trio que é sensacional. Tem que tomar muito cuidado. Estará com ele, você tem que rever, tem que mudar essa frase que você colocou aí, viu? Como é que é, ô Tigrão? Você tem que falar, Catarino, eu vou levá-lo até lá para se alimentar lá. Isso, não para comer fora, né? Não você dizer, não, vou te levar lá para te comer. Ela não pode falar isso. Não pode. Fica realmente, concordo contigo, fica uma frase um tanto quanto... Dupla interpretação. E o Catarino, você sabe, quando ele fica nervoso, eu preciso uns 80 para segurar o cara, hein? Nem preciso ficar muito nervoso, viu? Raramente eu fico bravo, mas quando fico, me segura. É bola pro Guarani, Borles. Vai terminar no primeiro tempo no Brinco, tá 1-0 para o Guarani, gol marcado pelo Derek. O Wagner Dopp tem 9, vai jogar ainda na rodada. Chega a 8 gols o Derek. Foi dele o gol da vitória contra o ABC, está sendo dele o gol da vitória aqui. E aqui o lançamento era pro Derek. Chega a defesa para cortar. Na proteção do zagueiro, Ronaldo saiu tranquilo do gol. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Cláudio Zaidan. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes com o seu filho Manuel. Estão sempre acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Vem para o campo de ataque, o time do Atlético Comeirão tentou o cruzamento, a bola bateu, rebateu e saiu. Mais um segundo lance de sorte do Guarani no jogo. Primeiro foi aquela bola na trave do Shailon. Agora a bola bateu no Heron, no Diogo Matheus, no Heron e saiu. Lateral para o time do Guarani bater. Apita forte o Lovoaden. Para que o Diogo Matheus agiliza a cobrança do lateral lá pela direita. Vem para a cobrança do lateral, Diogo Matheus no primeiro terço do campo. Levanta a bola tentando o Derek de cabeça, subiu com ele, Heron. A bola bateu por o time do Derek, saiu o lateral do campo ofensivo, o time do Atlético bater com o interino Anderson Gomes. O Atlético faz questão de colocar aqui na sua papeleta, é treinador interino. Anderson Gomes, o Atlético não perde as 7 rodadas, acabou demitindo recentemente Alberto Valentim, que de acordo com o Tigrão, é um dos treinadores mais bonitos do futebol do Brasil. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Valentim é bonito, 48,5, pois não, Tigrão? Valentim é bonito mesmo, pô. É, boa pinta. Mas ninguém é tão bonito como o Gleger, pelo menos na opinião do Gleger, né? Ah, na opinião segura dele, né? Aqui tenta vir por campo de ataque o time do Atlético Goianiense, falta marcada. Atro vai lá, tá chamando atenção que o Guarani demorou para devolver a bola, agora sim a bola foi devolvida. Tem falta bem na risca no meio campo, o time do Atlético Goianiense para bater. 1-0 para o Guarani. Vai terminar o primeiro tempo no Brinco. E como tem a oportunidade ainda o Atlético, os seus zagueiros se sobem. Partiu Shailon para a bola, levantou na entrada da grande área, tira de cabeça Alan Santos. Afasta o perigo da boca do gol, o árbitro vai terminar o primeiro tempo. Apita Leandro Pedro Boatem. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Brinco. Vitória parcial do Bugrão, gol de Derek de cabeça aos 32.
Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Grande Boris, grande narração. Atenção, Vladimir Catarino, destaque seu aí. E o público, olha, o melhor público na Série B foi Guarani Sampaio Correia, 5.400. E hoje, hein, Catarino? Eu acredito também por volta desse número, viu, Edu? Porque a Cabeceira Sul, onde teve a promoção de ingressos, é o setor onde tem mais gente, né? Normalmente não tem tanta gente aqui, mas o pessoal também está na sombra, tanto nas vitalícias quanto no setor abaixo ali do tobogã. Público presente no estádio, contente com esta vitória parcial 1-0, Edu. Olha, a Guarani atacou para o gol de entrada, uniforme tradicional, verde camisa, branco calção, branco a meia. Vamos lá, Guarani, como joga o Guarani? Olha, Douglas Borges no gol, pegou horário ainda não. Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos retornando e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Isaac, João Vitor, Bruninho e Derek. Tivemos cartões amarelos, né, Catarino? 2 cartões amarelos, né? Pro time do Guarani nós tivemos pro Derek e pro Bruninho, sendo que o do Bruninho é o terceiro. O Bruninho tá fora da partida contra o Avaí. Olha, suspensos Bruno José, o Valber e o Matheus Barbosa. Bruno José atacante, Valber zagueiro, Matheus Barbosa volante. No banco tem o Regis. No banco tem, deixa eu ver quem mais aqui, Ivan Alvarinho, o Everton, Regis, o Lucas Silva, Bruno Mendes está no banco, Robinho, recém-chegado, atacante, veio lá de Minas, está no banco também. O Kaique Silva já estreou, lateral esquerdo, está no banco. Ian Henrique da base, Álvaro goleiro e o Titi zagueiro. Vamos lá, CH começando, 1-0 Guarani. O Bruninho teve uma chance a 28, estava 0-0, recebeu de presente, driblou, saiu na cara e o goleiro pegou. Depois a 32, escanteio curto. Cruzamento de Diogo Matheus, Derek de cabeça, o 8º gol dele, hein? O 8º do Derek, é vice-artilheiro, Wagner Love tem 9. A 36, João Vitor, entrou na área, chutou por cima, passe do Bruninho. E a 43, CH, na trave do Guarani, Shailon, 1-0 Guarani, CH. O Atlético Goianiense é um time forte, bem dirigido. Time arrumado, jogo perigoso para o Guarani. Não tem nada definido, mas o Guarani fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo de um time que é superior nesse momento. Se vai ganhar, a gente não sabe. Mas no campeonato, o Guarani é mais time que o Atlético Goianiense. Começou com problema na saída de bola, na transição, o Atlético marcando muito em cima. Mas ninguém, às 11 horas da manhã, e em tempo nenhum, consegue marcar pressão de saída de bola o tempo todo. Então, duas coisas aconteceram. Primeiro, que o Atlético veio com as linhas um pouco mais médias e o Guarani conseguiu respirar um pouco mais na saída de bola. E foi o que eu enxerguei no primeiro tempo. E depois que o Guarani, na parada técnica, ouvido pelo seu treinador, começou a mexer essa bola um pouco mais rápido, essa bola de um lado para outro, né, a circulação da bola, né, principalmente com os volantes, o Guarani encontrou 3 espaços. E um espaço proporcionado pelo lateral esquerdo da equipe do Atlético Goianiense originou o escanteio. E do escanteio saiu o gol do Guarani. Então, o Guarani não mudou muito. Aquele medo que eu tinha, efetivo, de que tinha um problema ali com o Lucas Araújo na saída de bola, ele foi resolvido principalmente na parada técnica. Até o presente momento da parada, os 2 volantes estavam jogando muito lentamente e sem a bola, tanto o Isaac quanto o Bruninho, sem se mexer tanto. Quando o Matheus Bueno pegava a bola, ele levantava a cabeça para fazer o passe, os 2 laterais marcados, ele não encontrava um companheiro para fazer o apoio. O que fez o Humberto Louser? Reposicionou Araújo e pôs o Isaac do lado esquerdo lá, morto com o lateral direito do Atlético Goianiense, e deu liberdade para o Bruninho. Começou a sair o jogo do Guarani com a posse de bola. Então não tem muito segredo. Se você fica parado, como o Isaac ficou 90% do tempo, você não busca jogo, você não busca o espaço vazio para poder fazer a tabela, para se apresentar, o jogo não flui. E o Guarani agora parece que está equilibrado, mas o jogo não está definido. Esse time do Atlético Goianiense tem o Shailon, tem o Kelvin, tem o Gustavo Coutinho, o Silas, o Raudinei. São jogadores muito móveis, é difícil marcar, mas o Guarani está plantando a chamada marcação zona e não está dando espaço. Surgiu agora, é verdade, uma bobeira aí em questão de posicionamento ali do lado do Alan Santos e do Diogo Matheus, mas foi uma vez no jogo todo. O Guarani fez um bom primeiro tempo, eu não esperava nenhum tipo de facilidade.
foi construído com competência, merece um resultado. E os números, para dizer exatamente, ou para corroborar com aquilo que eu estou dizendo, eles são muito parecidos. 50% de posse de bola para os dois times, finalizações 5 para cada um. O Guarani teve 3 escanteios contra 2 da equipe do Atlético Goianiense. O Guarani desarmou mais 10 contra 8, interceptou menos 8 contra 10 e cortou, sem completar a recuperação de bola, 8 contra 5. Eu gostei do primeiro tempo, porque foi difícil. O Guarani jogou contra um time arrumado e bem treinado. Aí é legal, é jogo de xadrez. Mas se nós tivéssemos, e nós tivemos, um ganhador desse primeiro tempo, ganhou um time mais eficiente, mais calmo, mais consciente e que foi letal na cabeçada do Derek, que fez 1-0. Resultado absolutamente, para mim, merecido, Edu. Grande CH pela ponta esquerda, comentando por enquanto o Guarani 1-0 e amanhã, gente, amanhã, 8 horas, 8 da manhã, Brasil e Panamá, Mundial Feminino, que está sendo disputado na Austrália e na Nova Zelândia, as comandadas de Pia Sandhage. Deve ser isso, né? A sueca, desde 2019, dirigindo a seleção brasileira, mas não fala português. Uma outra coisa, mas não fala. Vai só no inglês, vai na tradução, mas as meninas entendem tudo, tá tudo certo. Agora, 11h56, já. Sabe quem vai comentar? O Tigrão vem aí, hein? 1-0, você vai ouvir já o gol do Derek e aos 43 tem que ter sorte também. 1-0 Bugre. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá. Futebol! Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente.
Tem rede balançando. É bola! Guarani bater, vem Mike pra bola, atravessa todo o campo, vai levantar para a boca do gol. Soltou curtinho para Diogo Matheus, puxa pro pé direito, vem cruzamento, atenção para a boca do gol de cabeça, o toque é gol! É do artilheiro! É do artilheiro de novo! Gol! Do Bugre! Derek tem a 11 estampada na camisa. Na cobrança curta de escanteio, o Mike para Diogo Matheus. Levou pro fundo e cruzou na medida. Com o pé direito para ele. Para ele de novo, de cabeça, meter pro fundo no gol. Derek, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Artilheiro máximo do Bugrão na Série B, coloca lá dentro. Com requintes de crueldade, lá beija a trave, vai pro fundo do gol, com o goleirão parado, torcendo pra bola não entrar, mas ela entra. Explode a galera bugrina. Avante, 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 Bugrão. Derek é o 8º dele na Série B. Vice-artilheiro consolidado na competição. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco. As cores do Bugrão. Na marca de 32 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito. Grita comigo, nação bugrina. Para seguir subindo na classificação. Para de vez brigar pelo acesso, ficar próximo do G4. Tá registrado o gol é de Derek. Guarani 1, Atlético Goianiense 0. O Dragão, o Atlético Goianiense com Kelvin, sai da ponta, vem para meia. Para Jair, um bolão, vai marcar, entrou, tocou na trave. Ela toca na trave, praticamente caminha em cima da linha e não entra. Incrível a chance do Atlético com Shailon Vladimir. Aê, Gibinha, muito obrigado pessoal do YouTube, Tigrão. No Concentração chegamos a 20 mil e agora 20.040, Tigrão. Que maravilha, obrigado, obrigado, obrigado. Oi, Tigrão. Se inscrevendo aí no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado a todos. Um número muito expressivo de pessoas nos acompanhando por essa ferramenta excepcional que é também o YouTube, além do AM, do FM, dos nossos aplicativos. Sensacional! Gostei muito do primeiro tempo. Para mim uma partida muito movimentada. Para mim uma partida cheia de alternativas, com o Atlético começando melhor, surpreendendo a equipe do Guarani com uma marcação alta, indo para cima, não deixando o Guarani se organizar de trás para frente, na saída de bola, e o Atlético assustou. O Guarani demorou um pouquinho para fazer a leitura, depois ajustou, subiu um pouco as suas linhas, começou a pegar o Atlético antes, obviamente, da chegada à intermediária bugrina, afastou um pouco, botou um pouco de água na fervura, começou a usar muito, com muita eficiência o seu lado esquerdo, com o Bruninho, que para mim foi o melhor em campo no primeiro tempo, com o Derek, que é centralizado, mas por ser canhoto, instintivamente cai lá também, chegando o Mike para apoiar, caindo por ali também o Isaac, era muito forte. O Guarani pelo lado esquerdo começou a envolver, começou a ter a verticalidade normal, a verticalidade costumeira que nós estamos acostumados a observar, e o gol era uma questão de tempo. Na parada técnica, por volta de 28 minutos, parada para hidratação, a gente dizia, o Guarani está preparando o gol, porque retomava a bola e não ficava perdendo tempo. Não ficava tocando lateralmente, esperando o time se organizar do meio campo para frente. Ele partia para cima, velocidade, 3 jogadores muito rápidos à frente. Bruninho, João Vitor e o Derek, um pouco mais centralizado, apoiados pelo Mike, que chega de um lado na lateral, pelo Diogo Matheus, que chega do outro, pelo Isaac,
que demorou um pouquinho também para entrar no jogo, mas quando entrou passou a fazer bons passes, passou a furar, passou a fazer a bola entrar pela defesa do Atlético Goianiense, e o Guarani fez 1-0, para mim merecidamente. É bem verdade que tomou uma bola na trave do Shailon, mas foi melhor o Guarani no grosso, na maioria do primeiro tempo. E mereceu esse 1-0 num jogo com placar ainda indefinido, e agora o Dragão tem que sair para jogar, né? Não pode ficar ali esperando, praticando o contra-ataque, tem que atacar, tem que ir para cima do Guarani e vai dar espaços para o contra-ataque bugrino, para o contra-golpe veloz, meu queridíssimo Leandro Bolis. Muito obrigado ao Tigrão. O árbitro já apitou, tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui no Brinco. Com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com Timácio de Carlos Batista. Vamos juntos pro segundo tempo, tem bola rolando. 1 pro Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. Aquela pergunta protocolar, o Vladimir Catarino, tivemos alguma alteração no intervalo? Não, Bolis, nenhuma mudança, nem no Guarani, nem no Atlético. E o sol, assim que o árbitro apitou, ele está encoberto nesse momento, né, Vladimir? É, deu uma escondidinha, né? Uma nuvem abençoada chegou ali pra guardar um pouquinho o sol. Guarani ataca pro gol do placar eletrônico neste segundo tempo. Bola solta aqui na ponta para Diogo Matheus, fez o passe curtinho para Lucas Araújo, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Tem Isaac livre pela meia esquerda, já passou lá na ponta, Mike carrega a bola, Isaac no corredor, foi pra área, Derek meteu pra Mike, Mike recolheu, dominou, faz o break, sai da ponta, vem pro meio, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou pra Matheus Bueno, curtinho pra Mike, Mike domina na marginal do campo, recebeu Isaac, último terço do campo, volta pra Matheus Bueno. Tá todo mundo marcado, ele recomeça no meio campo. Bola solta no meio para Alan Santos. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, adiantou para Lucão. Lucão tem a marcação, pressão do Coutinho. Abre na ponta para Mike. Mike faz boa finta para cima do Silas. Empurrou para Isaac, curtinho para Mike. Mike num 2, de novo para Isaac de letra. Boa trama para Mike. Mike um bolão para Bruninho. Boa jogada, vem bola Bugrão. Derek espera na área. Bola para Mike. Mike dominou, rolou na entrada da grande área. Passe errado. Tira a zaga do Atlético e vem contra-ataque para o time do Atlético. Matheus Bueno puxou o Kelvin e vai receber cartão. Cartão amarelo no comecinho do segundo tempo, Vladimir. É, e mais um que estava pendurado e agora está suspenso, né? Assim como o Bruninho, Matheus Bueno puxou, recebe cartão amarelo, o terceiro dele não joga contra o Avaí. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ultrapassamos a marca de 20 mil inscritos. Obrigado demais a você inscrito no canal. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola curta para o zagueirão do Atlético. Derek pressionou, ele consegue o passe para Gasal. Gasal na ponta para Bruno, Tubarão não domina. O passe era do Silas para ele, não dominou, a bola saiu. Lateral para o time do Guarani bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas. Você ligado no seu carro, curtindo o futebol da Bandeirantes. Heron domina pela canhota, soltou para Kelvin. Kelvin devolveu para Raudinei, que empurra para Matheus Salles. É o time do Atlético Goianiense trabalhando bola no campo ofensivo. Zagueiros Gasal fez o passe para Bruno Tubarão. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olho, pensou, volta para Gasal. Vaias do torcedor bugrino para o toque de bola do time do Atlético. Bem fechadinho o Bugrão. Alex soltou na ponta para Heron. Heron na meia para Kelvin. Kelvin recolheu, dominou, devolveu na esquerda para Heron. Heron para, prende, olha, pensa, observa no segundo terço do campo. Shailon tentou a tabela, Diogo Matheus tirou mal. Voltou para Kelvin na área. Matheus Bueno não tirou, Diogo Matheus afastou. Lucas Araújo completa. Toca na bola, bola voltou para Bruninho. Bruninho tentou João Vitor. Tira a defesa, a bola cai aqui no meio, no peito do Alex. Alex fez o passe, curtiu para Gasal. Gasal na zona central do campo para o time do Atlético Goianiense. 3:40 segundo tempo. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão. Kelvin tentou passe nas costas do Shailo. Tira a defesa, a sobra da bola fica para Derek. Derek botou na frente, chegou na marcação Matheus Salles. O árbitro está pegando a falta. Falta para o Guarani bater aqui para a direita, pertinho do tobogã. E com isso, e por que não ter cartão nesse lance, né, Boris? Como é que é? Por que não ter cartão nesse lance, né? Qual a diferença desse pro lance anterior, por exemplo, do Matheus Bueno, né? O Walden é bom árbitro, mas ele é mala, né? Muitas vezes ele é malão. Já deu 3 cartões para jogadores do Guarani, nenhum para jogadores do Atlético. E ele teve a situação de mostrar cartões, pelo menos em 2 lances.
Chicken Supreme Seara, você já sabe, é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Kelvin na ponta, soltou para Heron, Heron parou, prendeu, olhou, pensou, deixou para Raudinei, de letra para Matheus Salles. Vem o Atlético, trabalhando bola no campo ofensivo, Bruno Tubarão. Curtinho para Gasal. Gasal para Alix, dominou mal, Derek pressionou, tocou na bola, recupera, vem embora o Guarani, pegando a defesa aberta, João Vitor na velocidade, passou Bruninho, um bolão para Bruninho, dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, Ronaldo! Ronaldo salva o Atlético, Vladimir! A impressão que ficou é que o Bruninho ficou indeciso de que forma iria concluir a jogada. Se era na força ou se era no toquinho. Optou pelo toquinho, tentando encobrir o goleiro que estava muito bem posicionado para fazer a defesa. Que chance incrível perdeu o Guarani. E foi a segunda dele. Ele havia tido uma no primeiro tempo. Shailon tentou bater na ponta para Tubarão. Chega bem Mike, protege. A bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas. E está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Destacando também o passe do João Vitor, né, o Boris? Grande passe, grande assistência. Foi realmente, cortando a defesa quase o Guarani, mas não pode, né, Tigrão? Chance desperdiçada no comecinho do segundo tempo pelo Bruninho, ele tava cara a cara, Tiger. Ah, não pode, né? Ali tem que matar o jogo. O Atlético é perigoso, o Atlético subiu bastante as suas linhas. O Atlético não aceita de forma nenhuma um resultado adverso nessa partida. Mostra isso em campo. Olha o Guarani de novo, um bolão pra Derek, dominou, tá na área, encarou, puxou, soltou, na área, vem o chute, Isaac no travessão! Ela explode no travessão, o artilheiro também dá assistência, e uma assistência sensacional para Isaac, ele bateu, ela explodiu no travessão, depois a defesa tirou, quase, Vladimir! Espetacular a assistência dada pelo Derek. Ele esperou o momento certo para apenas ajeitar. O Isaac chegou batendo, ela explodiu no travessão. Caiu ainda dentro do campo, não estava no gol não. Ficou balançando a rede. Outra chance incrível do Guarani. Quase o Guarani amplia. Vem para cima o Mugrão no comecinho do segundo tempo. Guarani tem lateral para bater pertinho da linha de fundo com o Mike. Mike vem para a cobrança do lateral no setor esquerdo. O Guarani ataca para o gol do placar eletrônico. Quase ampliou. Isaac recolheu, dominou, tentou a finta. Pérez tira a marcação. Matheus Salles toca na bola, a bola sai. Lateral lá na canhota. Mais um para o time do Guarani bater. Mike vem para a cobrança. Tem Derek pedindo. Ele soltou curtinho para Bruninho. Bruninho para Mike. Mike empurrou, devolveu para Bruninho. Bruninho muito forte para o Mike. A bola saiu. Tiro de meta para o Dragão. Agora já são duas oportunidades, hein, Tiger? A gente dizia o seguinte, o Atlético aperta muito quando desce, é um time agressivo, é um time bem armado, não perde as 7 partidas, não quer ver essa série quebrada e 1-0 é muito pouco. Então quando surge esse tipo de oportunidade, tem que botar na rede para matar de vez. 1-0, nossa, uma bola, um erro, uma falha defensiva, um chute de fora, enfim. O Guarani pode perder 2 pontos preciosíssimos aí. Então só o Bruninho 2 vezes, ele e o Ronaldo, optou errado. E agora eu acho que foi mais azar do que falta de competência do Isaac. Bateu direitinho, ela explode embaixo do travessão, deu toda a pinta de que cairia dentro, mas caprichosamente caiu dentro da pequena área. E o Guarani perdeu em 2 minutos, em menos de 2 minutos, 2 chances excepcionais para praticamente matar o jogo. Isso não é bom, pode fazer falta adiante. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quase 9 minutos, segundo tempo, vem para o Guarani. Isaac domina livre, passadas largas, escapou, limpou, pintou, rolou na área para Derek, dominou, limpou, caiu, é pênalti! Está marcado pênalti para o Guarani. Da bola enfiada de Isaac para Derek. Foi derrubado, é pênalti para o Mugrão, Vladimir. Que belo passe do Isaac em as costas da zaga. E o Derek também foi inteligente. Ele dominou e esperou o combate, recebeu.
O pênalti foi cometido pelo Bruno Tubarão. Imediatamente o pênalti foi marcado pelo Voaden. O Guarani tem agora a oportunidade de ampliar o placar. E aí, CH, foi pênalti? Para mim, sim. No momento que o Derek prepara o chute, há um cálcio na perna esquerda do Derek. Para mim, pênalti claro. Quem vai bater é o Isaac. E aí, Tigrão? Tô com dúvida. Acho que o Derek força a passagem. Há um contato corpo a corpo. E eu tenho a impressão que ele vai revisar. Para mim, um lance muito duvidoso, muito rigoroso o Voaden. Bom, ele faz todo o protocolo, tirando os seus jogadores de dentro da área. Evidentemente que o árbitro de vídeo, Philip Bennett, está revendo o lance. E o Derek ali está preparado para fazer a cobrança. Aliás, o Isaac. O árbitro disse que está sendo revisada também a linha, o posicionamento do Derek quando recebeu a bola. Muito bem, CH achou que houve o pênalti e o Tigrão está na dúvida. E ainda tem essa situação de impedimento. Bom, tá apontando ali, é isso que ele faz de novo, a sinalização para o jogador do Atlético. Estamos revisando a posição do Derek. Tá comunicando o Voaden ali para os dois zagueiros do Atlético Goianiense. O Isaac tá ali, ó, com a bola embaixo do braço para fazer a cobrança. Ele nem colocou na marca do pênalti. A linha não deu impedimento. Confirmado o pênalti. Confirmado o pênalti, o Guarani tem uma grande oportunidade para ampliar do Brinco. Gol do placar eletrônico. Isaac vem para a cobrança do pênalti. Neste momento, há uma positividade na mente de Isaac para a realização da ação. Então capricha que dá. Partiu para a bola, pé direito, correu, bateu, pegou o goleiro no rebote. Isaac no travessão. Incrível, a bola não entra. Primeiro o goleiro defende no rebote, ela explode no travessão. O Guarani perde uma grande oportunidade. Vem embora de novo, bola para jogo, Matheus, do bate, rebate, tentou na entrada da grande área, tira a zaga do Atlético. A bola não entra, Vladimir Catarino. Que coisa, né? O Isaac vai sonhar com esse travessão, porque ele cobrou o pênalti, cobrou forte, mas no canto onde o goleiro estava. Pulou e fez a defesa. No rebote, o próprio Isaac teve total condição de chute, também com força, mas ela explodiu no travessão. Perdeu o pênalti, perdeu o rebote também o Guarani. Perde uma grande chance o Guarani. Se a gente computar aquelas duas e com as duas do pênalti e do rebote, 4 chances claras em 12 minutos que o Guarani perde. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Fala, Tigrão. Então, bateu com raiva no rebote o Isaac. Não precisava tudo aquilo, né? Mas o detalhe é o seguinte, pênalti batido com a direita, ele é destro. E o Ronaldo fez uma grande defesa. Claro que telegrafou, todos nós vimos que ele ia bater cruzado. Ele é o Isaac. Mas o goleiro teve uma elasticidade, uma explosão, um tempo de reação, tudo muito preciso. Ronaldo pegou, volta pro Isaac. Goleiro caído. Dá um tapinha, dá uma cavadinha, só ele e o goleiro. Foi com raiva o Isaac, mas aí com a canhota, que não é de preferência. Aí quase derrubou o travessão. Não precisava tudo aquilo. Uma pena, hein? Uma pena, o Guarani já por 3, 4 oportunidades, com o segundo gol na mão e não bota pra dentro. Vou dizer de novo o que eu disse aqui há 2 ou 3 minutos atrás. Isso pode fazer falta ali na frente. O Guarani tem que enfiar esse segundo gol o mais rápido possível. O mais rápido possível. Como diria Muricy Ramalho, a bola pune. O Guarani é melhor, já poderia ter matado o jogo e não o fez. Vamos acreditar que nos próximos momentos ofensivos que exista um pouco mais de precisão na finalização. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. 14 minutos do segundo tempo, tá 1-0 para o Guarani. O Guarani perdeu o pênalti há pouco com o Isaac.
Na bola metida do Isaac pro Derek. O Derek sofreu o pênalti. Bateu o Isaac. O goleiro defendeu no rebote. O Isaac meteu no travessão. Foi a segunda no travessão do Isaac no jogo. Aqui o Isaac dá o bote, foi fintado. Vem embora o time do Atlético Goianiense. Silas fez a tabela, recebeu na meia direita, soltou na ponta para Tubarão. Vem o Atlético, linha de fundo, ele bateu cruzado, bate no Mike. Volta para Tubarão, protege, a bola sai. Pertinho na linha de fundo, gol do portão de entrada lateral para o time do Atlético, que não perde as 7 rodadas na Série B. Passe do Silas, a tabela. Vem de novo o Atlético, marcação no Mike. Levou para o fundo, opa, deixou o braço. Bandeirinha dedurou e agora, cadê o cartão, Vladimir? O Voaden vai lá como quem não quer nada, naquela andadinha devagar dele, e não vai pintar cartão, não vai apenas marcar e confirmar a falta. Calou a minha boca, pintou cartão sim. Primeiro cartão, portanto, para jogadores do Atlético Goianiense. Vai pro Silas, camisa 11, tá amarelado, Bolle. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. Aqui no Brinco, Série B, última rodada, primeiro turno. Gol de Derek no primeiro tempo, Guarani 1, Atlético Goianiense 0, Edu. Vou ficar louco aqui, tanto lance, meu Deus do céu, tem muito, hein? Tem muita coisa hoje na defesa e a sorte do jogo. É o seguinte, Guarani teve esse ano 8 pênaltis e o Regis perdeu um contra o Chapecoense, né? É o segundo pênalti perdido esse ano pelo Guarani. Tentou o Atlético com Gustavo Coutinho, trava bem Mike. A sobra da bola fica pro time do Guarani. Bora, Bugrão. Bruninho domina, faz a finta no primeiro também do segundo, escapou do terceiro. Falta para cima dele. Chegou atropelando o Bruno Tubarão, cometeu a falta. O jogo tá parado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, CH, chances criadas, mas segue 1-0, Carlos Henrique. O Guarani continua bem na partida, né? Dominando o jogo, né? Tem influência de ataque, tem transição, o time está atento. Agora só me responda uma pergunta, por gentileza. Pode ser você, pode ser o Catarino. Claro. Por que o cobrador não é o Diogo Matheus, que é o melhor na bola parada no Guarani? Você consegue me explicar, por favor? Provavelmente alguém vai perguntar para o Humberto Louser na coletiva. Normalmente é o Diogo Matheus. E se não é o Matheus, o Diogo Matheus é o Regis. Como o Regis não está, o Isaac foi lá. Pode ser muito aquela história da confiança. Como é que é, né, CH? Eu tô confiante, eu vou bater. Não, quando o pênalti foi marcado, o Derek pegou a bola e imediatamente, antes que qualquer outro jogador chegasse, o Isaac já tomou a bola e já pediu para cobrar. Então talvez essa questão, né? Se sentiu confiante e foi ele quem bateu. Mas isso aí, o comando, não é porque perdeu, não. O comando tem que vir do banco. Quem é que treinou? O Isaac nem vinha jogando. Quem que tem 100% de aproveitamento em todos os pênaltis que bateu até agora? É o Diogo Matheus. O CH tem razão. É ele que tem 100% de aproveitamento. Ainda se fosse o Derek para bater, vamos lá, tá buscando a artilharia do campeonato. Mas o Isaac, deixa o Diogo bater, ele bota na rede, já estaria morta a lebre aí. O Guarani deu sopa aí, deu sopa pro azar. 18, vem embora o ativo do Atlético Goianiense, bola solta aqui na ponta para Heron devolveu pela meia para Matheus Salles, tentou passe para Shailon, tira a defesa. Toca na bola o Bruninho, o Guarani não consegue segurar a bola e com isso ela volta para o time do Atlético. Matheus Salles é quem domina no segundo terço do campo. Fez o passe pela meia para Bruno Tubarão, deixou para Shailon entre as linhas para Bruno Tubarão pela meia direita. Recolheu, dominou, faz o break, parou, prendeu, ele pensou para Shailon com a canhota. Abriu aqui na ponta para Heron para Kelvin recolheu, dominou, partiu para cima do marcador. Sai na marcação João Vitor, ele volta pela meia, Matheus Salles recebe o Raudinei, recolheu, dominou todo aqui na frente o time do Atlético Goianiense, todo atrás do Guarani. Heron pela canhota, já no último terço do campo, puxou, acionou Kelvin domina, encara a marcação do João Vitor, voltou pela meia para Raudinei, para Shailon, a tabela, entrada na grande área, passes curtos, Heron para Kelvin recolheu, dominou, torcedor vai, bola pro Dragão, ainda a entrada na grande área, nesse toque de bola envolvente, entre as linhas, o passe feito para Kelvin, tá na área, pé direito, bateu, espalma, Douglas Borges, defesaça do goleiro na finalização de Kelvin. Tem mais Atlético, Shailon levantou na entrada da grande área, Alan Santos bate o peito, coloca no terreno e tira, a bola bateu ainda no jogador do Atlético e saiu.
Douglas Borges salva o Guarani, Vladimir Catarino. E defesaça, hein, Boris? Defesaça no chute forte do Kelvin quando muda pela primeira vez a equipe do Atlético Goianiense. 2 alterações estão sendo preparadas, feitas neste momento pelo técnico interino Anderson Gomes. A primeira alteração está acontecendo, está saindo camisa 7, Kelvin, para a entrada do 18, Ayrton. Ayrton com a 18 entrando no lugar do Kelvin. A outra alteração vai acontecer já também, dessas duas que fará o técnico Anderson Gomes na equipe do Atlético Goianiense. Saiu 5, né? É o 5. Saiu. É o Matheus Salles. E entrou um lá na lateral direita, o chuteiro azul aí, ó. E o Tubarão foi pro meio. Então o Ayrton, o 18 no lugar do Kelvin, saiu também o Matheus Salles. Beleza, já. É o 13. É o Emerson Santos. Olha o Guarani atacando, bola pra Derek, dominou, tá no mano a mano, encarou, puxou pra canhota, ele bateu em cima no marcador, voltou no microgrande área para João Vitor, tentou por dentro pra Derek, bola errada, entre quarta, tira e defesa. Emerson Santos, é isso? Isso, 13 é o Emerson Santos. Vem embora o time do Atlético Goianiense, se não me falha a memória, é aquele que jogou no Palmeiras, né? Que uma vez em um jogo da Libertadores tirou uma bola em cima da linha contra o River. É ele mesmo, Emerson Santos, que é zagueiro, vai ser improvisado na lateral. Vem Guarani com o Bruninho, Bruninho dominou, fez a finta, invadiu a área, chega a defesa protegendo, Ronaldo sai do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Quase 21 minutos, segundo tempo. Aqui no Brinco, Série B, 19ª rodada. Guarani 1, Atlético Goianiense 0. E vem o Dragão, corta Mike, coloca a bola para fora, escanteio para o Atlético, seguindo Edu Pinheiro. 16 horas da Vila, Santos e Botafogo. Um abraço para a turma da Unicamp, o Papilon, Zé Roberto, Pedro de Lara, alô Eduardo Jardim Miriam. E de Paris, olha que chique, de Paris nos ouvindo aqui, o Pico lá do Cambuí. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Escanteio para o Atlético, cruzamento para a boca do gol, subiu, tirou o Lucão de cabeça, voltou para Bruno Tubarão, recolheu, dominou na entrada da grande área, balançou, girou, soltou para Shailon, sai na marcação João Vitor, Derek também dá o bote, a bola voltou para Emerson Santos, com o pé direito levantou para ninguém. A bola vai saindo pela linha de fundo e tiro de meta para o Guarani. 21:40, segundo tempo. Alô, Corsa, cabelinho de Sumaré. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes para a Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Amanhã, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, matéria completa deste jogo. Vitória do Guarani por 1-0. Carlos Batista comanda o seu timaço de comentaristas, levando todas as informações do mundo da bola para você. Lucas Silva. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV. E tem os quadros que são sucesso, como personagem do dia e o Na Lata. Fala aí, Vladimir. É o Lucas Silva, viu? Foi chamado, daqui a pouco vai ser a primeira modificação no Guarani. Lucão tira aqui atrás, Derek escora de cabeça, tentou João Vitor, falta. Aliás, foi um choque de cabeça forte. Derek e Alix. Os dois estão caídos um pouco depois da risca no meio campo, Vladimir. Imediatamente o árbitro para e autoriza a entrada do departamento médico, né, de ambas as equipes aí para o atendimento ser feito. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e também em Sorocaba. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 23 minutos, segundo tempo. Segue 1-0, mas poderia estar 2, 3, até 4, né, Tigrão? É verdade, você tem razão. O jogo já poderia estar definido, o Guarani faz uma bela partida. Segunda metade do primeiro tempo envolvente, engoliu o Atlético e agora durante todo esse tempo, já 23 minutos do segundo tempo, só deu o Guarani, fora esse chute aí que foi bem neutralizado pelo Douglas Borges, o chute executado pelo Kelvin, número 7 do Furacão. O Guarani manda no jogo e eu acho que deu uma arriadinha física o João Vitor. O Lucas Silva, que está vindo aí, já informou o Catarino, no momento em que o jogo está parado para aquela básica hidratação, o Lucas Silva é um atacante, mas ele é um atacante mais centralizado, às vezes com alguma facilidade de cair pelo lado esquerdo. Como o Derek está muito bem no jogo, eu não acredito que ele puxe.
em sendo preenchida essa minha expectativa, eu não acredito que o Louser puxe o Derek para a esquerda para colocar centralizado o Lucas Silva. Eu acho que ele vem com o Lucas Silva, abre o Bruninho pela direita e o Lucas Silva pelo lado esquerdo, mantendo o Derek centralizado. Vamos observar, a partir da alteração, primeiro, se é o João Vitor que sai. E segundo, qual a nova configuração ofensiva do Guarani. Estou me estendendo um pouquinho aqui, porque a bola está parada. Os jogadores estão tomando ali aquele energético, né? Ele antecipou o período de hidratação. Ele antecipou, e eu acho que foi inteligente, porque ele já parou o jogo em função da contusão ali, do choque de cabeça, um jogador do Guarani e um jogador do Atlético Goianiense. Já que o departamento médico estava trabalhando, ele falou, ó, já aproveita e dá de beber para a manada, dá de beber para a tropa, e aí a gente reinicia e vai até o final. Inteligente. Eu acho que é assim, tem que se paralisar o futebol o mínimo possível, que a cada paralisação esfria tudo, o torcedor também se desconcentra um pouco, não é legal. Não é legal. Tá voltando aí o Derek e também o Alix, do Atlético Goianiense, que bateram ali, parecia briga de bode. Cabeça com cabeça, Boris. Aqui vem para o time do Guarani, lançado, João Vitor recolhe, domina a linha lateral da grande área, parte para cima dele, é o Alix, tá meio zonzo, ainda João Vitor dominou, levou pro fundo, faz o corte, Alix, a sobra da bola fica ainda pro time do Guarani com o Diogo Matheus, aqui na ponta ele balança para cima do marcador, levou pro fundo, prepara o cruzamento, ainda o Diogo Matheus, parou, prendeu, olhou, pensou, marcação firme do time do Atlético, ganha a lateral Guarani. Tem lateral Bugrão para bater aqui pertinho do tobogã. Lateral já batido. É Lucas Araújo. De primeira fez o passe por dentro para Matheus Bueno. Lucas Silva voltou para o aquecimento, viu, Boles? Por enquanto não vai entrar. Eu vi ali que o Lucas Araújo estava em campo. Não havia nenhuma alteração e, consequentemente, volta ali para o aquecimento. Bola para o time do Guarani com o Lucão. Passado as zagas, ultrapassa a linha marcatória. Estoutou para Isaac. Isaac para Matheus Bueno, que está fora do próximo jogo. Aliás, são dois, né? O Matheus Bueno e o Bruninho. Próximo jogo do Guarani é sabadão, lá em Floripa, no estádio da Ressacada, diante do Avaí. Lançamento do Douglas Borges, bom lançamento pro Mike, a tabela com o Bruninho. Bruninho devolveu pra Mike, pô, bola na canhota, levou pro fundo, cruzou rasteiro, aí ficou fácil pro Alix. O Derek é grandalhão, tem quase 2 metros quando sobe. Aí o Mike cruzou por baixo. E na sequência o Emerson Santos faz boa finta para cima do Bruninho. Sai trabalhando bola com o Aldinei. Aldinei domina, ajeita para o time do Atlético Goianiense. Passado das largas. Ele abre aqui na ponta para Silas. Silas dominou, passou por fora. Heron. São 2 para cima do Diogo Matheus. Pé canhoto, cruza na área. Chega Alan Santos para fazer o corte. Tira de qualquer maneira por Guarani. Brigou ainda o João Vitor. De novo Alan Santos cortou. Vai voltar para Derek. Derek brigou. Chega primeiro o Aldinei. Tocou na bola. A bola voltou ainda para o Atlético. Bruno Tubarão para Aldinei. Tudo isso no campo ofensivo. 27 segundo tempo. Tá 1-0 para o Guarani. Emerson Santos domina pela meia direita. Abriu na ponta. Fez o passe para Ayrton. Recolheu, dominou, tentou a finta. Chega para cortar Isaac e colocar a bola para fora. Pois não, Tigrão? Não, eu estava observando o departamento médico da equipe do Atlético Goianiense. E o médico, para liberar o Alix para voltar pro jogo, perguntou: qual que é o seu nome? Ele bateu a cabeça, né? Ele tava meio zoado, né? Tá saindo. Beckenbauer. O médico falou: por favor, troca. Aí ele falou: não, tô brincando, doutor. É Franco Baresi. Ah, então pode ir. Tá desse jeito o negócio hoje em dia, viu, Boris? Essa foi boa. E ele vai sair, né, o Vladimir? Primeiro as alterações no Guarani. Sai o Isaac para a entrada do Lucas, né? O Lucas com a 20 e Lucas Silva entrando. E também entrou Bruno Mendes. Bruno Mendes no lugar do Derek. Saíram Isaac e Derek. Entraram Bruno Mendes e também o Lucas Silva na equipe do Guarani. Já confirma a alteração no Atlético. Beleza, mas saiu de fato o Alix, né, zagueirão do time do Atlético Goianiense. Ele continuou Emerson falando, Santos. Lá. Tá falando ainda? Agora ele falou o quê? Que é o Paulo Maldini? Não, ele tava pedindo a bola em alemão. Aí o médico falou: tira, pelo amor de Deus. E entrou David Braga. David Braga, 17, foi que entrou no lugar do Alix. Muito bem, e aí CH, estas duas alterações no time do Guarani com 28, Lucas Silva e Bruno Mendes. O horário, a temperatura, o desgaste do jogo obrigam o técnico do Guarani a mexer. Eu acho que no caso do Derek foi mais precaução, né? Você veja que também o técnico do Atlético tira o jogador do encontro de cabeça aí, eu acho que é o mais prudente, né? O Derek estava bem no jogo, entra o Bruno Mendes, outra característica, e o Lucas Silva entra no lugar do Isaac. Para mim, nitidamente, cansou.
Placar de 1-0, o Guarani está vencendo o jogo, subindo para 32 pontos na classificação da Série B. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br e fique ligado no apito final. Tem promoção da Uesco para você aqui, Bruno Mendes. Trabalha a bola atrás, pensa o passe para João Vitor. João Vitor na ponta para Lucas Silva. Dominou, puxou, bateu pro gol, bateu fraquinho. Ronaldo cai no canto esquerdo, tranquilo para fazer a defesa, Vladimir. Ela desviou no Gasal ainda, né? E amorteceu ainda mais, aí ficou fraquinha e tranquila para a defesa do goleiro Ronaldo. Cortou aqui atrás da zaga bugrina, a sobra da bola ainda fica pro time do Atlético Goianiense com David Braga. Ele sai da ponta, vem pro meio, trabalha a bola com a canhota para Raudinei. Raudinei domina, ajeita, tem a posse de bola dominada. Lucas Silva dá o combate, ele faz a abertura na ponta para Ayrton. Ayrton dominou, procurou, voltou para Bruno Tubarão, ele para, prende, volta para Gasal. Gasal a Emerson Santos que domina pro time do Atlético Goianiense. Abertura aqui na ponta para Shailon. Shailon recolheu, dominou, espetado, curtindo, uma na ponta, soltou para David Braga, voltou para Shailon. Shailon tem Heron atrás, voltou para Raudinei. Raudinei para Emerson Santos. Dominou entre as linhas para Ayrton. Ayrton trabalhou para Raudinei, para Tubarão. Tubarão na ponta para Ayrton. Vem o Atlético, se defende o Guarani, tá 1-0, Bugrão na frente. Passe feito, entrada na grande área. Ayrton para Shailon. Shailon soltou na ponta para Ayrton. Prepara o cruzamento, deixou na área. De novo, chute cruzado, bate na defesa, insiste o Atlético, corta na entrada da grande área, Lucas Araújo. Ela volta ainda para o time do Atlético Goianiense, a pressão do Dragão. Emerson Santos domina, ajeita, fez o passe curtinho para Shailon. Shailon organiza o time do Atlético, já mais duas mexidas o Guarani. David Braga para Shailon, Shailon voltou atrás para Gasal, Gasal na ponta para Ayrton. Ayrton sai da ponta, vem para mim, partiu para fim da beca em outro, ele bate, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. O Guarani não está muito recuado não, Tigrão? Recuou um pouco agora com a saída do Isaac. Recuou porque o Atlético também não tem alternativa aí, já estamos no adiantado da hora, né? O momento da definição. Mas com a saída do Isaac, ele puxa o Bruninho, né, para fazer a meia e faz um novo ataque com o Bruno Mendes, com o Lucas Silva e com o João Vitor. Não sei se vai funcionar, tô achando estranho porque tá no banco o Regis. E o natural, o esperado, o coerente, seria sair Isaac e entrar Regis. Não sei qual é a condição do Regis. O Guarani prepara aí mais duas alterações. Bernardo e o Anderson, Tigrão. Então, dois volantes. Dois volantes. Tá trancando a casinha, tá fechando tudo aí o Loser. E eu vi que não era o Regis por questões óbvias. A principal delas, os dois têm cabelo. Vamos ver como é que ele arma agora. Mas vai botar dois volantes. Tá sentindo que o Guarani diminuiu um pouco a intensidade. Talvez sentindo o desgaste físico. Vai fechar ali, vai trancar, vai proteger a sua entrada de área para tentar levar esse 1-0 até o final, o que é, né, algo que poderia ter sido evitado, não fosse a imperícia do Guarani até agora para transformar o seu melhor futebol em gols, ou seja, não tivesse errado tanto nas finalizações. Olha, um que vai sair é o Lucas Araújo. Ele tentou uma bola esticada aqui para o João Vitor e sentiu a posterior da coxa. Parece mais câimbras até, viu, Bolas? Câimbras pelo cansaço, né? Provavelmente vai sair mesmo. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Obrigado a você conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Mais de 1000 pessoas simultâneas. Legal demais. Chegamos hoje a 20 mil inscritos no nosso canal. Crescendo, subindo o canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Embora o time do Atlético, a bola aqui na ponta para Heron. Heron recolhe, domina em cara a marcação do João Vitor. Voltou para Raudinei pela meia esquerda. Bruno Mendes volta também para auxiliar da defesa. A bola solta pela meia para Emerson Santos. Vai bater para o gol. Ele bate, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta. Vamos às alterações, Vladimir. As alterações acontecendo, né? Tá mexendo ali o técnico Humberto Louser. Vamos ver quem tá saindo. Exatamente um deles parece ser o Bruninho, né? Quem tá saindo ali, tá se dirigindo ao
a linha de lateral ali pra saída. E o Lucas Araújo. A placa é virada pra aí. Agora sim o cara virou a placa pra cá. Então sai o Bruninho 27, entra o 23, o Enderson. O Enderson entra no lugar do Bruninho. E sai o Lucas Araújo para a entrada do Bernardo. Bernardo 28 no lugar do Lucas Araújo. O Bruninho saiu, quem é que entrou? Desculpa. Saiu o Enderson 23. O Enderson. Beleza. 2 alterações, portanto, no time do Guarani, com 34:20 do segundo tempo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E aí, CH, mais 2 alterações. Como é que fica a plataforma tática do Guarani nesse momento, hein, CH? A segunda linha só fica com gente de marcação, né? Ele aposta nisso. Eu acho perigoso, mas é uma estratégia. Eu não sei, por exemplo, como é que o Regis está. Ele está no banco, acredito, com condição, mas ele coloca João Vitor na frente e Bruno Mendes. O resto é todo mundo para marcar. É uma aposta, mas é uma aposta perigosa. David Braga domina para o time do Atlético Goianiense, fez o passe aqui na ponta para Shailon. Está 1-0 para o Guarani, 35 segundo tempo. Heron para David Braga, toca na bola o jogador Bugrino, a bola volta, que é 3 para o Atlético. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você eu confirmo, Série B, última rodada, primeiro turno do Brinco, Guarani 1, Atlético 0, vem o Atlético, linha de fundo, Silas bateu cruzado, a bola bateu na zaga, voltou para Silas, pé direito, levantou na segunda trave, Ayrton de cabeça, tentou na entrada da grande área, tira de qualquer maneira, Bernardo, dá um bico na bola com o pé direito, ela volta para o time do Atlético, passe errado, Mike recupera pela meia, ficou procurando a bola, o Bernardo não achou, recupera David Braga, empurrou para Raudinei, esticou aqui na ponta para Shailon, na canhota, Shailon recolhe, domina, puxa para o pé direito, cruza lá dentro para ninguém, nas mãos de Douglas Borges. Eu sigo no giro do placar aqui no Brinco. Guarani 1, Atlético Goianiense 0, Edu Pinheiro. Assim que terminar, estará no YouTube uma senha, o número do WhatsApp, promoção da Uesco, explico assim que terminar, valendo uma furadeira da Uesco. Vem bola no campo pro campo de ataque, Diogo Matheus, sai da ponta, vem pra meia, devolveu na ponta para Bruno Mendes, tenta a devolução e ganha escanteio. Ganha escanteio, Guarani, Vladimir. Um escanteio e um respiro também, né? Foi o Emerson Santos quem fez o corte, colocando a bola pela linha de fundo. Diogo Matheus vai para a cobrança, mas antes tem alterações no Atlético Goianiense. Sai o camisa 11, Silas, para a entrada do 19, Léo Pereira. Léo Pereira tem a 19 entrando no lugar do Silas. O outro a entrar é o 20, Daniel. Sai o 8, Raudinei, entra Daniel. Então saem Raudinei e Silas, entram Léo Pereira e Daniel. O Atlético que não perde há 7 jogos neste Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani está vencendo por 1-0, subindo para 32 pontos na classificação, para encostar definitivamente no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem escanteio Bugrão, vem Diogo Matheus para a bola, capricha que dá, autorizado, pé direito, levantou para a boca do gol, tira lá dentro da defesa, a bola ficou viva, tentou Alan Santos, saiu do gol, Ronaldo sai do gol para fazer a defesa, Vladimir. Os dois zagueiros do Guarani estavam no lance. Primeiro o Lucão tocou, mas não teve força. A bola subiu e quando caiu o Lucão, aliás o Alan Santos, o último a tentar, acabou pegando fraquinho para a defesa tranquila feita para o Ronaldo. Depois na sequência o Gasal ficou caído, mas já está recuperado. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 38 no tempo corrido, segundo tempo, 1-0 para o Guarani. Bola solta para o time do Atlético Goianiense com Bruno Tubarão. Ele recolhe, domina, volta a bola para Gasal. Gasal ajeita, domina na quarta zaga para Emerson Santos. Adiantou aqui na ponta, tem Heron pedindo, soltou curtinho para Heron. Heron recolhe, domina no campo defensivo, dá o bote João Vitor. Bola solta para David Braga, recolhe, domina, volta para Emerson Santos com pé direito, bola rasteira, chega em Bruno Tubarão. Deixa a bola passar para Gasal, Gasal para Tubarão. Tubarão recolhe, domina, já fugiu Ayrton na ponta direita, marcado pelo Mike, lançamento para Ayrton, a bola aqui no gramado, Mike protege no limite, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site pshow.com.br. A informação na Bandeirantes.
Maior público do Guarani aqui no Estádio Brinco nesta Série B. 7.865. 7.865 é o público total, para uma renda de R$ 179.430. Beleza, ótimo público, torcedor bugrino, marcando presença neste bom momento do Bugrão no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem para Bernardo chegou na ponta para Lucas Silva, recolheu, dominou, partiu para cima do zagueirão. Opa, Lucas Silva confundiu vontade com entusiasmo. E aqui tenta de novo. Lucas Silva recolhe, dominando o bico na grande área. Recolheu, dominou, pisou na bola no lance anterior. O Lucas Silva, muita vontade do garoto. Fez o passe atrás para o Wenderson. Soltou curtinho para Matheus Bueno. Ele domina, ajeita, cadencia. Restando 15 minutinhos para as 13 horas no horário oficial de Brasília. Você ligadaço com o Tiomaço de Carlos Batista na Bandeirantes. Diogo Matheus para Bruno Mendes. Recolhe, domina, sai da área para o Wenderson no triângulo para Diogo Matheus. Encara a marcação do David Braga, que está com o porta-bola cheio. Ainda Diogo Matheus. Recolheu, dominou, tentou levar pro fundo, falta, ó, bandeirinha. Tá cego, Bandeira, foi na cara dele, Vladimir. Ele quase fez falta também no Bandeirinha, né? Quase o Bandeirinha também entrou no balaio, mesmo assim ele não marcou a falta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E é claro que a galera, entre aspas, faz uma homenagem ao Bandeirinha. Foi na cara dele, não deu porque não quis. Bola pro time do Atlético Goianiense. Casal para Heron recebe o Shailon. Parou, prendeu, olhou, pensou para Shailon. Shailon empurrou, atira a ponta para o 19. Léo Pereira partiu para cima da marcação do Wenderson. Dominou, balançou, limpou e ganha escanteio. O Wenderson consegue tocar na bola, a bola vai embora pela linha de fundo. É escanteio para o Atlético, Vladimir. É, na base do esforço, o Wenderson conseguiu fazer o corte. Escanteio pela esquerda, Shailon vai cobrar. Estamos entrando naquele instante final do jogo, no momento fatal e decisivo. Escanteio para o Atlético, Shailon levantou para a boca do gol, tira Lucão. A sobra da bola fica para o Atlético, ficaria aí o Léo Pereira, não dominou, a bola escapou e foi embora. A lateral é para o Guarani bater. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Reta final do jogo, tá 1-0 pro Guarani, mas o Atlético em cima em Tigrão. É, indefinido, 1-0 é sempre problemático e é aquela história, né? A gente tem que dizer aqui a bem da verdade que é uma partida que poderia ter sido definida muito antes. E o Guarani, com as alterações feitas agora para garantir o resultado pelo Humberto Louser, ele perdeu completamente a ligação meio-campo-ataque. Então são jogadores meramente de contenção, né? Tá existindo um divórcio aí, mas como já está no finalzinho, acho até que vale o expediente no sentido de garantir o resultado. Mas o Guarani perdeu completamente a sua articulação ofensiva depois das saídas do Isaac e do Bruninho. Então tá fechando ali, tá protegendo a cabeça de área, vai tentar uma bola comprida, obviamente, para o Bruno Mendes, que está com o tanque cheio, um jogador muito forte fisicamente, mas o Guarani, nesse momento, prioriza a marcação, prioriza a manutenção do resultado e não a feitura do segundo gol. Bola para o Bernardo, ajeita no do círculo central para o time do Guarani, deu uma derrapada, voltou o Bernardo para o Wenderson, recua para o Lucão, torcedor gostou do toque de bola do Guarani, envolvente nesse momento, bola para Mike para Bernardo pela meia esquerda, recolheu, dominou no segundo terço do campo, voltou para Mike evolui para o campo ofensivo para Lucas Silva, um bolão para Mike, no fundo bateu cruzado para a boca do gol, tira a defesa do Atlético. A bola saiu, acho que é lateral, né, Vladimir? Era buscando o Bruno Mendes, né? O corte foi feito pelo Emerson Santos. É escanteio. O árbitro tá dando escanteio para o Guarani. Saiu pela linha de fundo, reclama ali o goleiro Ronaldo. Guarani, sem pressa, vai ter mais uma chance de mandar a bola para a área. E vem junto a galera bugrina. Nesta atmosfera, time, torcida e time. Incentivando o Bugrão na reta final. Tem escanteio, o Guarani para bater 43 segundo tempo. Lá na canhota, Mike vem para cobrança, capricha que dá. Autorizado, levantou para a boca do gol, tira a defesa. Voltou o Lucas Silva, mata o peito, coloca no terreno e bate longe do gol. Por sobre gol de Ronaldo, a bola vai embora. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e o seu comentário na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, o que esperar desta reta final do jogo, CH?
O jogo está indefinido, né? Justamente pela proposta que o Humberto Louser acabou colocando em campo, né? Com esse monte de volante. É um jogo perigoso, é um jogo físico, não é? Essa posse de bola aumentou muito para o Atlético, muito por conta, porque o Guarani deu a bola para o Atlético e está se fechando lá atrás. Eu não gosto, mas por enquanto está funcionando. Lembrando que o Guarani perdeu um pênalti no comecinho do segundo tempo com o Isaac, está 1-0. 1-0 para o Guarani, gol do artilheiro Derek no primeiro tempo. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Tem o tempero preferido do Tigrão, que é o Chimichurri. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Solta o grito, a galera bugrina. Desce o Atlético, o cruzamento para a boca do gol. Subiu, tirou Alan Santos lá dentro, coloca a bola pela linha lateral. É mais um lateral, é pro Dragão, que está vendendo cara. Derrota aqui em Campinas, no Brincão. Tá 1-0 pro Guarani, gol do Derek no primeiro tempo. Emerson Santos fez o passe por dentro para Bruno Tubarão, subiu a placa Vladimir. 7 minutes. 7 minutos, hein, Boris? Até 52. Daqui a 7 minutos tem um apito final para você. Dominou o time do Atlético Goianiense com Shailo. Levantou para a boca do gol, Gustavo Coutinho escorou de cabeça, a bola viva na área. Tentou tirar e tira, Lucão. A sobra fica ainda pro Atlético Goianiense. Vai na caça o Lucão, volta Lucão, volta Lucão, volta Lucão. David Braga para Shailo. Shailo recolhe e domina. Peca em outra bola, levantou lá dentro para a boca do gol, não alcança a bola. Léo Pereira, a bola vai direto para fora em tiro de meta. E já, assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o apito final. E o comando mais uma vez vai ser dele. Com aquela categoria de sempre do Pinheiro, vai dar um recado aqui na Bandeirantes para a Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que a Seara encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. E Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Diogo Matheus arranca pela meia, vem bola no grão. Entrada na grande área, cortou, limpou, fintou, ficou sem opções do passe. Ele volta para Bernardo, abertura para o Anderson aqui pela lateral direita. Tem João Vitor como opção, prende, volta para Matheus Bueno, dá um tapa na bola e recomeça com o Alan Santos. 46-40, vamos até 52 no Brinco. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vai subindo na classificação Bugrão. 47 segundo tempo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Bola solta para o time do Atlético Goianiense com Bruno Tubarão. Se defende o Bugrão. Torcedor vai. O toque de bola do time do Atlético. A Shailon abre pela direita para Emerson Santos. Devolveu curtinho para Shailon. Shailon empurrou na ponta para Ayrton. Ayrton recolhe e domina a volta para Shailon. É ele quem organiza. No basquete é o armador do time. A bola sempre passa pelos pés do Shailon. Bola para Heron. Heron empurrou na ponta para Léo Pereira. Marginal do campo. Diogo Matheus marca. Dobra na marcação João Vitor. Bola solta para Heron. Rouba Bugrão. Chegou ali o Bruno Mendes, dá o bote. Bola rolada atrás, mas aqui atrás pro Gasal. Solta o grito, a galera! Vem Bruno Tubarão pro time do Atlético. Rasga aqui atrás, Alan Santos tira mais uma. Volta no meio campo para Gasal. Você nas cercanias do Brinco. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. No AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Domina Ayrton, ele é fogo, hein? Ele sai da ponta, vem para meia, gira para lá, para cá, voltou para Emerson Santos, que vai virar centroavante já. Shailon fez o passe para Bruno Tubarão, cercado pelo Bruno Mendes. Tubarão rodopiou, girou, soltou para Shailon na meia direita. Shailon curtinho para Ayrton, tentou na ponta, chega Mike, partidaça do Michael, recupera e sofre a falta por trás.
Falta dura pra cima dele, Vladimir Catarino. E pinta amarelo. Ayrton recebe cartão amarelo. Mike, experiente, né? Jogou à frente, esperou o combate. Falta do Ayrton, amarelo pra ele. É falta para o Guarani. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Fique ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes. Tem promoção da Uesco durante o apito final. Já já, a galera canta o hino do Bugrão. Festa bonita da torcida bugrina em Campinas. O Bugrão está vencendo 1-0, vai chegando a 32 pontos. Segue vivíssimo na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos chegar a 50 minutos desse segundo tempo. Estão 1-0 para o Guarani. Tem lateral o time do Atlético Goianiense para bater pela direita no campo defensivo com Ayrton. Ele cobra para David Braga. Recolheu, dominou, sai com a bola e tudo pela linha lateral. Domina mal, a bola sai um pouco depois da risca no meio campo. É lateral para o Guarani bater. Brasil é que puxou o maior show de máquinas e ferramentas do setor de construção do Brasil. De 1º ao 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Lucas Silva escapa, vem bola Bugrão, lá pela canhota, leva a bola pra linha de fundo, gasta o tempo, falta, ele não deu. Chegada ali do Emerson Santos para cima do Lucas Silva, tá marcada apenas o lateral, pois não, Vladimir. E Humberto Louser ficou muito bravo, hein? Há pouco você disse que o David Braga está com o porta-mala cheio, o que significa? É, tá com um bumbum grandão, né? Ah, entendi, é isso então. Bola Imaginei. Bola solta aqui pro time do Atlético Goianiense com Heron. Levando o Bragão de ataque para Léo Pereira. Diogo Matheus tirou. Alan Santos com a sobra, tira dali. Fez o passe para o Enderson. Enderson para Diogo Matheus, o corredor. Ele bota na frente, escapou, limpou, fintou, foi para a dividida. A sobra fica para Bernardo no círculo central. Domina, limpa, empurra na ponta para Mike. 50, quase 51. Vamos a 52. Lançamento para Lucas Silva. Ele não vai para a bola, protege Emerson Santos para sair do Ronaldo. 51. Torcedor pede o fim do jogo no Brinco. Jogo difícil, complicado. O Atlético Goianiense não perde as 7 rodadas da Série B. Bugrão subindo para 32 pontos. Tira Lucão aqui atrás. Dá um bico na bola, levanta o Bragão de ataque. Expulsa a bola da entrada da grande área. Deixa a bola mais distante. Mas o Atlético não desiste. Bola solta para Ayrton. Ayrton sai da ponta, vem para meia para Bruno Tubarão. Pé direito a bola, enfiou no comando. Afasta Lucão de cabeça. Volta ainda para o Atlético. Gustavo Coutinho brigou. Tira mais uma Lucão. Volta para Bruno Mendes, tem João Vitor pedindo, Bruno Mendes não alcança a bola, voltou para Jailon, Jailon para David Braga, finalzinho do jogo dramático do Brinco, escorregou David Braga, bola de graça para João Vitor para matar o jogo, passou pedindo Bruno Mendes, enfiou para Bruno Mendes, dominou, tá na área, bateu cruzado, passa na frente do gol, João Vitor ainda corre, evita a saída da bola, vai terminar, o Bugrão vai sobrar mais 3 pontos na Série B, vai terminar o jogo no momento em que apita o árbitro, acabou! O Bugrão vence mais uma na Série B. Chega a 32 pontos ao final do primeiro turno e segue firme e forte na luta pelo acesso à Série A, a elite do futebol nacional. Jogo difícil, complicado. O Guarani teve diversas oportunidades para ampliar, mas não ampliou. E no final o Atlético veio para cima, mas o Guarani segura o resultado. Faz a festa, galera bugrina, quase 8 mil torcedores neste domingão no Brinco. Deu Guarani, deu Bugrão, vitória do Guarani, 1 para o Bugre. Gol do artilheiro Derek, 0 para o Atlético Goianiense. Ouça, galera, os seus jogadores cumprimentam-se, os seus jogadores também ressaltam a presença da galera. A galera faz a festa no Brinco. Deu Bugrão, Guarani 1, Atlético Goianiense 0, no gramado Vladimir Catarino. Os jogadores ainda estão lá dentro do campo comemorando bastante, se cumprimentando, né? Pessoal, o Isaac vai passar por aqui, vamos ver se o Isaac não quis falar. Ia questionar sobre a questão do pênalti, né? Muita festa, viu, Boles? Mais de 7 mil torcedores comemorando muito essa vitória do Guarani. A gente vai ficar no aguardo aí. O Guarani que depois desta grande vitória tem aí uma semana de descanso / preparação, porque volta a campo no próximo sábado. Aí começa tudo de novo. Começa o segundo turno
O jogo vai ser contra o Avaí. Olha a galera aí, ó. É, então, a torcida fazendo a festa. Vamos ouvir um pouquinho do torcedor também, né? É Guarani, é Guarani, é Guarani. A galera vai deixando o brinco de ouro feliz da vida, Delmo Grão. 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. O Humberto Louser disse, viu, Boles, nessa semana exatamente sobre a importância desta relação torcedor-time, né? Segundo ele, esse torcedor do Guarani realmente tem sido muito importante nesse momento que a equipe vive. Mantém 100% de aproveitamento jogando dentro de casa sob o comando do técnico Humberto Louser. E agora sobe ainda mais na tabela de classificação desse campeonato da Série B. O Mike está saindo por aqui, também o Derek e o Bruninho estão ali cumprimentando os membros da comissão técnica. Lucão também, o jogador, está aqui mandando beijinhos para os torcedores. Agora sim a gente vai conseguir ouvir os principais jogadores, né, do Guarani nesta vitória. Derek, pegar o Derek, artilheiro, vice-artilheiro da Série B, mais uma vez importante para essa vitória do Guarani, né, Derek? Parabéns. Primeiramente feliz pela entrega de todo o grupo, né? Fomos do caralho hoje e conseguimos sair com a vitória e feliz por mais um gol com essa camisa. Até onde esse time pode chegar? Até a primeira divisão, até a Série A. Legal, obrigado, Derek. Vamos ouvir o Lucão. A gente vai aprender muito, eu tenho certeza disso, porque a gente precisa ser mais eficiente. Essa é uma grande verdade. O tanto de chances que a gente cria hoje não nos faltou. Mas a gente tem que ficar ligado, porque pode nos prejudicar aí na sequência do campeonato. Então, ser mais eficiente, acho que essa é a palavra-chave do jogo de hoje. Mas muito feliz pela vitória, mesmo assim a gente conseguiu um grande resultado para a nossa sequência. E eu acredito que a gente tem tudo para continuar vencendo em busca dos nossos objetivos. Lucão, o retorno vai ser mais difícil ainda? Com certeza, o campeonato você vê que do 11º ali para cima, se hoje o Atlético ganhasse da gente, eles poderiam terminar a rodada ali em 7º e a gente em 11º. Então tá tudo muito embolado, é um campeonato muito disputado, muito acirrado e eu acredito que vai ser assim até o fim. E é um Guarani muito forte dentro de casa, né? Humberto só venceu aqui no Brinco desde que chegou. Isso também é trabalhado dentro do vestiário para não perder ponto em nenhuma hipótese aqui no Brinco? Com certeza. Isso é um pacto que ele fez com a gente, vamos dizer assim, né? Quando ele chegou e ele disse que a nossa casa a gente precisa vencer. E se a gente quer continuar brigando na parte de cima da tabela, a gente tem que fazer nosso dever de casa sempre. Então a gente sabe que em casa a gente não pode perder, nem pensar em empatar. Então esse é o nosso objetivo quando a gente entra dentro de campo e graças a Deus a gente tem sido muito feliz quanto a isso. E essa torcida, Lucão, mais de 7.000 pessoas hoje? Cara, eu acredito que é isso, a torcida vem nos empurrar, vem nos ajudar, né? E isso é importante demais pra gente, essa energia que vem de fora, a gente quer sempre que esteja assim, então que o torcedor continue vindo, que o torcedor continue nos apoiando, que é de grande valia, é de grande incentivo e a gente quer ao máximo dar alegrias para eles, para os nossos familiares e vamos continuar nesse ritmo. Legal, obrigado, Lucão, saindo por aqui falando sobre a importância do torcedor. O João Vitor veio aqui jogar a camisa, né, pro torcedor, é a torcedora que pediu a camisa para ele, muita festa. Vamos ver se o Diogo Matheus, né, capitão da equipe, vai passar por aqui para bater um papo conosco. Diogo Matheus, que é capitão do time, vamos ouvir. Diogo Matheus vai parar aqui para falar com a gente, vamos ouvir. Com certeza, né, a palavra que nos define hoje aí para conseguir segurar o resultado, né, a superação. Ô Diogo, e sobre o pênalti, né? Você é batedor. Ali o Isaac pediu a bola para bater. Como que foi ali? Você deixou ele bater? Teve uma conversa, enfim? A gente sempre conversa e até quando teve o pênalti que eu bati contra o Ituano, eu não era o primeiro, digamos assim, da fila, né? Tinha o Regis, o Bruno Mendes estava no jogo também, que bate muito bem. Então ali a gente conversa e naquele momento eles optaram por me dar a vez. E hoje não foi diferente com o Isaac, não tem essa de primeiro, segundo, batedor, eles treinam também muito bem todos os dias, ele, Derek, e vai do momento. Infelizmente ele errou hoje, mas eu tenho certeza que na próxima ele vai fazer, independente do erro, ele fez um grande jogo e nos ajudou também. O Guarani entra na briga pelo acesso, Diogo? A gente estamos chegando, né? Estamos chegando pouco a pouco, lógico que o nosso sonho é esse, né? Ninguém tá
ninguém está disputando o campeonato para ficar do quinto para baixo, mas o nosso sonho é esse, pouco a pouco a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Diogo, Humberto, na entrevista de apresentação, falou que trabalharia com as mini-metas para o acesso. O Guarani finaliza o primeiro turno com 1 ponto ainda de saldo na mini-meta deste primeiro turno. Isso está sendo trabalhado dentro do vestiário também? Vocês estão fazendo essas contas para ir rumo ao acesso? Olha, a gente tem sim algumas metas, né, internas, só que não adianta, tem que ser jogo a jogo, não adianta olhar, né, por exemplo, agora pro Avaí sem antes vencer o Atlético. Então, pouco a pouco, fazendo nosso trabalho diariamente, a gente vai aos poucos chegando lá. Mais uma assistência para gol, é quase como um gol, né, Diogo? É quase como um gol, com certeza. É tão importante quanto fazer o gol, né? Espero poder contribuir mais vezes com assistência ou com gols. Legal, obrigado. Diogo Matheus, o último jogo, o Regis está aqui também. Só pegar uma palavrinha rapidinho aqui do Regis. Tô bem, né? Confiante, ainda mais depois de uma belíssima vitória. Jogadores, comissão, os funcionários todos de parabéns aí pelo empenho. A gente sabe que quando a torcida vem em peso, apoiando igual eles apoiaram hoje, fica muito difícil para o adversário, né? Ainda mais um jogo difícil como o de hoje. É só agradecer a Deus aí e já pensar no Avaí. Legal, obrigado Regis. Agora o último jogador a deixar o gramado, Leandro Bolle. Beleza, este Vladimir Catarino ouvindo os seus jogadores do Guarani após esta grande vitória. Deu Bugrão, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. Gol de Derek, chega a 8 gols na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani termina o primeiro turno com 32 pontos. Estamos encerrando a jornada esportiva. Na sequência vem o apito final, mas você fique ligado. Você que está no YouTube, atenção, hein? Vai rolar promoção da Uesco. Aliás, você que esteve no YouTube conosco durante a partida, está no YouTube, mais de 1000 pessoas simultâneas. Legal, bacana demais o carinho, a audiência. Hoje ultrapassamos a marca de 20 mil inscritos em nosso canal no YouTube. Então fique ligado, na sequência vem aí o apito final no comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
do Pinheiro. Público 7.865, 7865, o melhor público no Brinco na Série B e a renda de 179 mil. Derek marcou a 32 do primeiro tempo, Guarani 1, Atlético Goianiense 0. E atenção, promoção no ar, já está no ar, vá no YouTube, por favor. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Hoje passamos a 20 mil, 20.040 até pouquinho. Olha o seguinte, lá no YouTube tem um número do WhatsApp e tem uma senha. Lá tem um número do WhatsApp e tem uma senha. Então você manda o seu nome completo, o seu CPF, manda essa senha e manda pro WhatsApp que está no YouTube. Manda. Você estará concorrendo a uma furadeira Uesco, hein? Furadeira Uesco, mas é um só, é um CPF. Não precisa mandar 2, 10, 20 vezes, não vale, é só uma. O sistema pega só um CPF. Sua esposa, seu vizinho, seu filho, participe, por favor. Nosso muito obrigado. E aí, nós vamos falar daqui a pouco o ganhador. E é o site O Sorteador. O Sorteador realiza o sorteio e a gente fala aí pra você. O nosso muito obrigado. Vamos comentar, Tigrão. Vamos lá. Depois do CH, o Derek marca 32 minutos, mas o Bruninho perdeu. O João Vitor perdeu. E no final do primeiro tempo, na trave do Guarani, chute do Shailon. E aí vem o segundo tempo quente. Bruninho perdeu a 5 minutos. Cara a cara, o goleiro defendeu. A 6 minutos, o Isaac chutou no travessão. 10 minutos, Derek sofre pênalti. A 11, Isaac cobra o pênalti. O goleiro defende. No rebote, Isaac chuta no travessão. E a 19, boa defesa do Douglas Borges, goleiro do Bugre. Guarani 1, Atlético Goianiense 0, Tigrão. Uma bela apresentação do Guarani, um placar justo que premiou a equipe que mais procurou o gol adversário. Um time agressivo, vertical, com a bola nos pés partindo para cima. E se é que podemos colocar algum reparo aqui na atuação do Guarani, é a questão da finalização, da precisão no acabamento da jogada. O Guarani perdeu muitos gols, bola na trave, perdeu pênalti, perdeu 2 cara a cara com o Bruninho, essa na trave com o Isaac, com a bola rolando, depois uma na trave do Isaac, com tudo no travessão, com o rebote do goleiro, foi muito bem, o Ronaldo defendeu, mas o Isaac chutou, ele, o goleiro caído e ela explodiu no travessão de novo. Então o Guarani perdeu muitos gols e não precisaria, né, ter trazido no final do jogo essa tensão para a sua torcida, porque todos sabem como é que é, 1-0, uma bola bandida lá, um cruzamento, uma falha, uma bola mal afastada e o Atlético poderia empatar, o que não seria justo. Porque, a bem da verdade, mesmo subindo as suas linhas, perdendo o jogo no segundo tempo, o Atlético teve um chute a gol, apenas um do Kelvin, e foi em cima do Douglas Borges, que estava bem colocado, defendeu, defesa de manual, espalmou para o lado para que não oferecesse o rebote para ninguém e nada mais. E o Guarani teve 4, 5, 6 oportunidades para ampliar o marcador. Eu gostei da organização, da determinação da equipe, como gostei também e muito da agressividade, da propositividade do Guarani, tomando a iniciativa. Começou meio instável, foi surpreendido com uma linha alta do Atlético, logo em seguida ajustou, equilibrou e mandou no jogo, em pelo menos metade do primeiro tempo e em todo o segundo tempo. Mas para o final, depois dos 30 minutos, o Louser deu uma fechada ali na sua entrada de área, tirou Isaac, botou o Lucas Silva, esse é um atacante, mas tirou o Bruninho e botou o Anderson, né, que é um volante. Então o Guarani perdeu a transição, porque os dois homens que conduziam a bola do meio para frente, que municiavam o ataque, eram Isaac e Bruninho, alternando aí, hora um, hora outro na função. Com a saída dos dois, a bola não chegou mais, é bem verdade que veio o Bruno Mendes com o tanque cheio, fisicamente inteiro para o lugar do Derek, mas a bola não chegou nem para ele, nem para o João Vitor e nem mesmo para o Lucas Silva, que como nós prevíamos, caiu ali do lado esquerdo. Mas o Guarani teve maturidade, o Guarani teve frieza para nos momentos em que foi preciso dar uma gelada no jogo, dar uma valorizada na posse de bola, ele o fez, ganhou com autoridade. E tenho que dizer aqui ao amigo ouvinte da Bandeirantes, ao amigo ouvinte torcedor do Guarani especialmente, que o placar não mostra com realidade, não mostra com fidelidade e de forma cristalina o que foi o jogo. Por quê?
Se nós tivéssemos que alterar o placar em função das oportunidades criadas e das intenções ofensivas dentro da partida, nós teríamos que ampliá-lo a favor da equipe do Guarani, que mesmo tendo puxado um pouquinho as linhas para trás, depois de 35 do segundo tempo, depois de ter botado o volante no lugar de meia, no lugar de atacante, a verdade é que o time não correu lá grandes riscos, fora este único chute que eu já relatei aqui do Kelvin, que foi bem neutralizado pelo Douglas Borges. Para mim, vitória de marca, vitória justa, vitória importante e vitória de muita personalidade e justiça do Guarani ao final. 1 Guarani, 0 Atlético Goianiense. Edu Pinheiro. 7.800 o público, 7.800 o público, 179 mil de renda. Olha a promoção no ar, vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande o seu nome completo, número do seu CPF, a senha, manda, concorrendo aí a uma furadeira da Uesco. Guarani 1, gol do Derek, Atlético de Goiás 0. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Guarani venceu o jogo dentro das suas características. Toque de bola, aproximação, time organizado, que tem no seu meio-campo, principalmente Matheus Bueno, seu grande maestro. O time do Guarani não fez um jogo extraordinário, mas fez o suficiente para merecer o resultado. Foi pouco incomodado. O Guarani teve as melhores chances, só não teve mais posse de bola nos itens estatísticos, porque a estratégia do segundo tempo, depois a parada técnica, foi entregar a bola para o time do Atlético, marcar muito forte e tentar um contra-ataque. Eu acho que valeu. Foi arriscado no segundo tempo, é verdade, mas nenhuma grande chance o Atlético proporcionou ou criou. Guarani muito seguro na parte defensiva, organizado, sabedor do que fazia, saindo com posse de bola, tentando encaixar o contra-ataque, mas o segredo do jogo foi, na minha opinião, apesar de não ter dois jogadores fundamentais, o Barbosa e o Matheus e o Bruno José, que não jogaram hoje, as peças que substituíram tiveram um problema ou outro, o Isaac um pouco mais abaixo, mas o Isaac no segundo tempo voltou acordado. Valeu a bronca no tempo técnico aos 30 do primeiro tempo e no intervalo do jogo, porque o Humberto Lousa colocou o dedo na tomada do Isaac, que deu uma assistência para o pênalti do Derek excepcional. Voltou acordado e jogou com interesse, com participação, se apresentando. Esse é o Isaac que o Guarani precisa. Entre outros jogadores, Bruninho foi um monstro dentro do campo, o Matheus Bueno jogou muito bem, a zaga muito bem postada, Alan Santos com o Lucão, os laterais de novo, Diogo Matheus dando assistência para gol, enfim, venceu o time mais organizado, venceu o time que está com uma confiança muito grande. O Guarani passa essa confiança de organização e os jogadores estão bem. O jogo foi difícil, foi complicado. Ninguém esperava facilidade. O Atlético Goianiense é um time organizado, é um time que tem bons valores individuais, esse Shailon, entre outros jogadores. Valeu pelos resultados, valeu pelos resultados das experiências, né, nas apostas principalmente que o Humberto Lousa fez para o jogo. O Isaac e também a presença do meio-campista, do nosso Lucas Araújo, como segundo volante. Valeu a pena, valeu o resultado, valeu o controle do meio-campo. Eu gostei do que vi e eu valorizo muito, principalmente quando a dificuldade do jogo ela é acima da normalidade. E eu quero enaltecer essa vitória, porque o Guarani não jogou e não ganhou de qualquer time, não. O Guarani ganhou e jogou contra um time organizado. E o Guarani foi mais organizado. Teve mais chutes a gol, teve menos posse de bola, porque foi estratégia, mas teve mais escanteios, mais roubadas de bola, né? Melhores chances para fazer gol. Uma pena não ter tranquilizado um pouco mais o seu torcedor com o pênalti perdido, com os gols que o Bruninho perdeu. Mas sem dúvida, Edu, passar dos 30 pontos significa ao final do primeiro turno muita coisa. E o principal que significa é que o Guarani passa dos 30 pontos no campeonato
chega em condição igual àqueles que estão frequentando o G4, chega com força e chega organizado. O Guarani não tem um super time, não tem. Mas um time nesse momento que eu tenho convicção no que eu vou falar. O Guarani está no caminho. Se vai subir ou não, ninguém sabe. Mas que o Guarani está forte, está. Por isso, tem 32 pontos no campeonato. Edu Pinheiro. Grande CH, Guarani é sexto colocado com 32. Uma ressalva, o Botafogo joga amanhã em Londrina. Se o Botafogo vencer, ele vai a 30 pontos e fica com um jogo a menos. Como não dará tempo de ser realizado esse jogo, aquele Botafogo e Chapecoense, como não dará tempo de ser no primeiro turno, então fica essa ressalva. Agora termina em sexto lugar com o Botafogo um jogo a menos, dependendo do resultado de amanhã, Londrina e Botafogo, mas é o sexto colocado o Guarani. Daqui a pouco a coletiva do Humberto Louser, daqui a pouco o craque do jogo, hein? O craque do jogo, oferecimento da Uesco, que está oferecendo para você uma belíssima furadeira. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube. Lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha, tem um número e uma senha. Mande para esse número, para esse WhatsApp, seu nome completo, seu CPF e a senha. Manda para esse WhatsApp. Não é esse WhatsApp que você manda mensagem, não. Todo dia aqui que você está acostumado. É para esse número do WhatsApp que está no YouTube. Estará concorrendo a furadeira Uesco. Falo ainda no apito final aqui. O ganhador. Agora, a 13h20. Daqui a pouco tem coletiva. Humberto Louser. Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. W-E-S-C-O, Uesco. E o craque, falo já do craque, falo da outra vez da promoção. É duro escrever de repente muito rápido no teclado, hein, Boris? Que narração brilhante, espetacular. Foi sensacional, dando eco no Brinco Campinas e região pela internet Mundão Afara. Fala, Boris, e o craque. Valeu, Edu. Foi demais realmente no Dial, nas redes sociais, né? Hoje chegamos à marca de 20 mil inscritos e o canal segue crescendo. É muito legal essa
interação. Para quem dizia que o rádio ia terminar, que nada. Ele acabou se adaptando, né? Hoje estamos no FM, estamos no YouTube, também pelo aplicativo. Olha, eu fico com o Derek, né? Eu gosto muito do Derek. É um jogador que não fica paradão na área, não. Finalizador nato. Teve participação efetiva em várias situações do jogo, além de ter feito o gol da vitória, ter sofrido o pênalti, infelizmente o Isaac acabou perdendo. Então eu fico com Derek, o craque do jogo, Edu. Grande abraço, bom retorno a Piracicaba, boa semana, Boris, até a próxima. Tá combinado, valeu Edu, um grande e forte abraço a você, a todos que estiveram conosco, parabéns ao Guarani, uma excelente pontuação ao final deste primeiro turno, que credencia o Bugrão para seguir lutando aí pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e tomara que o Guarani aproveite bem esta semana, como também a Ponte, né, que agora tá sem treinador, que aproveite esta semana. Grande abraço e até a próxima, Edu. Boris, meu repórter Vladimir Catarino, Guarani 1-0, gol do Derek, o craque. Fala, Edu, hoje não tá muito difícil não, né? O Guarani, apesar do sufoco aí no final, foi muito bem, mas meu voto vai pro Derek, né? Mais uma vez, foi muito importante, o grande responsável pela vitória. Já havia sido assim contra o ABC, hoje também aqui contra o Atlético, meu voto vai para o Derek, Edu. Muito bem, você volta já na coletiva. Oi, CH, sensacional, melzinho, guaco, própolis, tem também alguns ingredientes a mais, açafrão, o craque do jogo, CH. Você possa imaginar, até pro oráculo, pro nosso oráculo do cume da Serra do Japi, mandei mensagem. Zé Pilintra, aí não tem jeito, 8 dias de gripe, tomei vinho quinta-feira, piorou. Não tem mais o que fazer, tem que esperar. Vamos aguardar, como diria aquele. Craque do jogo? Pois não. Derek, um gol, sofreu um pênalti e nada mais. O craque do jogo, Edu? CH, deu Derek também, 3-0. Oi, Tigrão! Já tá definido, mas queremos ouvi-lo, hein? O craque! Queria fazer aqui, Edu, menção honrosa ao Mike, que pra mim fez uma belíssima partida, e também ao Bruninho, que fez um jogo sensacional, sobretudo no primeiro tempo. Mas não posso deixar de acompanhar meus companheiros, para mim com um conceito muito bom. Derek vive um momento excepcional, um jogador importantíssimo, titular absoluto, e olha que ele não colocou no banco qualquer um, não. Ele colocou no banco um ídolo da torcida do Guarani, que é o Bruno Mendes. Mas está jogando muita bola e vai aí, né? Chegando aí na ponta da artilharia, começa já a incomodar o Wagner Love, que tem 9 gols e é o artilheiro. Chegou ao seu 8º gol hoje, o Derek, para mim, o craque do jogo. Já o gol do Derek, narração de Bolis. O craque por unanimidade é o Derek. E agora o Esco. Essa é para você, profissional, que busca inovar o seu trabalho. A nova furadeira de impacto da Uesco, a WS 2558K2. Já está dando o que falar em construções do Brasil. Toda escuta, só tudo que vale tá nela. O motor é Brasrilés, 3 funções e mandril com aperto rápido, entregando até 38 Nm de torque e acompanhada de 2 baterias de 2 amperes. Não precisa nem falar mais nada, não é mesmo? É a escolha de quem pega pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Você escolhe. E o melhor é que você já pode garantir a sua furadeira de impacto WS 2558K2 e viver toda a inovação Uesco. Confira na revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Uesco, 10 anos construindo com você. Tá registrado. Escanteio pro Guarani bater, vem Mike pra bola, atravessa todo o campo, vai levantar para a boca do gol. Soltou curtinho para Diogo Matheus, puxa pro pé direito, vem cruzamento, atenção para a boca do gol de cabeça, o toque é gol! É do artilheiro! É do artilheiro de novo! Gol! Do Bugre! Derek tem
autoriza! Na cobrança curta de escanteio, o Mike para Diogo Matheus. Levou pro fundo e cruzou na medida. Com o pé direito para ele. Para ele de novo, de cabeça, meter pro fundo no gol. Derek, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Artilheiro máximo do Mugrão na Série B, coloca lá dentro. Com requintes de crueldade, lá beija a trave, vai pro fundo do gol com o goleirão parado, torcendo pra bola não entrar, mas ela entra. Explode a galera mugrina. Avante, 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 Mugrão. Derek é o 8º dele na Série B. Vice-artilheiro consolidado da competição. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco. As cores do Mugrão. Na marca de 32 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito. Grita comigo, nação mugrina. Para seguir subindo na classificação. Para de vez brigar pelo acesso, ficar próximo do G4. Tá registrado o gol é de Derek. Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Olha, é o seguinte, a promoção Esco no ar, repetindo aqui, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem um número do WhatsApp, tem uma senha, e para esse WhatsApp, você manda seu nome completo, seu CPF e manda também a senha, tá? Estará concorrendo a uma belíssima furadeira da Uesco, mas é um WhatsApp por pessoa, não adianta mandar 10 vezes, 20 vezes, o sistema aceita só um CPF por pessoa. Nosso muito obrigado. Olha a promoção, agora, peraí, deixa eu ver aqui. A promoção 13h30, a promoção vai até 13h45. Até 13h45, mais 15 minutos de promoção no ar. E ainda no apito final, vamos falar aqui o vencedor. Muito bem, Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Daqui a pouco a coletiva do Humberto Loser. Eu tenho aqui também a ficha técnica, tintim por tintim. Tem a defesa e a sorte do jogo. Tá recheado, imperdível hoje a nossa defesa e a sorte do jogo. E depois o gabarito, o conceito jogador por jogador, com o Tigrão e com o CH. Coletiva, daqui a pouco, ainda não pintou. Vamos lá, segue o jogo. Agora 13h31 por Lu. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, no Brinco começou 11 horas, o Guarani entrou com Douglas Borges no gol, o Pegorari ainda não tá ok, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos que voltou e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Isaac, João Vitor, Bruninho e Derek. Suspensos não atuaram hoje, Bruno José, Valber zagueiro e o volante Matheus Barbosa. Olha, as alterações por ordem cronológica, a primeira 27 segundo tempo foram duas. Sai Isaac, entra Lucas Silva e sai Derek e entra Bruno Mendes. Depois a 34 sai Bruninho, entra o Anderson e sai Lucas Araújo, entra Bernardo. Essas as alterações do técnico Humberto Louser. Olha o Atlético Goianiense com o Ronaldo no gol, Bruno Tubarão, Alexis Vinícius, Lucas Gasal, Hieron, Matheus Salles, depois Emerson Santos, Raudinei, depois Daniel, Silas, depois Léo Pereira e Shailon, Kelvin, depois Ayrton e o Gustavo Coutinho, o técnico interino Anderson Gomes. Quem apitou foi Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Ele tem 48 anos, é agente de esporte na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. O Bandeira 1, o Thiago Diel, 37 anos, professor de educação física na cidade de Ivati, Rio Grande do Sul. Ivati. E o Bandeira 2 é o Michael Stanislau, tem 34 anos, é personal training em Montenegro, Rio Grande do Sul. Olha, cartão amarelo, tem terceiro aqui, hein? Derek tomou, mas não é o terceiro, Bruninho tomou o terceiro, hein? Bruninho tá fora contra o Avaí sábado que vem e o Matheus Bueno também. Matheus Bueno é o terceiro, fora contra o Avaí. E para o Atlético, o Silas e o Ayrton. Vamos lá, o gol foi do Derek, a 32, primeiro tempo, o gol de cabeça, cruzamento do Diogo Matheus. E o público, 7.865, 7865, renda 179.430, a ficha técnica. E vamos direto para a coletiva do Humberto Louser, começando. Oi, vai começar a coletiva, vamos conectar aqui certinho. Começou. Gols. Enfim, gostaria que você fizesse uma análise sobre o jogo. Boa tarde a todos, não poderia ser diferente, né? Muito feliz pelo resultado, pelo empenho da equipe, a maneira como nós jogamos, como você bem frisou, a gente criou possibilidades de sair com um placar e ter uma tranquilidade maior no final da partida, mas a Série B é essa atenção. O mais importante, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, o mais importante foi o tanto que nós criamos para poder chegar ao gol, e é claro, vamos continuar trabalhando, evoluindo, para que a gente possa ser mais assertivo nessas oportunidades que a gente irá criar. E quanto ao jogo, tivemos um pouco de dificuldade de entendimento nos primeiros minutos, nós estávamos jogando muito curto, e sabíamos da agressividade de pressão alta do adversário, a gente precisava trocar um pouco mais o lado, e também sair com a bola mais média, ou então uma bola longa, porque eles estavam com a linha alta. Então, a partir do primeiro momento que a gente conseguiu esse escape, eu acho que foi com o Derek ali, a gente começou a gerar dúvida, né, em cima do adversário. É isso que você tem que criar em cima do teu oponente, situações para ele tentar te encaixar. E a gente começou a ter um controle do jogo, principalmente depois da parada técnica, a equipe entrou, começou a fluir o nosso jogo, as trocas de corredores, as infiltrações, é algo que nós tínhamos pedido, que foi aí que nos gerou essas possibilidades de finalização. E a equipe conseguiu, saímos com a jogada trabalhada de escanteio. Parabenizar lá o BU, os meninos da análise, o Chuva, por ter estudado, ter trabalhado essa questão aí também, a força de todos, e conseguimos sair na frente. Então, a gente sabe que é um jogo muito igual, um jogo de detalhes, a equipe se manteve concentrada no segundo tempo, menos de 10 minutos poderíamos ter aberto o placar por 2 vezes, mas não conseguimos. Mas parabenizar esse grupo, pela maneira como eles têm entendido, como eles estão sendo engajados no nosso dia a dia. E parabéns a eles pela essa vitória, e também ao nosso torcedor, que veio, compareceu, nos incentivou do início ao fim. Essa atmosfera ela é muito sadia, então esperamos que a cada vez mais o torcedor bugrino venha para o Brinco, nos incentive, nos empurre, nos apoie do início ao fim, para que juntos possamos ali conseguir os nossos objetivos dentro de casa, que é sempre a vitória. Boa tarde, Humberto. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. A gente, como você falou, né, a gente sabe que o ataque cria muito. E o sistema defensivo, algum tempo atrás, também sofria gols. E faz 2 rodadas que não tomamos gols. Queria saber como está essa evolução do sistema defensivo, e hoje também foi testado com um bom ataque, que é o do ataque do Atlético de Goiás.
Sim, o Atlético tem um repertório muito vasto, né, nessa questão de ofensividade. É um ataque direto, sabe fazer as combinações, preenche bem a área. Então, eles têm tanto o jogo interno, jogo de profundidade, jogo de cruzamento. Então, exigiu muito da gente. Então, a gente fica feliz. Hoje, a gente contamos com o retorno do Ala, né, que entrou muito bem. Também tivemos ali a suspensão do Barbosa. O Araújo foi e cumpriu com a sua função ali também. O Bruno José, que é um cara ele também que nos ajuda nesse sistema defensivo. O Isaac cumpriu muito bem, tanto fazendo esse corredor para neutralizar a subida do Tubarão, mas também jogando de fora para dentro, para que a gente pudesse ter um homem a mais dentro do meio do campo, para justamente ter essa circulação, essa troca de corredor curta, para depois a gente verticalizar o jogo. Então, conseguimos vantagem nesse aspecto. Quando a gente começou a conectar essas ações, a gente gerou desequilíbrio ao sistema defensivo deles, que era isso que a gente tinha entendido, que como estratégia a gente ia obter vantagem. O próprio Douglas, né, mais uma partida, o Pegorari vinha muito bem, devido à lesão, o Douglas tanto fez uma excelente partida lá contra o ABC e hoje também, quando precisou, nos ajudou, tanto em defesa como na construção, na iniciação de jogada, que passa muito nosso jogo por ali também. Então, mostra a força do grupo. Mais uma vez, estaremos aí com algumas pendências por causa de suspensão, mas a gente procura ofertar o mesmo conteúdo a todos, para que quando a gente precisar acionar esses atletas de início ou no decorrer dos jogos, eles possam estar preparados e possam estar nos ajudando a conquistar as vitórias. Boa tarde, Humberto, Pedro, da TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma análise, que desde a sua volta são 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como você faz essa análise desde a sua volta e a expectativa para o segundo turno e para o início dele, que é contra o Avaí no próximo sábado? É só pedreira, né? Então a gente conseguiu, desde quando aqui chegamos, né? Nosso primeiro jogo, vitória, Mirassol, 2 equipes lá em cima, conseguimos obter vitórias. Tivemos uma jornada ruim contra o Botafogo, outra equipe também que vinha de uma vitória do Novo Horizonte, fora de casa contra o Novo Horizontino, que sempre esteve ali na frente. Depois viemos para casa contra o Londrina, um jogo amarrado, difícil, muita ansiedade, mas nós conseguimos a vitória, lutamos até o final, mérito dos atletas, porque acreditaram até o fim da possibilidade de vencer a partida e continuar fazendo o dever de casa. Depois saímos para 2 jogos, Criciúma e ABC, no qual fizemos 2 belas partidas, poderíamos até sair com a vitória do jogo do Criciúma, soubemos jogar o jogo, criar desconforto ao adversário, criar desequilíbrio a eles. E do ABC nós fomos premiados com a vitória, uma equipe madura, bem equilibrada, conseguimos essa vitória. E hoje sabíamos, mais um concorrente, a sequência nossa ela é pesada de novo, então é Atlético Goianiense, que também está crescendo junto conosco, o próprio Avaí, desde a chegada do Barroco, poderio de investimento gigantesco, com jogadores de qualidade, vai exigir muito da gente também, vai ser um jogo de estratégia, mas a gente começa a projetar isso a partir de terça-feira. Nós temos o Ceará em casa, então, por coincidência, 3 equipes que estavam na Série A o ano passado, um poder de investimento muito grande, equipes postulantes ao acesso, então esses jogos vai te criando casca, vai te amadurecendo, e hoje é celebrar, comemorar, parabenizar os nossos atletas, aos torcedores, a todo o staff que estava inserido nesse propósito, descansar, para que a partir de amanhã a gente já comece a voltar nossas atenções para o jogo do Avaí. Como eu falei, vai ser um jogo dificílimo, precisamos fazer uma preparação muito boa para chegar lá muito forte, para que a gente consiga essa mesma evolução e consigamos assim o nosso objetivo. Boa tarde, Humberto, boa tarde também a quem nos acompanha, eu sou o Victor do Bugricast. O Guarani fecha esse primeiro turno com 32 pontos, é a melhor campanha do Guarani no primeiro turno desde o retorno, né, a Série B em 2017, e também coloca o Guarani com uma folga de 2 pontos na meta, né, que previa que a gente encerrasse essa primeira parte do campeonato com 30 pontos. Você citou na sua coletiva de apresentação aqui, no seu retorno, que trabalharia com isso no vestiário, já que herdou isso, aprendeu com o Vadão na primeira passagem. Eu queria que você contasse para a gente como é que você lida com essa questão da minimeta no dia a dia, já que esse primeiro objetivo já foi concluído e a gente entra para um segundo turno até com uma gordurinha. Mas o corte ele está muito alto, né? Então o corte está alto, as equipes lá em cima, então mais uma vez a vitória a gente sabia que a gente continuaria ali no retrovisor daqueles adversários que estão lá dentro do G4, e aqui a gente vai sempre pregar pela evolução, desde que nós chegamos, essa é a nossa corrida, esse é o nosso dia a dia, que a gente possa levar para campo de fato todos os treinamentos nossos, nossas sessões de vídeos, as nossas conversas, sempre com a mente aberta, o coração pronto para receber essa informação. Então é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia, trabalhado muito, o que a gente vem conquistando é fruto do trabalho,
De novo, como os atletas me receberam, como eles têm absorvido essas informações e o mais importante, como eles têm se aplicado para poder de fato executar. Muitas vezes você deseja, você quer, mas você não paga o preço. Então a gente tem conseguido essa trinca aí para poder conseguir os resultados de vitórias. Então a mentalidade tem que ser da mesma forma. A competição de segundo turno, historicamente, ela é ainda mais difícil. Então as equipes já jogaram uma contra a outra, já se conhecem. Então é muita estratégia, muito estudo. Agora cada jogo é um brigando para entrar no G4, o outro brigando para sair ali, para não se aproximar lá para baixo ou para se aproximar lá para cima. Então essa competição tem essa particularidade. E o que vai fazer a gente crescer, evoluir, é justamente a nossa mentalidade, a gente manter os nossos pés no chão, não negociar aquilo que tem feito a gente progredir. Então, por isso que a gente todo dia vem nas nossas sessões de vídeo, de trabalho, de treinamento, exigência máxima, não tem zona de conforto, não tem... Está aceitando, nós temos que celebrar sim, agradecer porque nós estamos conquistando, mas nós temos muita coisa a evoluir, a melhorar. Então, por isso que as sessões de vídeo elas são importantes, porque é isso que o adversário vai nos estudar, para tentar achar uma brecha, para tentar, assim, nos ferir. Então, cabe a nós estudarmos ainda mais a nós, trabalhar muito para fazer esses pequenos ajustes, para fazer o Guarani cada vez melhor. Roberto, Alexandre Azanqui, PTV Rede Globo, aqui de Campinas. Desde que você chegou, você falou sempre sobre melhorar a finalização, de cobrar essa questão da finalização, e é notável que o time começou a ser mais eficiente nas finalizações, mas contra a Chapecoense o time perdeu um pênalti que acabou no final resultando 2 pontos a menos, hoje perde um pênalti que poderia ter complicado o jogo. Então como que você trabalha também essa questão psicológica e também o próprio fundamento para que nessas oportunidades não sejam perdidas e que de repente o jogo seja matado ali naquela cobrança de pênalti, por exemplo? É muito trabalho mesmo, é assim que a gente acredita que a gente se aproxima, né, do nível de excelência. É claro que é um jargão que todo mundo conhece, só vai perder quem de fato está dentro de campo, mas nesse momento que há essa situação adversa, a gente trabalha também nessa questão mental, dando confiança, dando segurança ao atleta, fazendo com que ele insista em se aperfeiçoar. Então, vocês que nos acompanham no dia a dia, vê que a gente trabalha muito essa questão de fundamento. Eu, desde quando eu comecei no Sub-17 do Paulista de Jundiaí como treinador, eu trabalho muito essa questão de fundamento. Eu acredito muito nisso, porque a maneira qual eu posso cobrar um atleta é quando eu oferto esse conteúdo para ele, quando eu dou esse trabalho para ele. Então, se eu não trabalhar finalização, se eu não trabalhar cruzamentos, por exemplo, um lateral, se ele não souber chegar na linha de fundo, fazer uma bola de canal, uma bola virada de pé, uma bola para segundo pau, cortar para dentro para bater, entrar em diagonal para finalizar. Então, isso é dever nosso da comissão, ofertar esse conteúdo para eles, estimulá-los diariamente para que quando isso ocorrer, o que o jogo pedir, essas vertentes, ele tem essa capacidade. Então, ele está habituado e está treinado. Claro que nos incomoda um pouco, porque a gente construiu, criou, e a gente sabe que a Série B é muito justa, a questão de resultado de vitória, empate, vitória e derrota, ela caminha muito lado a lado, então exige um nível de concentração muito elevado. Por isso, quando você tiver as oportunidades, que a gente tem criado, mérito também dos atletas, por isso que eu falei, olhar o copo meio cheio, porque nós estamos criando, mas nós precisamos ser um pouco mais contundente, ter mais eficácia, para que a gente possa traduzir em gols essas questões que a gente tem criado. Então, quando a gente conseguir isso, é como eu falei, a busca diária pela essa evolução, para que a gente possa se tornar cada vez melhor. Humberto, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Farei 2 perguntas, porque o pessoal não está com muita pressa para o almoço, né? Com relação ao pênalti, né, cobrado pelo Isaac, normalmente quem bateria seria o Diogo Matheus, né? Essa decisão passou pelo banco, pela comissão técnica, foi tomada ali dentro de campo no momento do jogo. E uma outra pergunta com relação ao Regis. Hoje o Regis não é titular da equipe do Guarani? Olha, titular todos são. Já visto que todo mundo já teve a oportunidade de entrar de início e nos ajudar a conseguir as vitórias. E também aqueles que estão jogando menos, vamos dizer assim, também foram importantíssimos para a gente conseguir vitória. Já visto o Londrina, que o Regis entra com a coragem, colocou a cabeça na chuteira do atleta adversário, conseguimos ali um pênalti, e quem faz o gol? Bruno Mendes, que também vinha da suplência. Então nós temos um grupo de qualidade, cada um vai buscar o seu espaço, são oportunidades que elas estão sendo dadas, e mais uma vez, ressaltei isso ali, o Regis, mesmo não atuando dentro de campo ativamente, foi importantíssimo
incentivando seus companheiros ali à beira do gramado. Quem pôde ver quando a gente tinha um escanteio contra, quando o ataque do adversário estava no nosso campo de defesa, ele orientando, falando com os companheiros, então ele está vivenciando. Então, ele é muito importante para nós, assim como todos os outros que hoje estavam na suplência, aqueles que não foram para a partida. Por isso a nossa preocupação de ofertar conteúdo para todos, porque é a força do grupo que vai nos levar a condições maiores e melhores. Então, a gente tem trabalhado isso bastante, e o Rez é muito importante para nós, como os demais. A outra acabou. Quanto ao pênalti, a gente tem alguns batedores, o Diogo é um, o próprio Isaac também, o Rez é um, o Bruno Mendes é outro. Então, ali, se sentiu confortável, seguro, o próprio Derek também é um dos batedores. Feliz por ele não ter se omitido. O difícil é quando a gente tem uma penalidade e todo mundo se omite, um começa a transferir a bola para o outro. Então, mostrou personalidade, como eu falei, só vai errar quem de fato está dentro do campo e vai bater. Então, é dar confiança para ele, segurança, fazer com que ele trabalhe cada vez mais essa especialidade para que ele possa estar nos ajudando na sequência da temporada. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Ok, Brinco de Ouro, muito obrigado, sensacional. Olha, está encerrada a promoção, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram no YouTube. Lá tem o WhatsApp, você mandou pro WhatsApp, com senha, o seu nome completo, o CPF. Daqui a pouco vou falar o vencedor, hein? Quem é que vai ganhar a furadeira da Uesco? Sensacional. Muito obrigado pelo carinho, viu? Olha, é o seguinte, o Guarani tem 32 pontos e tem a metade do que se precisa para subir, seria 64. O Vasco, o ano passado, subiu com 62. Quando Humberto Lousa, na coletiva, disse que o corte está alto na linguagem do boleiro, é que hoje, pelo andar da carruagem, do jeito que está a matemática, com 64 não subiria. Edu, com 32, né, com metade, por que o Guarani não é quarto colocado, então? O Criciúma é que é o quarto com 34, tá? Então, mas com 64, aí tem todo o segundo turno, então pode subir. É por aí, 64, 63, 62, depende do campeonato na linguagem do boleiro. Agora, 13h50, imperdível. Vem aí a defesa e a sorte do jogo. Guarani 1-0, gol do Derek. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Antes, porém, contudo, um lance exótico. Lá no gol do placar, estávamos a 19 do primeiro tempo. O que aconteceu, hein, Boles? Alan Santos pediu impedimento, o Bandeira mandou seguir, dominou, balançou a entrada da grande área, puxou pro pé direito, clareou, veio o chute, nossa, Matheus Salles! Finalização pra linha lateral! O cara foi chutar no gol, o chute saiu tudo torto, foi pra lateral. Vamos lá! Agora sim, valendo a defesa e a sorte do jogo, 28. Primeiro tempo, repare na dupla, João Vitor e Bruninho. Bruninho e João Vitor, Bruninho sai na cara, vamos lá! O Guarani recuperando, Bruninho dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pega Ronaldo! Na saída errada do Atlético, o Bruninho recuperou, fez a finta no zagueiro, aí o goleirão cresceu na frente dele, ele bateu fraquinho. Bom, 32, sai o gol do Derek, 36, Bruninho serve a João Vitor, aí é diferente, aí é o Bruninho que serve a João Vitor. E vamos lá, ele chuta pra onde, hein, Bole? Olha o Guarani, João Vitor, lançado da área, bate a bola, passe, vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Não, o ataque puxando. É isso aí, tá vendo? Foi a sorte do goleirão aí do Atlético. Agora 43, hein, pra falar em sorte, hein, 43 lá no gol do placar, 1-0 Guarani, terminando o primeiro tempo, no ataque a equipe de Goiás. Aqui desce o time do Dragão, o Atlético Goianiense com Kelvin, sai da ponta, vem pra meia, pra Jair, um bolão, vai marcar, entrou, tocou na trave! Ela
bola toca na trave praticamente. Sei, na trave, né? Vamos pro segundo tempo, em 5 minutos. Olha, de novo a dupla João Vitor e Bruninho. Passe do João Vitor. Bruninho, na cara, lá no gol de entrada em Bolis. João Vitor na velocidade, passou Bruninho, um bolão pra Bruninho, dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, Ronaldo! Ronaldo salva o Atlético Vladimir! Perdão, foi no gol do placar, né? Gol do placar, seu Edu. 6 minutos, Isaac no travessão. Será que era dia do Isaac em Bolis? Olha o Guarani de novo, um bolão pra Derek, dominou, tá na área, encarou, puxou, soltou, na área, vem o chute, Isaac no travessão! Ela explode no travessão. O artilheiro também dá assistência. E uma assistência sensacional para Isaac. A assistência do Derek, por isso foi eleito o craque do jogo além do gol. Bom, 10 minutos. Pênalti pro Guarani. Derek sofre o pênalti. Ó, o Derek, quem faz gol, assistência e sofre o pênalti. Na bola, o senhor Isaac. Vamos lá, seu Bolis, prepare, respire fundo e narre. Isaac domina livre, passadas largas, escapou, limpou, pintou, rolou na área para Derek, dominou, limpou, caiu, é pênalti! Está marcado pênalti para o Guarani. Isaac vem para a cobrança do pênalti. Neste momento, há uma positividade na mente de Isaac para a realização da ação. Então capricha aqui na parte para a bola, pé direito, correu, bateu, pegou o goleiro no rebote, Isaac no travessão. Incrível, a bola não entra. Primeiro goleiro defende no rebote, ela explode no travessão, Guarani perde uma grande oportunidade. Não era o dia do Isaac, mas venceu o Guarani. Logo na sequência, 9 minutos, Douglas Borges, que veio do Botafogo do Rio. Passarelli ainda machucado, Douglas Borges, quase que, né? Quem não faz, toma, mas o Douglas Borges quebrou esse paradigma e o Bolis narra assim. Kelvin tá na área, pé direito, bateu, espalma, Douglas Borges. Defesaça do goleiro na finalização de Kelvin. Tem mais Atlético. Shailon levantou Bom, hoje escolhendo primeira defesa o moço de Jundiaí. Alô, CH, primeiro você, a defesa do jogo. Querendo me pegar, né, Edu? Aquele chute... Eu vou escolher a defesa do Douglas Borges. O jogo tava 1-0, cara. E se eu não tô enganado, foi o Shailon que chutou. Uma defesa que o goleiro do Guarani espalma pra frente. Você se lembra dessa, Edu? Eu lembro. Você não quer ficar... Você crava a pedra nessa, o pênalti que ele defendeu, você não... Também é uma possibilidade. Eu acho que o pênalti tem uma dificuldade um pouco maior, né? Então eu vou seguir a sua orientação. Eu acho que a defesa do pênalti é uma boa escolhida. Afinal de contas, não tá aqui o nosso especialista, ele que entende de defesa, né? Eu sou apenas um mero mortal, mas eu acho que a defesa do pênalti é uma boa escolhida, Edu. Boa ideia. Eu não começo mais com você, fica tranquilo. Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Eu nunca vi o Cacuete entrar em campo de uma maneira tão escancarada. Essa foi no Cacuete. Muito boa a defesa do Ronaldo na batida do Isaac. Ele vai no canto, teve a explosão, teve ali o tempo de reação precisos. Para mim, a defesa do jogo, batida de pênalti por parte de Isaac. Ronaldo defende na volta, Isaac de pé esquerdo carimba o travessão e a bola não entra. Lance que... Aqui tem os dois, viu, Edu? Aqui tem a defesa e a sorte num só. Primeiro o goleiro, depois o travessão. Lance que Leandro Bolis descreveu exatamente assim. Isaac domina livre, passadas largas, escapou, limpou, pintou, rolou na área para Derek, dominou, limpou, caiu, é pênalti! Está marcado pênalti para o Guarani! Isaac vem para a cobrança do pênalti. Neste momento, há uma positividade na mente de Isaac para a realização da ação. Então capricha aqui na parte para a bola, pé direito, correu, bateu, pegou o goleiro no rebote, Isaac no travessão! Incrível, a bola não entra!
Primeiro goleiro defende no rebote, ela explode no travessão. Guarani perde uma grande oportunidade. Vem embora de novo, bola para jogo. A defesa do jogo não poderia ser outra. Sensacional o goleirão aí, Ronaldo do Atlético Goianiense. Como é chato, Atlético Goianiense. Termina com O, Atlético. Do O você vai pro G, já, Atlético Goianiense. Já tem um tritongo. É complicado. Já o vencedor da furadeira da Uesco. E na sequência vem aí o gabarito. O conceito jogador por jogador. Tintim por tintim. Público no brinco. 7.865. Renda 179 mil. O melhor público no brinco na Série B. Eu volto já em 1 minuto e meio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, daqui a pouco o vencedor da furadeira Uesco. Vamos divulgar aqui. Muito obrigado por participarem, muito agradecido. Ultrapassamos hoje a 20 mil. Quanto caiu, meu caro Lucas? Inscritos foi para 20.040. 20 mil e pouquinho, quando encerramos a concentração, quando o Boris abriu a jornada, 10h33, 20.092. Só hoje 100 inscritos. Olha, pessoal, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Rádio Bandeirantes Campinas, muito agradecido. Vamos lá, Tigrão. Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Qual é o conceito do jogo? E melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo bom, apesar do gol ter saído no primeiro tempo, gostei mais do segundo tempo. Pênalti, bola na trave, milagre de goleiro. Jogo bom e melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Eu gostei do segundo tempo, jogo bom. Esse goleiro Douglas Borges não jogava desde comecinho de fevereiro. Jogou a partida anterior do Guarani lá em Natal, Tigrão. Jogou hoje, o Pegorari ainda com problema muscular, se recuperando. A defesa, ele fez aquela, né? 19, segundo tempo, olha, foi uma boa defesa. E o Isaac já tem perdido o pênalti. Deixa eu ver aqui mais outra defesa aqui do Douglas Borges. Não me lembro de... teve sorte também na trave, né? Final do primeiro tempo. Com a sorte e com a defesa, hoje Douglas Borges. Ele está demonstrando muita segurança, muita tranquilidade e passa isso pro time. Acho que entrou bem, é um goleiro muito experiente. A opção por ele foi muito bem feita para substituir o Pegorari, que está contundido. Apesar da qualidade do Álvaro também, que é um menino, mas não tem a mesma experiência. Conceito bom. Ô, CH, lateral direito, Diogo Matheus. Ele que cruza na cabeça do Derek e faz o gol. Mais uma assistência, um escanteio curtinho. O Mike toca para ele, para Diogo Matheus, que cruzou então o Derek 1-0.
Porém, nessa do Shailon na trave, no final do primeiro tempo, pelo menos quem estava mais próximo do Shailon era ele, Diogo Matheus. E quando terminou o jogo, falou no microfone aqui da Bandeirantes, pro Vladimir Catanino, a explicação da cobrança de pênalti, porque ele também bate. Não, aqui no Guarani todo mundo treina e tal, depende do momento. E o momento era do Isaac, o conceito do Diogo Matheus. Vive um bom momento no Guarani, gostei do jogo dele, a assistência você já acabou descrevendo, gostei, jogo seguro, conceito bom. Bom, dupla de zaga, preciso de vocês dois, começando com o Tigrão, Lucão e o Alan Santos, que voltou hoje. O Alan Santos não jogava desde 7 de junho. 7 de junho. O começo do jogo foi um pouquinho complicado. Depois o Guarani foi se ajeitando. Lucão e Alan Santos, Tigrão. Foram muito bem. Começo houve aquela surpresa que o Atlético veio agressivo, veio com linhas altas, veio atacando o Guarani, demorou um pouquinho para encaixar, mas nenhum erro que pudesse comprometer e tiveram uma bela atuação. Inclusive o Luan Santos voltando muito bem ao time, Alan Santos, perdão. Voltando muito bem ao time, o Lucão firme, uma atuação realmente de muita segurança de ambos e eu atribuo aos dois conceito bom. E para você, CH, Lucão e Alan Santos? Seguros, sem passar susto. Gostei do posicionamento dos dois, liderança, e olha que o time do Atlético Goianiense cansou de jogar bola dentro da área do Guarani, hein? Foram bem, teve o problema do lance da trave, né, no primeiro tempo, mas eu gostei, conceito bom para os dois. Mike é o dono da lateral esquerda, o Mike arredondou, completa 30 jogos e o Guarani contratou esse menino aqui, o Kaique Silva, que estava no banco. O Kaique entrou um pouquinho lá contra o ABC. O Mike jogou o tempo todo e o conceito dele, Tigrão? Um dos destaques individuais do Guarani, ele está sentindo o peso da sombra. O Kaique é muito bom jogador, tem pedigree, foi formado lá em Cotia, na escolinha do São Paulo, na estrutura, né, na verdadeira usina de jogadores do São Paulo Futebol Clube. E o Mike fez uma belíssima partida, muito forte fisicamente, voluntarioso e preciso na marcação e sendo um desafogo importante ali no lado esquerdo, inclusive de uma maneira mais evidente na primeira etapa. Candidato também, até o citei aqui com uma menção honrosa de craque do jogo. É que o Derek sobrou, fez o gol, deu assistência, sofreu pênalti, enfim, fez uma grande partida. Mas o Mike, talvez a sua melhor apresentação até agora com a camisa do Guarani, conceito bom também. Mesmo critério, os volantes, vocês dois opinando, começando com o CH, Lucas Araújo, Matheus Bueno, porque o Matheus Barbosa suspenso, então foi com Lucas Araújo, sendo que o Matheus Bueno recebeu amarelo, é o terceiro, não pega o Avaí. Lucas Araújo e Matheus Bueno, CH. Talvez seja ao lado do Derek hoje o Matheus Bueno, o principal jogador do Guarani. É o termômetro desse meio campo. Jogou demais. Só não votei nele de novo, porque eu fiz isso na última partida, porque o Derek fez gol e ainda sofreu pênalti. Mas jogou demais. Conceito Matheus Bueno bom, pro Lucas Araújo, conceito regular. E os volantes, Tigrão? Deu encaixe, o Matheus é mais participativo, mas o Lucas Araújo deu boa consistência de marcação. O Guarani estava muito organizado, jogando junto, bem agrupado no meio campo. Eu acho que o Matheus Barbosa é titular absoluto, mas o Lucas entrou bem também, um conceito bom para os dois. Ô, CH, vamos falar um pouquinho do Isaac. Guarani venceu 1-0 Guarani, gol do Derek, a 32 do primeiro tempo. O Isaac, ele chutou uma bola no travessão a 6 minutos do segundo tempo e o Isaac cobrou pênalti. O goleiro defendeu no rebote, bateu no travessão. Como é que foi o Isaac hoje? Deixa eu ver se ele saiu. Sim, ele saiu a 27 do segundo tempo, entrou Lucas Silva. Isaac, o CH. No primeiro tempo eu não gostei dele, pouco participativo, mas no segundo tempo, com certeza, o Humberto colocou o dedo dele na tomada, voltou acordado, ligado no jogo, deu assistência, participou da partida e não foi um pedaço muito grande, ele jogou ali 20 minutos bem, não é? Fazendo a sua função e colocando para fora a sua real categoria, condição, capacidade. Então, pelo segundo tempo, gostei. No primeiro tempo, não. Bom no segundo tempo, ruim no primeiro. Conceito regular para o Isaac. Eu vou fazer um dueto aqui de novo, vocês dois participando, porque João Vitor e Bruninho.
Bruninho e João Vitor. Eu tenho aqui 3 lances, passe entre eles e finalização entre eles. Destaque 1, 28, primeiro tempo. O Atlético sai jogando e aí o João Vitor roubou a bola. Ele deu um toque, ele cortou e no corte já vai pro Bruninho, que dá um drible, sai na cara e o goleiro defende com os pés. Detalhe 2, 36, primeiro tempo, já estava 1-0. O Bruninho enfia pro João Vitor. João Vitor entra na área, do lado direito, chutou por cima. Detalhe 3, 5 do segundo tempo. João Vitor passa para Bruninho, lá no gol do placar, cara a cara com o goleiro acabou fechando o ângulo e pegou. Então, vamos lá, Tigrão, você analisando os dois aí, João Vitor e Bruninho. Boa atuação, jogadores verticais, velozes, puxam contra-ataque com muita velocidade, muito objetivos. Só um reparo aí com relação ao Bruninho. Eu acho que quando você sai cara a cara, você tem que ter frieza e matar o jogo. O goleiro saiu ali, ao estilo futebol de salão, fechando, né? Se ajoelhando, tal, abrindo um pouco o compasso, aumentando aí o perímetro do corpo. E o Bruninho, nas 2 oportunidades, uma no primeiro tempo e uma no segundo, chutou em cima dele. Então, precisa corrigir um pouquinho a questão da frieza na hora de matar, mas foi muito bem, fez mais uma boa partida. E o João Vitor, um jogador muito veloz, deu uma apagada aí no segundo tempo, mas é muito bom jogador. É um cara que faz a recomposição também com muita precisão e ajuda muito e é taticamente muito importante. Conceito bom pro Bruninho e o João Vitor que deu uma sumidinha no segundo tempo, um conceito regular / bom. Lembrando que o Bruninho levou amarelo, é o terceiro, hein? Bruninho não pega o Avaí. Oi, CH, João Vitor e Bruninho. Tigrão aferiu com propriedade, acompanha o relator. Derek, Tigrão, Derek, você sabe que ele foi amarelado com 7 minutos de jogo. 7 minutos de jogo, Derek amarelado. Mas fez o gol da vitória de cabeça, ele é vice-artilheiro da Série B, foi ele que sofreu o pênalti, essas e outras, e ele também deu um passe por Isaac, que chutou no travessão, antes do pênalti. Derek servindo a Isaac no travessão. E depois ele sofreu o pênalti, essas e outras, o Derek Tigrão. O craque do jogo, eleito por unanimidade com 4 votos da nossa equipe, tá sobrando, tá jogando muito e é hoje o jogador mais importante, mais decisivo desse atual elenco de profissionais do Guarani. Muito bem o Derek, um conceito bom, com louvor, o craque do jogo. E para fechar com o CH, dos que entraram, alguma observação? Bernardo, Lucas Silva, o Anderson, Bruno Mendes, e você, por gentileza, já emenda com o destaque de Humberto Loser, o conceito do técnico bugrino, por aquilo que escalou e por aquilo que mexeu e orientou, hein, CH? Daqueles que entraram, nenhum destaque, eu quero dizer que o time está na mão do Humberto. O time mostra a organização. A torcida não é boba, ela está vendo. Não é? O torcedor, pelas enquetes que fazemos durante a semana, pelo feedback nas redes sociais, a torcida está esperançosa, que o trabalho continue nesse sentido. Trabalho organizado, com critério, com os pés no chão, com humildade, mas com muita qualidade. Qualidade de quem está enxergando o momento do Guarani, quem está combinando o conceito que ele tem de futebol, Humberto, com o tipo de time que ele tem na mão. Quando essas coisas se unem, eles conseguem o técnico, e outro, o grupo, falarem a mesma língua, fica forte. E hoje o Guarani termina o primeiro turno forte e organizado. O trabalho do Humberto Loser hoje é bom, Edu. Olha, para você, um bom domingo. Amanhã, na segunda-feira, você vai estar aqui, né, às 11h30, no Nossa Área, apresentando a Rádio Bandeirantes. Então, uma boa semana, boa recuperação definitiva com essa gripe aí, CH. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Um abraço para toda a nossa equipe técnica, para o Boles, para o Catarino, para o Tigrão, para você, Edu, e um grande domingo para todo mundo. E segunda-feira, 11h30 da manhã, estou de volta com Nossa Área de segunda a sexta-feira. Edu, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, Guarani 1, Atlético de Goiás 0, gol do Derek, 32 primeiro tempo. Já tem aqui o ganhador, hein? Já vou falar o ganhador da Furadeira Esco. Antes, porém, o Tigrão, analisando aí Humberto Loser, que teve a volta do Alan Santos, zagueiro, no lugar aí do Valber.
No meio ele colocou Lucas Araújo no lugar aí do Matheus Barbosa. Hoje o Regis não entrou, começou a mudar o time só a 27 do segundo tempo. O segundo tempo o Guarani começou bem, né? Começou com carga total. Humberto Louser ganhou todas no brinco até agora, Tigrão. Tá com 100% de aproveitamento dentro de casa, vira o turno com 32 pontos ganhos, faz uma belíssima campanha e um grande trabalho. Eu acho que ele realmente tem um comando muito forte, tá conseguindo organizar de uma maneira assim a olhos vistos esse time. O time tem um jeito de jogar, de roubar a bola e partir muito rapidamente para o ataque. Ele gosta de jogadores rápidos, está escalando 3 aí, Bruninho, Derek e o João Vitor. Hoje teve o Isaac, né, ali na armação, porque o Bruno José não estava. Quando o Bruno José está, ele puxa o Bruninho mais por dentro. E aí o Bruno José também tem muita velocidade para puxar o contra-ataque e também faz um dueto ali com o próprio Bruninho, quando não joga um meia especialista, hora um, hora outro, fazendo a transição, vindo por dentro no meio-campo. Ele tem o time nas mãos realmente. Está fazendo um grande trabalho, um conceito bom para ele. Parabéns pelo grande primeiro turno que fez o Guarani e fica aberta aí totalmente a possibilidade de que o Guarani busque o acesso, né, depois de 13 anos. O Guarani disputou a primeira divisão, a última vez, a divisão de elite em 2010, ano da Copa na África do Sul. Depois caiu, andou frequentando durante longo tempo a Série C, volta para a Série B e nunca esteve tão bem. Faz a melhor campanha desde que retornou da C para B e está credenciado sim, tem bola, tem caixa para tentar mais uma vez participar e participar bem da divisão maior do futebol brasileiro no ano que vem, em 2024, e tudo isso passa, claro, pelo bom trabalho executado pelo Humberto Louser, que é um belíssimo treinador. Tigrão, então, bom almoço pra você, viu? Bom domingo, jogos da Série B, Brasileirão aí no resto do domingo, e amanhã, 8 horas, seleção feminina Brasil e Panamá, hein, Tigrão? 8 horas, Brasil e Panamá, tá bom, Tigrão? Combinado, Edu, um grande abraço a você, um abraço a todos os nossos companheiros aí da técnica, toda a equipe, Lucas, com o Gilberto. Quem mais que tá aí, Edu? Eu não sei, eu não tenho aqui a escala completa. Então nós tivemos 3 ou 4 grandes profissionais, todo mundo aí capitaneado pelo Gil Kleber, mais um trabalho concluído. Fala aí o nome da moçada da técnica inteira aí, Edu, por favor. Tem o Lucas Pessoa. Lucas. O Gilberto Sufi. Giba. Fazendo, dobrando, né? O Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. E o Gil Kleber. E o Gil Kleber, que botou aqui essa estrutura sensacional no ar aqui, que é a nossa sala especial de transmissões. Está muito bonito, está muito organizado, está muito tecnológica e oferece para nós todos uma condição de trabalho excepcional. Um abraço a todos eles e vamos nessa, Edu, para você especialmente. Muito obrigado, bom final Tigrão. de domingo aí, bom almoço e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, uma excelente semana. Agora o ganhador, atenção, os tambores rufando, hein? O ganhador da Furadeira Uesco. Esse domingo é muito fácil participar, só no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp e para aquele número você manda o nome completo, CPF e a senha, tem uma senha lá. O ganhador Leandro Martins, não é o Leandro Borges, claro, Leandro Martins. Alô, Leandro Martins, parabéns, hein? Muito obrigado, faturou. A produção vai entrar em contato contigo, temos o seu WhatsApp para retirada da Furadeira Uesco. Pega a furadeira aqui, ó, sensacional. Motor Branchilés de última geração. Última geração, é sensacional. Se deixar no piloto automático, ela faz o desenho e o corte pra você. A Uesco é demais. W-E-S-C-O. Uesco! Muito obrigado. E a promoção continua. Qual é o próximo jogo? Sábado que vem. Vai ter. Depois a ponte, domingo à noite. Vai ter. Tá bom? Participem. Muito obrigado. Vamos no Indica Bola. 14h17. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Começando no Campeonato Brasileiro da Série B, última rodada do primeiro turno, 19ª, hein? Tivemos na sexta-feira a CRB 1.0, gol do Renato, 33 primeiro tempo. E o Felipe Moreira não é mais o técnico da Ponte. Entre segunda e terça, a Ponte promete anunciar um novo treineiro. Olha, ontem, Mirassol 2, Tombense 0, público 1.596. Mirassol não vencia 5 jogos. Gol do Chico Kim e do Zé Roberto de pênaltis. Ponte, Zé Roberto, 2-0 Mirassol. Lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova e ABC. ABC numa dificuldade terrível e tal. E não é que fez 1-0 com Paulo Sérgio, ex-Ponte. O gol foi a 35 do segundo tempo. Vai bem, segundo tempo. Mas aos 50, Rafael Donato empatou pro Vila. O Oba, público 10 mil, com 249 mil de renda. Vila Nova 1, ABC também 1. Lá em Criciúma, partida que a TV Bandeirantes mostrou com o Batista, com o CH, com o Tigrão. Criciúma 0, Novo Horizontino 1. Gol do Genison a 40 do segundo tempo. O público lá em Criciúma, 14.451. Pagou mico aí o Criciúma. Se bem o Novo Horizontino, com essa vitória, estava na liderança. Deixa eu ver. Está na liderança. Já explico já. 36. Ontem, Ituano 0, Avaí 1. Gol do Denilson. Público 1.240 em Itu. Tivemos pela manhã, agora você curtiu aqui, a narração do Boris, Guarani 1, Atlético de Goiás 0, gol do Dérica 32 do primeiro tempo, público 7.865, maior público da Série B no Brinco, com 179 mil de renda. 15h30 tem Juventude Ceará, 18 horas tem Sampaio Correia Sport, lá no Castelão. O Sport contratou o Diego Souza, que volta a jogar no Sport, tem 38 anos, Diego Souza, mas ainda oficialmente não foi apresentado. E amanhã 2 jogos, 19 horas Vitória e Chapecoense, e também no mesmo horário Londrina e Botafogo. Olha, o Novo Horizontino tem 36, o Vila Nova tem 35, Vitória tem 34 e o Criciúma também tem 34. Explicou, Vitória joga amanhã. Imagina o público amanhã no Barradão. Porque se o Vitória ganhar, ele vai a 37 e vai terminar em primeiro o turno. Olha o público no Barradão amanhã. Seguindo, Sport quinto colocado 32, Guarani sexto colocado com 32, diferença do Guarani para o quarto colocado de 2 pontos. O Mirassol é o sétimo com 31, oitavo Ceará com 28 e assim segue. A Ponte é 13ª com 22. Depois o Ituano tem 20, Sampaio Correia tem 20, Tombense tem 18, primeiro na zona é Chapecoense com 18. Avaí tem 17, Londrina 14 e o último é o ABC com 12. Só um detalhe,
depois dos jogos, depois da rodada que termina segunda, o Botafogo, CRB, Chapecoense e Avaí vão ficar com um jogo a menos. Botafogo de Ribeirão, CRB, Chapecoense e Avaí, um jogo a menos. Porque mau tempo lá em Florianópolis, em Santa Catarina, e naquela rodada anterior aí, a Chapecoense e o Avaí não conseguiram sair de Santa Catarina. No caso, Chapecoense para ir para Ribeirão Preto, e no caso do Avaí para ir lá para Maceió enfrentar o CRB. Vamos aguardar. Olha, Brasileirão, o que acontece? Tivemos ontem, no Maracanã, Flamengo 1, América Mineiro também 1, Felipe Azevedo, ex-Ponte, 1-0 América, 38 segundo tempo, Pimba gol do América. Mas aos 49 empatou o Flamengo com Vitor Hugo, de cabeça. Público no Maracanã, 65.400 e a renda de 3.900.000. Allianz Parque, Palmeiras 3-1 no Fortaleza. Richard Rios, ex-Guarani, 1-0 Verdão. Lucero empatou por Fortaleza. Rafael Veiga, 2-1 Palmeiras. E o Breno Lopes, 3-1. Público no Allianz Parque, 39.600, com 2.700.000 de renda. Lá em Salvador, Fonte Nova, Bahia 0, Corinthians 0, 43.700 de público e a renda 1.700.000. Brincadeira. Arena Pantanal, Cuiabá 2, São Paulo 1, Cleison, ex-Ponte de pênalti, 1-0 Cuiabá. O paraguaio Isidro Pita fez 2-0 Cuiabá. E o Natan Mendes, gol do São Paulo, os acréscimos diminuindo 34.000 de público na Arena Pantanal com 2.039.000 de renda. Tivemos ontem à noite lá em Porto Alegre, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, gol do Ronald, a 9 do primeiro tempo de jogo, com 37.000 de público, 2.685.000 de renda. E o Filipão ainda não ganhou no comando do Galo. Logo mais, 16 horas na Vila Santos e Botafogo, 16 horas Bragantino Internacional, 16 horas Cruzeiro e Goiás, 18h30 São Januário, Vasco e Atlético Paranaense. Na segunda-feira tem Curitiba e Fluminense, 19 horas no Couto Pereira. Vamos lá, na Série C, o único paulista é o São Bernardo, jogou ontem, no 1º de maio. São Bernardo 0, América de Natal também 0. Meus amigos, o São Bernardo não vence há 8 jogos. 8 jogos. E hoje tem o Paysandu do Hélio dos Anjos, Paysandu e CSA, 19 horas na Curuzu. Mas o São Bernardo está entre os 8. Faltam agora 5 rodadas, 8 se classificam e 4 serão rebaixados. Atenção, Brasileiro da Série D. Ontem, grupo 7, envolvendo 3 paulistas. Em Limeira, Inter 1, Patrocinense 0, gol do João Felipe, Inter classificada. Nós temos 8 grupos de 8 equipes cada. 4 primeiros se classificam. A Inter classificada. Tivemos em Maringá 3, 15 de Piracicaba 2. O 15 tá fora. Era o 6º colocado antes da rodada. Tá fora. E pelos resultados, mesmo que o 15 vencesse, não se classificaria. Lá no Mato Grosso do Sul, Operário 0, Ferroviária 1. Ferroviária classificada, gol de Batista marcou pra Ferroviária. E tivemos, complementando aqui, Craque 1, Cascavel de virada 2. O que aconteceu? A Inter só dependia, era a 3ª colocada, venceu, terminou bonito. A Ferroviária era a 5ª colocada. Antes da rodada não estava na zona de classificação, mas com a vitória da Ferroviária e a derrota do Craque contribuiu para que a Ferroviária se classificasse. Então, em primeiro, Patrocinense, em segundo, Maringá, em terceiro, a Inter com 22, em quarto, a Ferroviária com 20, as 4 equipes classificadas no grupo 7. E atenção, a Inter vai pegar o Caxias. Agora é mata-mata. A Inter vai pegar o Caxias, primeiro jogo em Limeira. Decide em Caxias. E a Ferroviária pega o Hercílio Luz. Ferroviária e Hercílio Luz em Santa Catarina. Primeiro jogo em Araraquara. O Hercílio, melhor campanha, decide em casa. Hoje tem o Santo André, o outro paulista é grupo 6, 15 horas. Daqui a pouquinho, Santo André e Democrata
de Governador Valadares. O Santo André é o 4º colocado. Só depende dele, vamos aguardar. Olha, Copa Paulista, ontem a Ponte jogou, começou 17 horas, majestoso. Ponte 0, Primavera 1. Gol do Matheus Monteiro, logo a 13 do primeiro tempo. Público, 273, mais um prejuízo para a Macaca. A Ponte 4 jogos, perdeu no 15 em Piracicaba, perdeu no Majestoso pro Oeste 1-0, empatou em Bragança 1-1 e agora perdeu pro Primavera. A classificação da Ponte é complicada, rapidamente aqui, deixa eu ver aqui na Copa Paulista, deixa eu ver aqui, é que entra tanta propaganda, cara, eu ajeito o placar, a hora que eu vou olhar, esse monte de propaganda aqui, é o seguinte... o Primavera com a vitória foi a 10 pontos, o 15 tem 7, Red Bull Bragantino tem 4, é o terceiro, Oeste, 4º colocado com 4, Juventus, 5º colocado com 3 e a Ponte, última com 1. É o seguinte, é turno e retorno, são 3 grupos e 6 equipes, a Ponte é grupo 2. Então é turno e retorno, os 2 primeiros se classificam, e quem terminar em terceiro no grupo 1, quem terminar em terceiro no grupo 2, quem terminar em terceiro no grupo 3... Dessas 3 equipes, terceira colocada, 2 vão se classificar. Mas tá difícil. E lembrando que amanhã, 8 horas, tem Copa do Mundo Feminino, Brasil e Panamá. É amanhã, 8 horas, hein? Agora 14h29 aqui na Band. Você ficou em Dia com a Bola. Meu caro Gabriel Ribeiro, essa música me emociona. Tinha 14 anos quando ganhei um radinho de pilha do meu avô. E eu ficava lá na calçada ouvindo Pereira Neto, aqui nesse prefixo que era Rádio Educadora. Eu gostava de pegar, ouvir a abertura, porque é tão romântica a abertura, porque os jogos fora o cara não entrava. Era um problema técnico e tal. Quando entrava, falhava, mas era romântico você saber a expectativa de como que estaria a transmissão no início. Se ela ia entrar ou não. Romântico, esse rádio fabuloso, que com tudo moderno agora, mas o rádio não perde o seu brilho, não perde o seu espetáculo, não perde o seu valor. E graças aos nossos técnicos, o Gabriel Ribeiro, o Gil Kleber, o Lucas Pessoa e o Gilberto Sufi, nossa equipe técnica sensacional, o nosso muito obrigado. Olha, quem ganhou a furadeira foi Leandro Martins. Parabéns, hein? Leandro Martins ganhou a furadeira Uesco. É a nossa promoção. Todo final, acabou o jogo, coloca aqui que eu explico a promoção para você participar e quem sabe ganhar essa belíssima furadeira. Guarani 1, Atlético Goianiense 0, gol do Derek a 32 do primeiro tempo, com público de 7.865. Sábado tem o quê? Sábado tem o Guarani, né? Sábado o Guarani joga com o Avaí, 17 horas, e a Ponte joga domingo, 18 horas, contra o Vitória aqui no Majestoso. Então, uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Chegamos a 20 mil no YouTube. Muito agradecido. Então, sábado eu volto. Se Deus quiser.